Alô! Alô! Salve, amigos! Mais um dia. Chegamos. Deixa eu colocar uns comandos aqui, igual eu fiz ontem, fixado. Rapidinho. Deixa eu colocar aqui, ó, comandos. Exclamação sorteio, exclamação guia e exclamação bracket. Pronto, agora eu vou fixar esse comentário. Aí, sucesso. Meus queridos, boa tarde, bem-vindos aí todo mundo que tá chegando. Os comandos importantes da live estão fixados aí no chat pra vocês poderem saber. Lembrando que a gente vai fazer um sorteio de um arcade da Second Impact amanhã. Obrigado aí a presença de todo mundo que já tá chegando aí nesse sabadão, 5 horas da tarde. Daqui a pouco já vai começar. Hoje a gente vai assistir grupo 5, 6, 7 e 8. E amanhã, lógico, é o top 16. Amanhã eu vou começar a live um pouco mais cedo, às 16 horas, pra fazer o sorteio. E depois a gente vai durante todo o top 16 até o final. Torcer pra que hoje a live não caia, igual aconteceu ontem, no momento mais importante. Mas é isso, faz parte, vamos nessa. Deixa eu mudar de tela aqui, porque já tem... Eu não preciso mudar de tela agora. Não. Só tá... Não tem partida por enquanto. E a camiseta do Metallica? Aí, ó. Aqui, ó. Falei que cada dia de live ia ser uma camiseta do Metallica diferente, ó. Hoje é essa. Gostaram? Boa tarde aí pra todo mundo que tá chegando. Parece que o bot sem vergonha não tá funcionando, é isso mesmo? O bot não tá mandando comando aí na live? Deixa eu ver o que esse canalha tá pensando. Rapidinho. Stream. Deixa eu fazer um pause aqui. Tirar aqui. O bot resolveu descansar. Ah lá, tá funcionando, ó. Tá funcionando. Apareceu aí o comando. O bot sem vergonha não tava funcionando, mas agora ele falou, pô, vou trabalhar. Agora vocês podem digitar aí que vai aparecer, ó. Quer ver, ó? Exclamação Discord, só pra gente fazer um teste. Ah lá, rapaz, seu bot canalha. Bandido, vai trabalhar sim. Vamos nessa, galera, que já vai ter partida. Deixa eu pausar aqui a música do Ken. Vamos aqui que vamos. Galera, vocês estão me ouvindo bem? Qualidade da live tá boa? Estão vendo bem aí a qualidade da transmissão da Capcom? Tá tudo fino? Um grande salve aí pra todos vocês que estão chegando. Obrigado pela presença de vocês, a gente já vai direto com partida. Lembrando que o The Force vai jogar daqui a pouco. Então bora. Bora lá que já vamos começar com Rashid. Ontem não teve Rashid nem Marisa, né? E hoje a gente já vai começar com eles. Já vamos começar direto com o Drive Impact. Pra ficar esperto. Galera que tá chegando aí também é verdade. Se puder deixar aquele like aí pra que o YouTube recomende a live pra outras pessoas.
Ficaria muito grato. Ficarei muito grato, muito feliz. Obrigado. Enquanto isso, o Dr. África já vai passando a carreta aqui no K-Gay Silent K. Que nick, hein? Ei, ei. Tome, tá morto. Ai, dropou o combo. Mas tudo bem, ele conseguiu, ele tava plus. Essa é a primeira luta, galera. Vocês não perderam nada. Estão chegando na primeirinha. Ok, hora do mix-up. Tentou ler alguma coisa. Meu Deus. Não, vai matar. Nossa senhora. Que boneca. Yeah, nothing really happened on Silent K's end. It felt that he was very hesitant, very reluctant. Acho engraçado minhas reações em inglês. Que reação em inglês? Que isso significa? Reforça daqui a pouco. Vamos lá, tá 1 a 0 pro Dr. African. Jogador de Marisa. Just like that, he's in the corner. Gets that grab. Here comes the Oki there as well. 2 jabs to keep him in check, and then that is a legitimate back throw that beats buttons. Definitely. There you go. Again, it's his cage. It's his neutral game. Oh boy. Phalanx on punish counter. Spinning mixer, but he's in the amber on the drive gauge. What a jump! Call out from Dr. African is going to be right up close again. And that's legit. He said punish counter. Nossa, meu Deus do céu, mas o Rashid tá sendo obliterado. Um fato curioso pra vocês, os reis e os ou que eu tenho mania de falar não é coisa de americano, é coisa de japonês. Quando eu assisti Street Fighter 4 na Topanga, isso muito antigamente, né? Época que o Sakonoko ganhava lá os Topanga. Pedro Ivo Bispo de França mandou um superchat de O Topanga World Tour, como que chamava? Topanga Asia, Topanga World, né? Topanga World League. Pra quem conhece o Papá Chihuahua, ele que faz essas coisas. É um pouquinho diferente, né? Mas um cara que também faz muito isso é o Bonchan. O Bonchan, só que o Bonchan ele não faz narrando, ele faz torcendo. Quando o Bonchan tava torcendo pro time dele em qualquer edição que vocês assistirem da Street Fighter League, toda hora ele lança um Hey! E eu achava isso muito legal, peguei essa mania. Eu não consigo mais. Mas isso é de muito tempo. Eu acho que os caras dos Estados Unidos não fazem muito isso, mas os japoneses gostam. Como eu assistia muito o torneio japonês, mesmo sem entender nada do que tava acontecendo, eu peguei algumas manias. Eu tenho certeza que vocês conhecem o Papá Chihuahua, mesmo sem conhecer. É aquele narrador que toda vez que vai começar uma partida ele fala assim: Itemi macho! Vocês já ouviram isso aí alguma vez, que eu tenho certeza. Ele fala assim: Umehara Kentai! Sakoshuri! Itemi macho! E a galera... O cara já fica, porra, tô na hype, tô na hype. Esse é o cara. Esse é o cara. Inclusive tem ele no Street Fighter 6 como um dos narradores oficiais. É o Aru. Well, I mean, that does work. Got a little bit more mobility than Zangief, and allowed to whiff more buttons as well. Sure. With more purpose. Sure. He's definitely like the Abigail type of big body, like he wants that. É, o nick dele, o nome dele é Aru, né? O nick, sei lá. Mas o Twitter dele é Papá Chihuahua. So in this game, yeah, I think that it's the Marisa for him. Whenever I've seen him play at our locals. No, listen, I like the Marisa. O Daigo foi eliminado ontem, galera. F pro Daigo. F pro Daigo. Vini, você tá sem voz? Eu acho que não, né? Vocês estão me escutando?
Vocês estão me escutando aí? Pedro Ivo, obrigado pelo superchat, ó. Um beijo no seu coração, agora que eu vi, mano, desculpa. Tamo junto, Pedro, valeu. Ah, então tá bom, então acho que eu tenho voz. We used to see JP versus Marisa a fair bit in Europe, and then the Marisa players just kind of fell off. JP players are still there, Of course. Yeah, well, we'll see if that's where we're headed. O The Force passou? Não, ele joga daqui a pouco. E não jogou ainda. Ansioso pelo Project L, com certeza. You can guarantee that we're going to get a lot of strong players. Good call, David. You were correct. Ai, cara. É aquela coisa, né? Eu dormindo tranquilo depois de espalhar quantidades absurdas de desinformação. Tá lá o cara só a mimir, né? But yeah, no, listen, there's quite a number of people in this bracket alone. And then, again, exclamation mark bracket. Vamos lá, mais uma Marisa? Salvar as Marisa toda pra essa pool aqui? Vamos lá. Pô, mas podia mudar o cenário, né? Toda hora na França. Não tá capturando bem o espírito do World Warrior, não. 3 Akuda terceiro se tornou membro do canal. Hakudao! Obrigado por se tornar membro do canal, meu querido, tamo junto. Ih, rapaz, tá no burnout. Contra um JP, no canto. Boa sorte. Que? Vocês viram ele usando o escudo pra avançar? Um monte pra frente, saiu do canto. O cara foi Big Brain. Ai. Nossa senhora. Gladius na fuça. Ai, meu Deus. Ah! Só loucura acontecendo. Ok, bom combo do JP. Pierce. Now observe. Pierce. Move. Será que ele vai gastar? Ó, vai gastar. Respeitou o oponente. Não quer saber de guardar barra. Isso aqui vai matar. Meu Deus do céu, que boneco, hein? Como que é bom jogar de JP. He's buffering. Oh, nice jump timing. Well, okay. There's one. What's he gonna dry rush in and do another? No, Sam faced with the plus frames. And now it's back to Nossa, isso vai doer. He gets to set up whatever he wants up close. There you go. I like this setup here. Boa defesa. Because if that was the overhead, that would have comboed. Nossa senhora. Ah, e se colocou no burnout. Ah, não vai pegar, não vai pegar. Vai pegar? Não pegou. Esse super você tem que estar perto pra fazer isso aí. Não pode fazer de qualquer distância. Ah, meu Deus do céu, ainda conseguiu ganhar. Tá maluco. Okay, link it. I think that's one of the best with punish buttons in the game. Very strong. I'm not gonna lie to you. 12 frame start up, forward advancing. Punish kind of guaranteed full combo. Her heavies are Davidson Mendes Alves mandou um superchat de RC Fran 10.9. Salve Vini. Abraços de Pedro Leopoldo. MG. Namizinho mandou um superchat de R$5. O nome dele é bom, em japonês que significa o ser. Estar ou haver do português @punho do dragão, o famoso Arimazu. Davidson, obrigado pelo superchat. Salve de Pedro Leopoldo MG. Salve, meu querido, tamo junto. Naka, obrigado aí pelo superchat também. Pelo fun fact. Área em japonês que significa o ser, o estar ou haver do português. Famoso arimasu. Da hora. Não sabia, muito legal. Valeu pelo superchat, Naka, e pela informação. Grande aro. Nossa, bom. Ai, não puniu. Que isso, cara.
Pulou o command grab e não puniu. A Marisa ainda vai recuperar do burnout primeiro que o JP. Meu Deus. Não, vai tá morto. Agora mata. Dá pra matar com nível 2. É o que ele vai fazer, ó. Tome. Boa otimização do Blarled. Blarled, pra quem não sabe, jogava de Abigail no Street Fighter V. Faz sentido ele jogar de Marisa. Marisa é o mais próximo que a gente tem do Abigail no Street Fighter VI. Now observe. Pretty patient, honestly. Blarled, we've seen try to barrel his way in, but this time he was patient at that range. Now he's there. Let's see what he does this time. He is Tome. 2 series away. Here's one. Nossa. Ai, deu tempo de reagir. E o JP tem nível 2. Vai fazer imediatamente. Vai trocar de lado. Não. Não trocou de lado. Ok. É, não tem muito que a Marisa possa fazer aqui não, hein. Vai ter que arriscar alguma coisa, senão tá morto. Vai pegar? Ah, não pegou, muito lento. 1 a 1. DJ não era top tier? Porque ninguém mais usa. Tá sabendo legal, né, Alisson? Tem só 8 DJ na Capcom Cup, mas ninguém mais usa. Tá bom. Já pode trabalhar pro IBGE. Esse combo foi esquisito. Nossa, bom nível 1. Meu Deus do céu. Namikaze joga quarta-feira, galera. Inclusive no grupo dele tem 3 DJs. Namikaze, Fudo e Xian. Ei, bom perfect parry. Oh no! That was unfortunate there. Happy accident for Blarled. He's gonna set up the empty jump. No, that was it. Meu Deus. That was so good. As coisas não parecem boas pro Blarled, hein? Ele começou bem, só que agora o Jasdeiro tá passando a carreta. Talvez exista um sonho. Vai precisar de um mix-up. Conseguiu! Vai matar! Vamos ver se isso aqui vai matar. Começou com um golpe fraco. Nossa, escalonamento muito alto. Não vai matar. Meu Deus. E o nível 2 agora no Burnout. Boa sorte. Oh, meu Deus do céu. Boa partida. Meu Deus. Agora aguenta o nível 2 no Burnout, unblockable. O Super joga sozinho, a gente sabe. A gente já viu o Daigo perdendo por esse Super ontem. O Daigo e qualquer jogador que enfrenta JP. Bons do escudo. Wow, interesting idea. Again, always interesting watching Blarled. Tokido já foi eliminado? Sim, pelo The Force. Brincadeira, ele tá no top 16 ainda. Vai jogar domingo, amanhã. Esse mix-up é sujo. JP avança, Jasdeiro. Manda Blarled pra losers. Galera, o meu microfone tá estourado? Deixa eu ver aqui como que tá. Por que tem gente pedindo pra abaixar o microfone? Aparentemente é pro meu microfone tá como de costume. Não teria que abaixar. Tô olhando aqui, tá tudo regulado normal. He's just like, okay, maybe I'm familiar with this, or maybe you're too overzealous with your pressure.
Tá bom? Ah, então tá bom. He had a lot of fortuitous moments though, Bilal, but I do think he was a bit too, like he was splurging too much, burning Então tá bom. out too quickly, which kind of Snake Eyes só joga quarta-feira, galera. O torneio que a gente tá aqui acompanhando agora é Last Chance Qualifier. É só pra jogadores que não estão classificados pra Capcom Cup ainda, esse aqui. Os jogadores que já estão classificados pra Capcom Cup, né, como é o caso do Snake Eyes, como é o caso do Namikaze, do Juninho Raiz, só jogam quarta-feira, na fase de grupos. Isso aqui é uma última chance de entrar na Capcom Cup. Daigo foi de base, foi eliminado já. Foi eliminado a uma partida de entrar pro top 16. Cadê o Buiu? Digita aí no chat, exclamação Buiu. Bob's your uncle. Coming up next, looks like we're going to have Aqua coming up as you addressed. He is here. Roman 22S is going to be his opponent. And it might be Yamaguchi instead. Either way, we're going to look at one of those two coming up. So, what is interesting about a lot of the Japanese contingent that have come down is, I mentioned this with Ringe yesterday when we were commentating, is the amount of... Algum Gaio no Last Chance? Sim, a gente vai ver ele jogar hoje. Higuchi, o melhor Gaio do Japão. Aqua play single player games and then I sit there and watch him just train with JP. I used to love watching his row streams in Street Fighter 5, just what he used to come up with the stationary. Galera, é verdade, eu vou colocar o comando aqui do The Force. Fiquei devendo na live de ontem, hoje eu vou colocar. Pera aí. Porque senão a galera vai continuar perguntando o tempo inteiro. Então é melhor já colocar um comando. Deixa eu colocar aqui no chat, chatbot, comandos, adicionar novo comando. Vamos colocar aqui exclamação The Force. E vamos colocar aqui quando que o The Force joga. Pronto. Galera, podem digitar agora exclamação The Force no chat que o comando foi ativado, tá bom? Agora o bot vai ajudar vocês aí também. A saber quando que o The Force joga. O som do jogo tá muito baixo? Eu vou dar um tequinho aqui pra vocês. Vou deixar assim, ó. Vê se fica melhor assim. Ergui um pouquinho. Right, so we get the Aqua match on hold. So it looks like what we are getting is Yamaguchi going up against. Tá melhor agora? Pra ouvir? If I pronounce that correctly. Tá bom então. A gente vai ter quem e DJ? Vamos lá. That's brilliant. Okay, so when it comes to DJ players, I'm so glad that Yamaguchi's on the screen. When it comes to DJ players, you talk about Fudo, Xian, Hot Dog. iDom joga hoje? Sim. O iDom acho que tá no próximo grupo. Goichi também tá no próximo grupo. Eu acho que o Goichi e o iDom estão no mesmo grupo. Goichi, iDom e Nemo. Vamos lá, baby! Shoryurepa! Da Pelova contra Yamaguchi. Yamaguchi que é um dos melhores DJs do Japão. Jogador da Street Fighter League Japão. No Japão, depois do Fudo, é o Yamaguchi. Hey, hey, hey! Tome. Inclusive, galera, pra quem não sabe, o Yamaguchi é quem eliminou o Daigo da Evo 2023. Canalha. O Menardi mandou o Daigo pra Losers e o Yamaguchi matou o Daigo na Losers. E agora, meu amigo, não tá nem deixando o amigo jogar. Da Pelova, você tá aí, meu filho? Tá tudo bem? Come up with a different strategy here again, and there's a lot of people I'm noticing neutral who hesitate to do anything against DJ, similar to what we saw with Silent K with Rashid going against Dr. African, and that's going to be a good conversion there, straight to the corner. Nossa, meu Deus do céu. And this damage always counts as DJ. He's there again.
He's there again. Meu Deus, meu amigo do céu. Coitado do Dapiluva, cara. Isso aqui dói no ego, né? Ele já tá começando a dar risada. Ele já tá dando risada porque ele sabe que já perdeu. Ele já tá dando risada porque ele já sabe que a partida já acabou. É foda quando acontece isso, né? Quando você pega um cara que é tão melhor que você não sabe o que fazer e você já sabe que você vai perder feio. Todo mundo já passou por isso, eu sei. Dói, né? Às vezes demora pra se recuperar. Isso aqui é a vitória dele na partida. Acertou um combo, ó. Acertou outro. Olha lá. Ele já tá até feliz. Vou ganhar um round. Ih, talvez não ganhe o round. Ziquei. Ziquei o Dapiluva. Tá no burnout. Ah, meu Deus. Tô falando que eu ziquei, ó. Morreu. Já era. Ziquei o round do coitado. Pô, ziquei o round do coitado do Dapiluva. Tudo bem. Faz parte. Não, não vou aumentar mais um pouco. Assim já tá bom. Nossa, agora que eu vi que tá o meu OBS tá aparecendo na tela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Só um momento, galera. Ué? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte aqui do OBS. Por que a desgrama do OBS não quer sair da tela? Deixa eu ver se tá... Mas não tá aparecendo na transmissão, tá bom. Não tá aparecendo na transmissão não, né? Não tá. Então tá bom. Então tá bom. The thing is for me in that scenario was your biggest success trying to find that round was via EX Hadouken into Drive Rush. That didn't involve any jump. Okay. No, you're right. Yeah. It did burn yourself out. Quer saber que hora o The Force joga? Exclamação The Force. This got me big damage, but jumping is cheaper and more effective. Exclamação The Force. If I got the hit. But I'm like, you didn't have a chance to test Yamaguchi, so I would have just stuck with what worked. I hear you. Been patient, but that's just me. Shoulda, woulda, coulda. Unlucky there. Yamaguchi will progress, so he goes up against Unorthodox. Dr. African's going to go up against Sammy. Fala, Vogue. No Respect is in the winners' quarterfinals of the pool. So he'll be awaiting the winner of Zafirina and Jazzero. So that will be JP versus Jolsim, I believe. We may be getting... Oh, no, Zafirina and Jazzero might be happening on stream. Tem hora que parece que o bot não quer trabalhar, né? We may get Aqua later. Okay, yeah. By looking at this. So, well, if it is Zaf and Jazzero, I think that's a great match to pick. Two players who we'd love to watch. Aí, resolveu... o bot hoje ele tá meio preguiçoso, mas ele uma hora ele aparece. Aí, ó, pronto, avisou pra vocês. Ele tá meio preguiçoso, mas tem hora que ele aparece. He has a mentality that I think at once is among the best. I really like how he thinks about the game. And also, you know, he puts himself in situations sometimes where as much as he would like to get the win, it gets harder. Right? If you're a Scott player in Street Fighter V, if you're a Dawson player in this game, those are effective characters in a bunch of matchups. They also have problems at the same time. So the Zafirino pode botar um Jamie? In contention sometimes, intention. Well, what's interesting Ô, Ribeiro, eu vou falar uma coisa pra vocês, pra você que eu percebo. Jogadores de Dawson, quando tentam colocar main, normalmente eles vão pior. E aí se arrepende de ter colocado outro boneco. Eu vejo isso de vários jogadores. In the game, but they found a way to kind of mitigate the amount of damage and effect that it has on him in those high stake matches. Now, another thing I like as well is... Então, eu sinceramente prefiro que ele continue com o Dawson, porque eu acho que, tipo assim, é melhor ele tentar se adaptar com o Dawson do que ele achar que tá muito difícil, botar outro boneco e tomar um amasso.
to get the perfect power, to get the back throw. And then he has some of the most deadliest corner pressure Yeah, no, in for the sure. game. É, o Mr. Crimson, inclusive, aconteceu 2 vezes. Né, no final do torneio offline, UFA, tava de Dawson, começou perdendo pro Andy Walker, botou o Luke, perdeu. Voltou pro Dawson, ganhou o torneio. O CPT em que o Mr. Crimson se classificou foi a mesma coisa. Tava perdendo lá pro jogador de Kemi, botou o Luke, perdeu. Resetou a bracket. Resetou a bracket, começou de novo 0 a 0. Ele ganhou de 3 a 1 com o Dawson. Capcom Cup. Check this out, man. I love what they're doing with this. New scale figure in the works, as you can see. This is the second figure to join the 1/6 scale. Não era o Kyuzu, não, era outro cara. O Kyuzu já tinha rodado mais cedo. O Kyuzu tem uma Kemi também, é verdade. Mas não foi ele na final, não. Era uma Kemi muito boa, inclusive. That shows her a beautiful and dignified standing pose. Problemax tá jogando de Marisa e de Blanca. 3 aqui cuida terceiro mandou um superchat de R$2. Acha que o Punho leva essa vaga, Vimini? Hakudao, obrigado pelo superchat, cara. Impossível dizer. Tem alguns favoritos aqui nesse Last Chance Qualifier, Punk, o Kakeru, o próprio Problemax, mas dizer quem que vai levar eu não sei. Ribi, que tá no torneio. Big thanks to Pagoda, our food sponsor here, and I know Ringe loves this photo of Luke. He loves it so much that Jamie's having a drink over it. He's celebrating about it here. But yes, we've got to put the egg rolls in. Crush your cravings with the Pagoda snacks. We've been having these. We've been having them and munching on them in the staff room. And hopefully you guys keep an eye out for this as well. You may see certain James Chen eating them later. But yes, big thanks to Pagoda for being one of the sponsors here at Capcom Cup. Hora do intervalo, galera. A gente sabia que ia vir mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, a gente vai ouvir uma música do Ken aqui. A gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Primeiro intervalo. Ai, ai, ai. É isso, galera. 4 minutinhos. Pelo menos os intervalos estão mais curtos, né? Agora tá sendo só 4 minutos. Tiraram 1 minuto de intervalo, né? Eu não vou nem reclamar. Porque antes era 5 e tinha intervalo de 10 também, de vez em quando. Então, tamo no lucro. Galera, tem alguns comandos aí na live. Tá fixado no comentário também aí. Vocês querem saber o cronograma completo da Capcom Cup? Vini, que dia que o Namikaze joga? E o Juninho? Digita aí exclamação guia. E vocês vão ter o comando com o site aí do Pulinão, com o detalhamento completo de como que é o cronograma do Last Chance Qualifier, da Capcom Cup, quando que joga brasileiro, quando que joga Snake Eyes, quando que joga o Menardi. Então, exclamação guia. Quer ver as chaves desse torneio que tá acontecendo aqui, Last Chance Qualifier? Exclamação bracket. Amanhã a gente vai fazer o sorteio de um arcade da Second Impact compatível com PC e PS5, nativamente, sem a necessidade de adaptador. Você quer participar do torneio, você só precisa se tornar membro do canal. Você quer ter mais detalhes, exclamação sorteio. O sorteio vai acontecer amanhã, 4 horas da tarde, antes do top 16 do Last Chance Qualifier. Por enquanto a gente não... Assim, isso aqui que a gente viu foi o primeiro bloco, né? Então, foram poucas lutas ainda, a galera só tá chegando. Daqui a pouco a gente vai ver já os nomes de peso aí aparecendo, se enfrentando. A gente viu só o Yamaguchi até agora, né? Pelo menos nessa pool. Daqui a pouco tem iDom, daqui a pouco tem Nemo, Goichi. R$67. Fala, Vini. E o T-Force joga quando? Pedro Nery, obrigado pelo superchat, meu querido. The Force joga daqui a pouco. Exclamação The Force aí no chat pra saber que horas que ele joga.
Pro League vai voltar? Espero que sim. Agora que depois que acabar a Capcom Cup, eu e o Buiu vamos trocar uma ideia, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mostra essa camiseta do Metallica pra nós, aqui, ó. Bonita, né? Ó. O que vocês acharam? Falei que o Last Chance Qualifier vai ser cada dia uma camiseta do Metallica diferente. Cadê o Buiu? Exclamação Buiu no chat. Os de Corp BR, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. E Megadeth, curte também? Com certeza. Metallica, Megadeth, são duas bandas que eu gosto muito. People said 3 days of LCQ madness, blasphemy. Why are we doing this? But then what happened? Every single match being streamed. Curte Iron Maiden também. Essas bandas assim de metal mais clássicas eu gosto de todas. It's working out better than some people probably thought it was going to. For sure. Like, in terms of the spectator and entertainment value of it, this is exactly what all we want as viewers, right? Like you said, no match that we wanted to see on stream was skipped or ignored or had to be cut due to time. Everything was on stream. Everything that I wanted to see. Bikes, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. It's definitely working out in terms of entertainment. José Oliveira Júnior mandou um superchat de R$5. Hoje teremos Xiaohai volta pro corpo. José Oliveira, obrigado pelo superchat, meu querido. Tamo junto. Você lembra, né? A galera falando pro Xiaohai voltar pro KOF, daí ele matou o Punk. Só ficou o silêncio só o silêncio no estúdio. Cadê a galera agora do Xiaohai volta pro KOF? Opa, peraí que tá aparecendo aqui meu OBS de novo. Pronto, resolvido. Vini, curte Capital Inicial? Nem um pouco. Na verdade, eu acho que, assim, eu sou indiferente em relação a Capital Inicial, mas houve uma época da minha vida que eu odiava Capital Inicial. Porque todo mundo ouvia esse negócio. Chat de R$13,28. O Will que vai narrar a partida do T-Force. Mas eu explico. Não era só o fato de todo mundo ouvir. Um superchat de R$5. E que ainda tá no torneio. Você acha que se ele pegasse o personagem Tiran, ele chegaria mais longe? Deixa eu explicar a história do Capital Inicial. Eu tocava bateria, né, desde quando eu era adolescente, tava no ensino médio e tal. Aí, lógico, né, você toca bateria, vai ter um amigo seu que toca guitarra, vai ter um amigo seu que canta. Vocês vão fazer uma bandinha pra tocar as musiquinhas. Eu gostava, desde muito cedo, de Metallica, Guns N' Roses, né? Uns hard rock, uns heavy metal, né? E eu queria tocar essas coisas. Eu aprendi a tocar a bateria por causa do Lars. Beleza. Aí meus amigos queriam tocar o quê? Capital Inicial, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Irmão, eu tinha um ranço dessas bandas. Porque daí eu queria tocar as músicas que eu gostava e tinha que tocar esses trecos aí. E assim, hoje eu até, Engenheiros do Havaí mesmo até não tem nada contra. Mas, pô, eu odiava ter que tocar esses negócios quando eu queria estar tocando um Master of Puppets. Queria estar tocando um Injustice for All. Comprei um pedal duplo. Aprendi a tocar pedal duplo pra tocar uma One, né? Queria tocar. Aí os caras queriam tocar. Pô, ela surgiu. Ah, pelo amor de Deus, eu ficava puto. Enfim.
Foi até engraçado lembrar dessa história agora. Mas assim, não é que eu simplesmente de graça, né, não gosto dessas bandas aí, não. É porque eu tocava contra a minha vontade quando eu só queria ser feliz e tocar um Metallicazinho humilde. Faz parte, já passou, faz muito tempo isso. Deixa eu ler aqui o superchat de vocês. Michel Dias mandou um superchat de R$5. Boa tarde, Vini. Sempre gostei da trilha de STF. E gostei de algumas dos 6. Você gosta de alguma da série? Clemilson Correia mandou um superchat de R$Cifran 10.9. Quem é o T-Force PQ? Muitos falando dele. Marcos Paulo, o Buiu vai narrar a partida do The Force? Tomara. Obrigado pelo superchat, meu querido. Felipe Castro, Ribic ainda tá no torneio? Sim. Vai jogar amanhã. Você acha que ele pegasse um personagem Tier 1, ele chegaria mais longe? Pô, chegar mais longe, o cara tá vivo no torneio. Vai jogar amanhã, o que mais você queria? Se ele pegasse outro personagem, eu não sei. Mas, pô, ele tá vivo no torneio, tá no top 16. Ele já chegou mais longe que dá até agora, pô. Calma. Obrigado, Felipe, pelo superchat. À tarde, Vini, sempre gostei da trilha do Street Fighter. Gostei de algumas dos 6. Você gosta de alguma da série? Gosto. Alpha 3, Street Fighter 3, Street Fighter 6, Street Fighter 2, gosto de todas. Street Fighter e X3 também. Quem é The Force e por que muitos falam dele? É o jogador brasileiro que não foi jogar o Last Chance Qualifier, mas que vai jogar daqui a pouco. Clemilson, obrigado pelo superchat, meu querido, tamo junto. Valeu, Michel, também aí pelo superchat, tamo junto demais. Olha só pra quem queria ver um Dawson. Cadê a galera aí que queria ver Dawson? Olha aí o Zaferino. Não ficou no burnout, mas agora não tinha muito o que fazer. Era só um perfect pair ali pro Jasdeiro, mas ele não conseguiu. Opa, deixa eu tirar aqui o negócio da tela aqui que tá... Pronto. Well, they don't do it as much anymore because, like, there's no damage from floating up top. All you have is access to the teleport, Yoga Comet, so on and so forth. You still got to be on the ground and get. Nossa, bom teleporte, hein? That's the furthest thing that carries him across the screen, by the way. Got his opponent cornered there. Nice roundhouse. I love when I watch F-Champ play this matchup as well, by the way. They drive rush into the long. Eu lembro que tinha uma época que jogadores de JP falavam que essa matchup era difícil pro JP, né? Como que esses caras gostam de inventar um monte de coisa pra passar pano pro boneco? And I know if you perfect parry a trig live without drive rushing into it, you actually can get a stand fierce. Oh, that was a sick conversion. Very nice work. Oh, it gets above his head, gets the Bom teleporte. Nossa, bom perfect parry agora do Zaf. Já era. Vai matar. Ele podia ter matado. Ah, mas tudo bem. Ah, meu Deus do céu. Calculou errado a distância. Mas aí, ó, não tem nem como falar que é culpa do boneco, né? Zaferino tá viajando muito. Podia ter matado no combo. E deixou pra tentar matar no burnout e se lascou. Burnout. If nothing else, not damage directly, but burned out. His only defensive option right now is the Yoga Sunburst, but I don't think Jazero is going to be close enough to even allow him to do that. Burnt himself out in the process, so he will expedite the recovery. Tudo bem, isso aqui é bom pro Jazero porque ele vai ser recuperado do burnout primeiro. Talvez não mais. É, o Zaferino vai se recuperar primeiro. Tá bom pro jogador de Dawson isso aqui, hein? Olha lá, se recuperaram junto. Só que o Zaferino tem nível 3. Ah, já era. Mata agora, filho. É, ele foi pra rota de nível 3 ainda. Nem precisou. Tudo bem, 1 a 0 Zaferino. There you go, see, sticking on the ground before he goes back into the air. He's as elusive as can be. That's the idea. Yep, there he is up there. Ok. Did a good job, actually. Ah, errou o teleporte. He messed up. I think he missed the drill kick. Interesting. Oh, yeah. Nice little movement forward by Jazero. Ok. Slow on drive, but he's got a big life lead. He's got the other side of the Se o Dawson acertar um soco forte aí, 2 socos fortes deixam o JP no burnout. Ele tentou. Nossa.
It could help with the regeneration process. I could be wrong in that regard, but No, yeah, that evasion part of it. Olha a altura do pulo do Dawson. É muito engraçado. going out there is Jazz. Bom antiaéreo com a magia. Early stun here. E agora? Isso aqui não vai matar. Yeah, there's some cool options here. Vamos ver o que ele vai aprontar. Vai fazer o nível 1 pra estender um pouco o dano. Bom uso da magia. Se o JP levanta no super ali, tava morto. Ah, o nível 2. Bom uso do Drive Reversal. Isso foi inteligente. Nossa! Zaferino dando aulas. Oh, que teleporte agora pra evitar o Triglave e vencer o round. Another one. It's match point now for Zaf. And I think that's something I've seen him and probably one or two other Dawson players do. Get that teleport in to get in there and stop Jazero from being comfortable. He was trying to establish a zoning game there, Daigo. Ok, Zaferino no limite do drive, só que o Jazdeiro também tá. Nossa. Ok, boa perseguição. Drive Reversal. Pro Zaferino até que é inteligente fazer isso agora, porque ele ainda tem bastante vida. Já era, já era. Será que vai matar? Ah, meu Deus do céu, calculado perfeitamente o nível 1. Zaferino com a vitória. Na moral, jogou muito. And winner plays against No Respect, another good player from Northern California. So again, it's never going to get easier as you move forward. So Dawson offers a different kind of mobility in these kind of matchups, and I do feel when I think we mentioned this before, when the zoners go up against one another, it's how do you avoid the other person's control, establish your own, and then maintain that control. We kind of seen that with Zaferino using all the options. O Zaferino jogava de Sagat no Street Fighter V. É engraçado ver ele jogando com um personagem tão diferente. Assim, Sagat e Dawson são zoners, né? Mas são zoners que você joga completamente diferente. Sagat é zoner de projétil, Dawson é zoner de botão. But managed to pick himself up. There was some fantastic conversion there from Jazero, but I think he was autopiloting at times because he wasn't being conscious of when the opponent would make the read to go past his zoning game. I think some JP players suffer from that regard. But yeah, other than that, great performance there from Zaferino. He might not be happy with that, but he advances deeper into the bracket. Yeah, I think that may be right, yeah. Again, just knowing how much he's been traveling internationally too, not just within the US. I know that inclusive, falando em JP e Luke já encheram o saco. Ontem, postaram as estatísticas dos personagens mais utilizados no primeiro dia do Last Chance Qualifier. 18 Looks, 15 JPs, 15 Chun-Lis. É mole? 18 Looks, 15 JPs e 15 Chun-Lis. Foram os personagens mais utilizados. O Ken deve ter ficado quase perto do JP e da Chun-Li. Deve ter tido uns 13, 14 Ken também. Then the journey gets a little bit more arduous, but it becomes a bit more rewarding when you stick with it. But Dawson's a weird one because I see it with Crimson sometimes as well. He puts in so much work, and then he has to fight a whole. Não é mostraram 10 partidas do Moke. Tinha 15 Chun-Lis diferentes. Não seja lunático, né? Os caras não tá contando toda vez que a partida da Chun-Li apareceu no stream. Tá contando o jogador de Chun-Li. It may happen again. It ended up happening by the end of the last game. That's not how it started out for that character, but by the end of things, he was in a pretty good spot. So you never know. I'll always stand by this. If they're never going to do this because they're integral. Ultra David joga de Dawson? Eu lembro que ele jogava de Honda. He's definitely designed with those things in mind, of course. Yeah. I mean, I think that they have to give. Inclusive no 5 também ele jogava de Honda, mudou pro Dawson. Credo. Anyway, we are moving on to the next one. We brought this up as one we would see. It's Aqua on the left. That's Jace the Ace on the right. Formerly in Cali, a very Quem vai jogar agora é o Aqua e o Jace the Ace. Galera, o Jace the Ace é um jogador que jogava de C-Viper no Street Fighter 4. Quem gostava da Viper? Ele era uma das melhores Vipers na época do Street Fighter 4. E o Aqua é um jogador de JP japonês. É um JP muito forte. Estão vendo ali a hitbox dele, ó. That even in 5, when he came back for a little while, he was good right away again. So I think this is going to be probably him looking good again too. Entendi. Mas ele joga de Honda no Street Fighter 6 também. Ultra David sempre foi um dos únicos main Hondas fiéis. But yes, Aqua
Não sabia que ele também tinha um Dawson. Legal. Vamos lá. Fantastic JP, good philosophy. He's got some tech there, so I want to see if JCS actually knows how to counter or even block it, because I'll say this again, JP's got some of the most deceptive mix-ups in the corner with those phantoms there. Hey. Starting off with a crouching beating punch. JCDace jogando de Ken. Essa skin do JP aí, especialmente essa cor, eu acho muito bonita. É a cor que o Brian F usa. Quem aí assiste o Brian F? Ele usa essa cor aí. Eu acho muito bonita. Aqua though burned out. It's still not particularly too good because again, Ken has to... Ei, cadê a punição, filho? I think he missed the heavy punch. Gets hit with the triple flash kicks and just trying to get him to stay stationary before he grabs him, which he does. Nossa, hora errada de dar attack, hein? Isso aqui vai matar. Podia ter matado. Nossa! Ah, meu, que é isso? A entrega da paçoca é real. Podia ter matado 2 vezes. Meu Deus! Que Dragon Lash! In the finals of the Midwest CPT, he just runs in, does OD Dragon Lash with the heavy one. And this is the thing as well. In this matchup, JP has to be cognizant of how Ken's going to run at him. It's only going to be on the ground. The jump is the hardest he has to Zack se tornou membro do canal. Nossa, deixei de agradecer aqui o superchat do Clemilson. Ah, não, já respondi sim, né, Clemilson? Obrigado mais uma vez. Isaac, obrigado por se tornar membro do canal. Tamo junto. Nossa, bom If Punish. Ele podia ter gastado o nível 3. Prefiro não gastar. Os 2 jogadores estão bastante gananciosos. Já era, aqui vai matar. Bom agarrão. Ai, ai, ai. Será que ele vai gastar? Ainda não. Prefere o setup. Bom target combo. Agora é o momento do Ken brilhar. Cuidado com a Ninja. Ok. Ponte aéreo. Ah, o nível 2. Boa sorte. Troca de lado. Conseguiu um bom dano, pelo menos. Ele vai gastar o nível 3 pra colocar o Aqua no Burnout também. E a melhor parte é que o Jace vai se recuperar do Burnout antes do Aqua. Olha lá. Pode existir... Ah, já era. O Aqua levantou apertando alguma coisa. Aí pediu pra morrer. Jace the Ace. I don't think he could have done level 1 in between because he just had level 1 still, right? I don't think he had level 2 yet. No, he had level 1. So because he done the fireball from far away, he'll have more frame advantage than normal. Sure. The second one might... Quer trocar o cenário, Jace the Ace. Once you're hit by that fireball, that might be right, yeah. So... Oh, boy. A bit unfortunate. Okay, again, although I haven't seen Jace play in this game, mas parece que ele não trocou o cenário, foi nada. Parece que tá no mesmo. Ah, trocou sim. Vamos lá. Daigo já foi de base. O quê? Vocês viram esse Option Select? Agarrou, o cara pulou pra trás e ainda deu tempo de tomar um chute forte. Que boneco. Bom Perfect Parry. Literally got a split second to catch that because the jabs are pretty fast. Yeah. But Jason's made really good use of this neutral tool. The jab, that is to say. Yes. I'm going to convert into the Shoryuken here, and not going to be too scary. Okay, just held up to try and avoid a throw. Okay. Wake up, back, medium punch. Okay. Very cute, expecting that the opponent would be worried, and he was right. So Jace, that said, has the life lead still, even still. It's coming. Yes. Here it comes. He's already parrying. Gets the grab in between. Ok. Yeah, but he'll build me from the throw because the throw's got nothing to do with what Lavushka's going to do. So. Tá buferando ali o Jace.
He's in there. Ah, morreu. Já era. Turn that into a kill on the round. So a nice little comeback by Aqua. It was bit by bit, but it was enough. What throws a lot of people off is when he does do the Ah, que foi esse Tatsu? Meu Deus. Ei. Bom antiaéreo. Esse antiaéreo do JP era uma das coisas que precisava ser nerfada sobre esse boneco. O boneco tem um dos melhores antiaéreos de botão do jogo inteiro. Famoso antiaéreo de criança. But I think that's why Aqua's jumping. He thinks if he's trying to bait the amnesia, he can jump out and get the positional advantage for free. And there's not a big risk if you just get by the jab. It's not going to be a lot of damage. Yes, of course. Ei, bom perfect parry. Será que ele vai gastar o nível 2? Não, ainda não. Probably what he was looking yeah, for. I think so. So Jace now has a chance to make this comeback. Olha o nível 2. Ele tentou o air throw antecipando o pulo, vocês viram? Só que não pegou. Ih, já era. Se colocou no burnout, já era. Because been fighting from the left side of the screen, especially in the corner, for a fair bit. These conversions have been working, but there's been slight miscalculations on the meter build. Lavushka hasn't been the maximum output he's wanted. Is he going to worm his way out of this one? Think about all the jabs before. Ei, Troll Loops. Ei, vamos lá. Mata no Troll Loop, isso aí. Ei, o Amnesia finalmente veio. Ah, ele lembrou que ele pode fazer coisas pra se defender, que pena. Meu Deus. Ih, ele vai gastar, hein? Será que ele vai gastar? Não, vai pro setup. Jace holding a nice spot on screen, in and out of effective ranges there for JP. Agora ele vai gastar. It's gonna be a huge amount. Dude, that caught the recovery even after he done that. He might have a slither of health. I could be wrong. There it is. He lives, but barely. He puts out a similar departure instead. OD just to bolster. Hey. That may have been Jace reading teleport in, but consegue a vitória ainda o Aqua. That's a huge thing about that as well. The CA version puts you full screen as opposed to the Super R version, which leaves him a little bit closer, so it gives him a lot more breathing room to kind of recalibrate his mind and breathe and work there. But it's one apiece now, David. That was the first stand on us that we've seen by Jace in that range. Okay. Taking control. Amnesia. Again. Interesting. Bom agarrão. Jace's timing on the parry, I love it. Yeah, not always a perfect parry, but it leaves him in a no-risk scenario. Right, you might as well do it. Yeah. Frame try. Ei, boa conversão. All right, yes. Boa paciência agora do Aqua. Burnout. Influencing how this goes here. Well, he might have influenced the decision because he's only got ok. to work with. Nossa, conseguiu a contestação. Aqua can't be comfortable for e agora? Errou o crosscut, isso era um crosscut. Meu Deus. Ah, ele conseguiu a barra de volta. Agora quem vai ficar no burnout é o Jace. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, que tragédia. Ó o nível 2 vindo. Pra fechar o round, fica vendo. Ah, isso é punível. Jace with a significant read attempt. Aqua was ready for it, and he now is at match point after having weathered. Que entregada, hein? What a turnaround. That's what can happen, man. When you drive. E o Aqua nem precisou gastar o nível 2. The whole game flips on its head, all because of your management. Both of them changing up with their normals here. Oh, punish count on the recovery frames there. Interesting. No. Oh, boa reação. Provavelmente ele vai forçar o burnout. Nível 2? É isso que ele vai fazer. Toma. Agora aguenta. Ah, erro de execução, não tava... O jab tava longe. Ah, meu Deus do céu. Tragédia acontecendo pro Jace. Boa sorte contra o nível 2. O agarrão pode ter acabado aqui. Toma aí, ó. JP também tem Troll Loops. Acabou. Meu Deus. Desandou muito rápido, hein? Errou num round e morreu de virada. Errou no outro round e morreu de virada. Dá a chance pro JP aí, vai. Vai dar tudo certo. Brilliant start there from Jace. A couple of scenarios where, again, I hate to sound like a parrot at this point,
JP sends you full screen. They get a bit too lax, they get a bit too comfortable. And they're kind of they're paying attention, they're not vigilant towards how each character will approach them in many different ways to avoid the phantoms. And Chase, I love the parry timers as you alluded to before, David. Jogar torneio desse tipo é assim, tem partidas que a gente joga às vezes, a gente erra uma vez, o cara não pune, erra duas, o cara não pune, erra três, o cara não pune, erra quatro, o cara continua ainda deixando a gente jogar. Aqui, tudo que precisou pro Jace foi errar uma vez em cada round, e ele tomou 2 viradas por isso. Daigo foi eliminado por um JP ontem, foi? But nevertheless, Aqua had that comeback within the round itself. Was able to find the full screen. Yeah, you might be right. I think he's looking for the level 3 in that scenario. Maybe he should have done the double dry brush cancel on the ground. He would have got the meter he needed because super meter building in this game is extremely good. So. Matheus Ujan Schmidt tornou membro do canal. Matheus, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. Valeu. Hoje tem Tokido? Não, Janderson. Só amanhã. Tokido já está no top 16. Vini, ainda tem algum Ryu vivo? Eu acho que não. Os Ryus já foram de base. Higuchi joga hoje? Sim. W Falcon was in the cup last year. W Falcon was, he was, yes, the Seth player, I remember. Okay, good to see him still playing. Zaffarino is awaiting the winner of Yamaguchi and Dr. African. That's going to be pretty cool. And then, você acha que o Namikaze vence o Fudo? Acho que ele tem chance. Potentially, Allking could have 2 JPs in the run going up to the winners final if he beats. Quando é a final da Street Fighter League? Sábado que vem. Kakeru também só joga amanhã, já está classificado para o top 16. O Ribeiro, é que as pools, né, elas estão indo muito rápido. Então os caras jogam, daqui a pouco já é Winners Finals, classifica os jogadores de tal pool. E aí a gente vai para a próxima pool. Então eu imagino que os Aferinos, né, ele ganhou a última, ele já deve jogar aqui a próxima e depois ele já vai disputar pela Winners Finals. Ah, mas não é ele agora não. Agora é o Oil King. Galera, quem queria ver o Rei do Petróleo? Campeão da Evo Japão 2023. O Rei do Petróleo. E mais uma vez um JP. Picked up Rashid, didn't have a very good opinion of Rashid at the time, and I said, give it a little bit of time. But Vamos lá. He shouts to Brutus. He said, it's only going to take Gachigan to win one event for everybody to change their minds, and lo and behold, it happened. It did happen. And he went back to Rashid, and I love the way he plays it. The Oil King style is there. One thing that really stands out to me when he plays Rashid is how not to do that. Abriu o round com command grab. Esse JP tá em 2077. Se acertou no Rei do Petróleo, então ele tem o cérebro gigante. Agora aguenta. Burnout contra Rashid. A melhor parte de você estar no Burnout contra o Rashid é que ele faz pressão com projétil. E o nível 1 do JP não tem invencibilidade contra projétil, né? Os supers de nível 1 do jogo não tem invencibilidade contra projétil. Então se você só tem nível 1 contra o Rashid, você tem um grande problema. Amnesia, tá no Burnout de novo, ó. Ele quer de novo tomar magia infinita, fica vendo. Só que agora ele tem nível 3. Agora ele não precisa tomar magia infinita. Nível 2? É, esse nível 2 aí é igual ao do JP. É só você colocar na tela e ganhar o jogo. Olha isso. Nível 2 do Rashid e do JP. Os dois a 80 por hora.
Toda vez que vocês verem esses supers na tela, pode saber que o oponente vai perder. I mean, right, yeah. I love the level 2, the way that he gets to use it. It feels like a kind of classic Street Fighter game where there are just checkmate scenarios. Essa cor que o Rei do Petróleo usa é muito bonita, né? Rashid laranjado. One thing I really like about it. It's more of an offensive look from Falcon. Too far for the crouching Pierce, unfortunately for him. Goes for the light Arabian Cyclone, gets Ei. in his tracks, he doesn't steal some frames here. Nossa, meu Deus. Boa resposta agora do Falcon. From Oil King. Immediate reaction there, good stuff. Ei. Again, bar just in case. Olha o King preparado com os antiaéreos. Ok. Nossa. Ah, tava farofando. Se tornou membro do canal. Pedro Wolf, obrigado por se tornar membro do canal. O Oil King tava farofando. O segundo golpe do JP não pegou. A subida saiu instantaneamente. Canalha. Olha lá, agora os dois personagens têm nível 2. Vamos ver qual que vai jogar muito primeiro. Olha lá. Pronto. Olha isso. Não adianta tentar fazer alguma coisa, filho. Olha o dano disso. Tenta brincar com o nível 2 do Rashid aí. Vai, JP. Você merece. Toma. Toma a subida no negativo. Toma. Pra ficar esperto. Toma essa loucura. Another JP for him. Now, I was talking about Oil King's uses of Arabian Cyclone, but EXPin and Mixer did its due diligence there, and I promise you. Não gostei. Asmei. Ah, que delícia, rapaz. Tomou o nível 2, do jeito que o JP gosta de ganhar, né? Assim que eu gosto. É o Rashidão. Yeah, that was really the first interaction that was like the big stolen turn. And it was the one that killed. So luckily for Oil King, like that was where you first get to test it. And if you win, you just get to move on. That's like an ideal situation. He had a lot of life too. So even if that had been blocked, he wasn't going to lose that round. He was up in rounds as well. So just as a risk to take, although it is characteristic of. Se eu sou casado, ainda não. Mas em breve. Em breve no cinema. Eu namoro. Rashid does fairly well in their matchup if you understand how to unpack his tool set is when you get the Yasar slowly encroaching on the opponent in the corner. JP can't do a departure and set up the whole Você acha que o Juninho Lais consegue vencer aqueles caras? Acho, com certeza. Am I going to do an unsafe eagle spike which make the tornado make it safe? Too much to think about, man. Mental overload is crazy. It's really cool, for sure. So that means, again, it's going to be Aqua versus Oil King. Now, on the other side of things, we're still not even in winners semis. That's nuts. Yamaguchi and Dr. African. That is crazy indeed. Look forward to that. But I believe Casamento com bolo temático do Street Fighter? Acho que a minha namorada não deixaria. Yes, one of them will be chegar com um bolo do Ryu. Ela vai falar assim: pô, acho que tá na hora de a gente já começar a assinar os papéis do divórcio. Collectible action figures you see on the screen right now. You can check out the figurines on the website there. Some new ones have been made. I saw you guys advertising, talking about them in the last stage of the season. Nenhum comando tá prestando? O bot tá foda hoje. Eu não sei o que fazer. É o bot, canalha, sem vergonha. O bot tá com preguiça, cara. Eu não sei por quê. Os comandos deveriam estar funcionando normalmente. Tá tudo ligado aqui. Steel Series Arctis Nova Pro. It's the official headset of Capcom Cup X. And did you know, players tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. Não tô entendendo. Than any other brand. And this week is going to be no different, as of course they're here sponsoring Capcom Cup, helping somebody become a millionaire by the end of next. Como assim, como tá o sorteio? Is insane to say. We're going to draw closer and closer to that indeed. But hey, necessary games require necessary breaks for us on the talent side of things. What we are going to do is take another configuração no meu PC é um Ryzen 3700X, uma 3060 Ti e 32 GB de memória. Como que eu faço pra entrar na escolinha? Se tornando membro do canal Tier S+. Propaganda. Vamos lá, vamos ouvir a música do Ken de novo.
Tô achando que eu vou colocar a música do Rashid. A do Rashid é da hora. Essa aqui é braba. Tem hora que o bot, ele funciona, vocês estão vendo? Mas tem hora que ele não funciona, não. Eu não tô entendendo como que tá esse bot. Ai, ai. É, meus queridos, ó. Primeira hora da transmissão. Sobrevivemos. Só tem mais 7. Né? Eu trabalho com o YouTube. Eu também narro Street Fighter, né? Às vezes eu pego alguns trabalhos desse sentido. Inclusive, semana que vem eu vou narrar Capcom Cup no canal da Capcom. Eu tô fazendo Last Chance aqui no meu canal. Inclusive, galera, já fica o aviso, hein? Semana que vem, quarta-feira, Capcom Fighters Brasil. Eu espero vocês lá. A Capcom Fighters Brasil transmite tanto no YouTube quanto na Twitch. Então vai dar preferência de vocês. E lembrando que a grande final vai ser eu e o Buiú, tá? Então, domingão, Capcom Fighters Brasil, Vinicinho e Buiú. A dupla dinâmica. Pra quem tá com saudade. Mas eu vou estar lá durante a semana toda. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Alô? Voltou? Ah, então tá bom. Foi no intervalo, tá tudo bem. Né? Vamos lá. Fueled by Pagoda, and I am joined with Veggie and Lord Venom. So, something that's the reason that we have you guys here, of course, for more some Salve, Arthur. is because you are the Street Fighter League EU champions. Veggie, I gotta start with you, man. You and Phenom, of course, are like the flagships. Ó o Lord Venom aí, ó. Ontem o Lord Venom jogou bem, né? Mas perdeu pro Noah. Depois foi eliminado. Também caiu no grupo do Tokido, né? Você vem todo feliz jogar a Capcom Cup, jogar o Last Chance Qualifier, cai no grupo do Tokido. Aí é duro. Pedro Wolf, obrigado por se tornar membro do canal, ó. Beijo no seu coração, mano. Tournaments and going to Street Fighter Leagues finally paying off. I mean, I can only speak from what I experienced, and I think they're very, very happy for us. And for us, of course, it's the first Street Fighter League season of Street Fighter 6. Rudy Linex se tornou membro do canal. Rudy Linex, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no coração. Zidane FGC, obrigado aí pelo superchat. Beijo no coração, meu querido. Tamo junto. So, of course, I feel like a lot of people at home, they know about my man's Veggie. A lot of people know about Veggie on sets. O Veggie, ó, o Veggie vai jogar o Last Chance Qualifier também, galera. Ele joga de Zangief. Ó, o Lord Venom já foi eliminado. Já era. You know, there was teams that could have picked you up for Street Fighter League and they passed.
and then it turns out Zidane that you mandou were superchat the de diamond in the rough. R$2. So just let the people know where are Valeu, you Zidane, from tamo when you junto, get mano. Street Fighter, you know, the basics. Okay, so O Daigo já foi eliminado. Marvel games, and then I jumped to Street Fighter 4, and I was playing Street Fighter 4 since I was 13 years old, but I was just playing online. And then I played Street Fighter 5 for the first 2 seasons. I did well, but I couldn't travel because I was still under 18. And then when I stopped playing 5, and then when Street Fighter 6 came out, I tried it out, I liked it, and apparently I did well online. I got picked up for Street Fighter League, and you know the rest. Oh, I definitely do know the rest. And, you know, you actually ended up with the highest... Lord Venom, que é um jogador da Polônia, né? Acho que é isso. O pessoal tava falando aí ontem. E o Veg é da Noruega. Noruega? Eu acho que ele é da Noruega. Eu acho que o Veg e o Finon são conterrâneos. Jogadores noruegueses. Ou é Dinamarca? Dinamarca, né? Ih, eu não lembro. Não lembro agora. Mas é por aí. But we started just, looking replays, studying the players, and somehow everything worked out. Okay, and then of course, for people who don't know, my man's Lord Venom originally from... Os grupos da Capcom Cup funcionam igual as pools? Não, Juninho. Na Capcom Cup, todo mundo do grupo se enfrenta. O Last Chance Qualifier é um torneio de dupla eliminação. Você tá na chave de cima, você perde, você vai pra chave de baixo. Se você perde na chave de baixo, você está eliminado. A fase de grupos da Capcom Cup não é assim. A fase de grupos da Capcom Cup, todos os jogadores do grupo se enfrentam entre eles. E os jogadores que somarem mais pontos avançam pro top 16. I was thinking that guy's the cheerleader. That was really good. Yeah. So it's like because the last games in the league, it's not the same as the playoffs. Like the mental, how you come into it. When you come into the playoffs, it's like it's a clean slate. It's do or die, right? So you have to you'll just be really on fire. So, okay, well that same thing could be applied to you guys winning Street Fighter League EU versus now. What we're about to have is the World Finals. So last thing I want to ask you, Veggie, is specifically you guys are going to have to be going up against, of course, FAV and Team Bandits from United States, from Japan. How are you thinking you guys match up with them? Are you confident that you Max Fighter, não teremos trailer no domingo. Não teremos trailer nenhum durante a Capcom Cup. Pra galera aí que tá na expectativa de ver o Akuma, qualquer coisa nesse sentido, tirem o cavalo da chuva. Que a Capcom já avisou que não vai ter anúncio de nada. Na Capcom Cup, saem 2 jogadores de cada grupo. São 8 grupos. Dali sai o top 16. Aqui no Last Chance Qualifier também saem 2 jogadores de cada pool. São 8 pools. Um jogador sai pela Winners, outro pela Losers. You know how godlike you gotta be for your nickname to be the Moose, and we still fear you. Phenom is a bad man. Same thing goes for Lord Venom, and of course, my man. We didn't even talk about y'all last player. We haven't even brought him. Where is he? He's playing right now. Yeah, okay, so he's playing in the LCQ. He's currently playing right now. Não, a galera... Quem tá achando que a Capcom tá falando que não vai ter anúncio só de trollagem, vocês estão ficando malucos. É a Capcom, não é o Serginho Malandro. Gotta love 00 Nation. Their enthusiasm and effort knows no bounds, and they got a good camaraderie in that team. So looking forward to watching them in the SFL World Championships in a week's time. Definitely right. Galera, eu vou narrar o Last Chance Qualifier inteiro aqui no meu canal. Capcom Fighters eu só vou estar lá a partir de quarta-feira da semana que vem. São 5 dias. De quarta a domingo. And it's going to be Yamaguchi versus Dr. African. This is a real test. Ninguém tá falando que a decisão da Capcom é inteligente, né, de não anunciar nada. Eu também acho que é uma grande oportunidade desperdiçada. Yeah. You meet awareness, I've made this new category called punishment awareness. Okay. Because there's 4 things you think about when you're punishing something. Okay. Agora é Yamaguchi contra Dr. African. A partida vai ser boa, hein? Aí, ó, o Dr. African usa o cabelinho da moda dos personagens de jogos de luta.
Daigo just want to dead off this guy's health bar. Maybe you want to get Oki. O cabelo do... Like we said before, do Killmonger is a perfectly solid DJ. It's there. And whenever someone goes, I want a character that's high damaging, if they don't... Vamos lá, é DJ contra a Marisa. They're not that far apart in terms of damage. Só que eu vou falar pra vocês que eu gostei mais do estilo do Dr. African, porque o dele tá mais comprido, né? O do Killmonger é mais curtinho. Didn't end up working out, of course, but he did make a very deep run. He showed up and did great work. And he's had some really big top 8s over the end of Street Fighter V and in Street Fighter 6. He kicked things off there. Now, do you know what's interesting about this matchup here? As I said before, DJ's mind game round throws is amazing. And then I said about Marisa, her defensive options lose to throws. So as long as Dr. African's not on his backside, I think he'll be alright. Dr. African tá trazendo a Marisa de terninho dessa vez. That knockdown come against you. Try to get the whip punish there on the Gladius with the stand heavy kick there to Yamaguchi. There's the air slashes. He's got to be careful with the heavy one. If I had to be finicky about downside to DJ, it is hey. But good conversion. Ooh, early on it, you knew it was coming. He's done that twice today. Yeah. Yep. Happened to come. Still his turn, he's patient. Ok. Didn't get the punish counter on that jab because it would have got the knockdown there for him. No limite da barra de drive agora o Dr. African, burnout. Ei, bom perfect parry. Ele vai gastar o nível 2 pra inverter o lado. Inteligente. Olha lá. Toma. Well, he's got the whole stage. We talked about his horizontal control earlier. His pressure up close, he does not have great defensive choices. Ele queria fazer a joelhada. Especially at this stage. Boa defesa. Não puniu. Nossa, cara, que boneco. Nossa. Ele esperou um pouquinho pra ver se vinha um super nível 2. Depois finalizou bem jogado pelo Yamaguchi. Que virada. I got you. Safe jump. Air Slasher. Nossa, os Perfect Parries estão como? Boa inversão de lado. Throw Loops. Hey, mais um. Hey, quem gosta de um throw loop aí, levanta a mão. Toma. Ninguém levantou a mão. Nossa, já era. Acho que o nível 2 vai matar. Vai encher o nível 3. Ah, meu amigo do céu, que boneco. Tá maluco? Eu achei que com o nível 2 matava, mas encheu o nível 3. Splurge those resources, tap into the savings to get the round. So be it. That's what Yamaguchi did. Baby. He's probably a sleeper pick in this LCQ, by the way. He's looking great so far. Dr. African with his idea of getting out is happy to find a hit on that. Look at the dry gates. I mean, yeah, for sure. For sure. Not actual damage. Baby. Unfortunately for him, it's the connection. Cara, o DJ é um boneco muito estiloso. A Capcom só precisa dar uma nerfada nesse boneco aí pra ele ficar um pouco menos intancável. Porque o boneco é muito da hora. The safest option that Yamaguchi could have gone for there, so Dr. African making a nice and understandable read. He can't throw out Gladius now and he knows it as well. Vantagem de vida do Yamaguchi muito grande, o pulo neutro na hora perfeita. Quantas vezes o Dr. African tá pagando caro por causa de usar o Superman Punch, né? When you're laser focused in that mid-range against Marisa, some of these things are actually pretty reactable. Yeah. Especially if you have the spacing correctly against the Gladius. Everything else you can avoid. Knockdown, that was a hard knockdown as well from the sweep. Nossa, ele tentou andar um pouquinho pra trás pra ficar na distância do Whiff Punish, mas não conseguiu. Bom pulo neutro. Ei. Baby. O limite da barra de drive agora é Dr. African. Nossa, bons perfect parries. Nossa, que antiaéreo. Burnout. Complicou. Será? Ah, foi lido. Na hora errada pra contestar. Ele tinha que tomar uma decisão, senão ele ia morrer do mesmo jeito. Burnout contra o DJ é muito idiota.
Ele tinha que arriscar. Qualquer decisão aqui era vida ou morte. Ele arriscou com o nível 3, mas foi na hora errada. Yamaguchi avança. It was a good start from Dr. African, but again, as time went on, Yamaguchi's situational awareness just became more and more apparent to us, what he was looking for and what he was ready to react to. This is where you trust your reactions against someone like Marisa, right? Space against the Gladius. É, a Capcom falou que vai balancear o jogo uma vez por ano, né? O jogo não tem um ano ainda, então... Quem tá esperando um balanceamento, achando que já passou da hora de ser balanceado, vai acabar se frustrando mesmo, porque a Capcom já avisou desde o começo que seria um por ano. Looking very strong. Yeah, that was great. That was really brilliant. And it's the thing, when you're low on drive resources, he built a lot of meter in that combo. Yeah, when you're low on drive gauge with Marisa. Eu respeito a decisão da Capcom de balancear o jogo uma vez por ano. As coisas que eu acho que a Capcom tá fazendo errada com esse jogo são mais em relação à monetização do que balanceamento. Preço de cores absurdos, abusivos, preço de skins absurdos, falta de conteúdo single player, fica colocando um monte de skin no Battle Hub. Podia estar dando mais atenção pro Fighting Ground. Agora o balanceamento uma vez por ano eu acho que é uma boa estratégia. Tipo assim, vamos ver como que vai ser. Se a Capcom tá demorando esse um ano pra fazer um balanceamento bem pensado pra Season 2, eu aceito. Tem gente que acha que só balancear o jogo cada semana que passa, toda vez que alguém reclama no Twitter, resolve. Não é assim. A NetherRealm balanceou já o Mortal Kombat 1 umas 3 ou 4 vezes. Não resolveu foi nada. I think very highly of him as a player, so we'll see how it goes. In losers, by the way, Jace the Ace is moving forward. He took out Max Sama, actually a really strong player who happened to have a super tough matchup in round number 1 that he could not make it past. O que eu achei do Ed? Achei muito legal. In winner's side, again, we're waiting for Aqua versus Oil King and for Yamaguchi versus Zaffarino. Tem um vídeo do Maximilian que todo mundo devia assistir sobre balanceamento. Ele comenta a estratégia de balanceamento de várias empresas diferentes. Da SNK, da NetherRealm, da Capcom com Street Fighter, da Capcom com Marvel vs Capcom, Killer Instinct, né, quando era lá da Double Helix, acho que é isso o nome da desenvolvedora. E tem uma entrevista com os desenvolvedores de Killer Instinct, falando sobre o processo de balanceamento. E é uma das melhores partes do vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam. Vai abrir a mente de vocês sobre muita coisa. Tem muita gente que acha que é só sair balanceando o jogo cada mês que passa. Isso aí pode ser uma coisa que pode dar muito errado. Então, sinceramente, nesse aspecto eu respeito a Capcom, por não ter balanceado o jogo ainda. Desde que quando a Season 2 for anunciada, eles tenham feito um balanceamento, né, bem pensado, sem simplesmente se basear em choro do Twitter. Perfect parry on the trigger. I come from third strike, you know, it's not as good as it was in that game. Vamos lá, Aqua contra Oil King. Essa partida aqui é pesada. This is what I mean by he dictates what you do with your drive gauge. He's forced you to make a decision because you don't want this guy to stay on you like white on rice. Ooh. Conversion. A little bit too far for the down medium for Aqua. Oh, he tried a bait a throw, but people are very pulo agora do Aqua. No! When he baits a throw. Esse slide do Rashid é muito engraçado. Se pegar em Punish Counter, ele consegue combar no nível 1. E dá um bom dano. Bom bait agora do Oil King. Pescou o Amnesia. Didn't end up working out. Well, it leaves you vulnerable to drive rush throw, and someone you don't want building incredible amount of super meter is Rashid. You're looking at 2 of the best level 2 super R2s in the game. For sure. Okay. Using it as whiff punish tool. Oil King, briefly patient. He doesn't want to be that for long. Lovely check on the drive rush attempt there from Aqua. And what's he going to do? Misses the stride bug, unfortunately, there. Gonna get the conversion. Será que ele vai gastar? Dá pra matar com o nível 1. É. Bem otimizado por parte do Aqua aqui. Perfect. Perfect. Just about closed it out there.
And I think Oil King, if he plays his cards right, Oil King can get 2 Yasars in this round, David. That is possible, you're right. However, he starts it out in a bad situation. Not going to be free to get that going. Here we go. Ooh. Not there in time. Any other button, probably. Boa conversão. Vai ser um dano considerável, vai ter o setup, vai instalar o dedinho logo após o super. Vamos ver o que o Oil King vai fazer. Não, ele foi pro Oki. Nível 2? É. Vamos lá. Bom tech. Esse nível 2 não vai acabar sendo útil. Olha, o King se colocou no canto. O que será que ele tava pensando? Já era. É. Aqua 1-0. Didn't get anything out of that level 2 before, but this is a new game, new round now. Bom artware do Oil King. Ok. Tentou punir a aterrissagem agora o Aqua, foi uma boa ideia. Mas demorou um pouquinho. Mid-screen game is not as powerful as his corner game. He's got some tools, but the magic happens in the corner. The drive rush conversion. Because the thing is, he's actually very cost heavy. Like, to get you to the corner, he's got to spend all the resources unless you're going to wish something for. Nossa, o anti-aéreo do Rashid falhou. Deu pra ver que ele tentou. Yeah, I don't know that he was expecting it to work. It sure did. Just like that, he gets corner up close again. And that's going to be the round. Nossa, dropou. Meu Deus. A situação não parece boa pro Oil King. Ah, no! Isso para o Drive Impact, são 3 hits. Ah, se colocou no... O Oil King conseguiu parar o Drive Impact, mas se colocou no Burnout. Nossa, que conversão. Vai ter o nível 3, ó. Tome. What a price to pay actually for that. Jeez. Dude, that's like 55%. Yeah, it's a ton of life. It's a very Nossa, olha o dano. Humilde. Oh, bom agarrão. O nível 2? É, imediatamente. Vamos ver o que ele faz agora. Boa defesa do Aqua. Oi, o King não conseguiu fazer nada com o nível 2. Bom anti-aéreo. Que ideia agora do Oil King. A contestação, ele sabia que o Oil King ia fazer o empty jump, tentar alguma coisa. Jogadores se cumprimentam. Meu amigo. Boa partida do Aqua. I think what really stood out for me was from the first game, we saw how Oil King was trying to establish things on the ground, really trying to maneuver and try to get those drive rush cancels. Zidanic mandou um superchat de R$5. Daigo preso na blockstream desse boneco sem poder fazer nada, foi triste. Zidane, obrigado pelo superchat. Tamo junto, meu querido. É verdade. Galera, isso é uma coisa importante. Ontem, a hora que o Daigo morreu, né, tanto eu quanto o James Chen, a gente tava se perguntando: por que o Daigo simplesmente não fez o parry? O High Fight foi lá no Twitter e explicou por que o Daigo não fez o parry naquela situação que ele morreu contra o VX-Ball. Era uma True Block String. A partir do momento que o VX-Ball começa o Target Combo e ativa o nível 2, não tem gap entre o golpe do JP e o nível 2. Ou seja, o Daigo tinha que defender certo o super sem poder dar parry, porque ele tava preso numa Block String. Aí você tem que defender o primeiro pode defender abaixado, porque ele vem atrás. O segundo vem overhead, o terceiro vem low e o quarto vem overhead. Eu acho que é essa a sequência. Ou será que é o contrário? É um reto, um baixo, um overhead. É alguma coisa, agora eu nem lembro, mas assim, ele tinha que ter defendido tudo. No meio disso, o JP tava lá batendo também. Então, isso deixa o tempo de você defender muito mais difícil. Ou seja, é o que eu falei pra vocês desde sempre. O Super 2 JP joga sozinho. O primeiro que é low? Vocês têm certeza disso?
A lot of people don't like parry, as they've said, but they have embraced it and know when to use Eu acho que o primeiro é nas costas. Depois que começa o... The West, Eu não lembro. Unless you get to the upper echelons, that's when Pode ser isso aí mesmo. But a lot of players still use man, coming from third strike, it's the same thing. Like if you're somebody who is stuck on doing wake up parry, it's not going to work out for you in that game. But if you're sticking in parry in neutral and offensive situations, eu não lembro, mas já vai ter um JP aqui jogando e a gente vai tirar a dúvida. Dry Rush is the extra movement tool that we have. So we saw Aqua trying to do it there. É o primeiro que é low, né? I think if you can get that, the tightest window, everything else could be easy pickings. Obviously you got to adjust your timing, of course, but it's like the whole point is to Ou seja, deter the opponent from pressing their button. O importante é que o Daigo precisava defender corretamente o super enquanto o JP batia simultaneamente. É muito difícil. David, they still believe in delay tech. They believe in it. They just do it. They block, they tech. If the guy shimmies him, he shimmies him. Agora é Yamaguchi e Zaferino. Well, we saw how active defense can look in the last match. Vamos lá. For Aqua, who made it look great. Again, we're moving on now to the other side of this pool. On winner's side, this is to get into winner's. A gente não sabe quando vai ser o balanceamento. Eu acho que não vai ser após a Capcom Cup, mas a Capcom não divulgou nenhuma informação ainda. Talvez a gente descubra a data da Season 2, pelo menos do balanceamento, no final da Capcom Cup. Já que a Capcom deve anunciar o próximo Tour, próximo Pro Tour. He does need to pop out a projectile to stop Yamaguchi in his tracks, so he has to think about what projectile he's going to throw out. Yeah, because Zaferino fazendo uma boa partida até agora, só que ele tá em desvantagem. Agora tá em vantagem. Nossa, boas trocas. Nossa, meu Deus, que antiaéreo. Ah, mas morreu do mesmo jeito. Um momento de deslize contra o DJ e você tá morto. Damage calculations off of the pros, not me. And he tries to open up with the EX Yoga Arch. That's not going to connect. Sick combo, video combo. I know, right? Desk, where you at? Glauber Condes mandou um superchat de R$5. Daigo não resistiu ao top tier. Acho que o Guilherme estaria fazendo melhor como foi o 5. Ei, nossa, bom time, já era, 1 a 0. Yes. And in both rounds, as we mentioned, major way into this character is the short hop, but it's Kunomori, obrigado por se tornar membro do canal. E Glauber, obrigado aí pelo superchat. O Daigo não resistiu ao top tier. Você só esqueceu que ele tava jogando de top tier também, né? Valeu aí pelo superchat, Glauber. Acho que o Guilão estaria fazendo melhor como foi no 5. Mas no 5 o Daigo também não começou de Gaio. Ele começou de Ryu. Ainda há a possibilidade de o Daigo trocar pro Gaio ou pra outro boneco. O Daigo joga de Ken justamente porque o Ken é top tier, e ele já disse isso. With punish, oh, that could have been a lot. I think he thought the hop was coming. Noguchi's like really picked the pace up, so it's not giving Zafarino any time to even think about his next course of action. He's just trying to react. In a while as well. So even on the ground, looking great. He's chased from side to side. He's got the corner. We know how strong DJ is here. Zaf stuck. He has level 2. Oh, finalmente o tech. Bem espaçado, mas tá morto do mesmo jeito. Ah. Zaferino está sendo amassado. Nossa. Yikes, you understand Zaf wanting to set that up as a way to guard against exactly that, but Yamaguchi was already there. Oh, se colocou no burnout. Não fez o nível 3, mas saiu do canto. Ai, ai, ai. Lascou. Nível 1. Acho que ele vai se recuperar do burnout. Ainda existe um sonho. Ah, Dino morreu, já era. Mais uma vez ele morreu por causa da joelhada. Apertou o botão na hora errada, já era. Vai pra losers. DJ aconteceu. There was a big moment there where I really liked Zaf battling back, but in general, Yamaguchi's forward movement was superb because it wasn't constant.
Aqui não teve jeito. Zafirino foi amassado. Ele não tá eliminado ainda, galera. Ele vai pra losers. It was about him knowing those moments that he could capitalize on, that he could force Zaf into a knockdown, into the corner, and then again, Dalsum, as many characters do, just doesn't have a great set of solutions once he's there. Daigo tá fora da Capcom Cup? Está. Even with that, so you know, you put yourself in a, you have been put in a bad spot. Daigo e Kakeru já jogaram? Já. Done from the get-go, to be honest with you, because like you said, you Ontem. established something. I've already got the next layer to counter that, and it's in. We're playing past the speed limit here. Are you ready to keep up with me in that regard? Dalsum is not equipped to do that. Porque o comentarista tá com luva de pedreiro? I can immediately come right back in. Porque ele é fã do Receba. No final da transmissão ele sempre fala: Receba! Graças a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. When the opponent jumps, you want to not be busy with ground stuff, right? When the opponent thinks that they have to approach. Bonchan ainda tá na luta? Bonchan vai jogar no último grupo. It's been that way forever. It's doable as the opponent. It's doable as Dalsum. Don't get me wrong, right? It was just that Yamaguchi, as the player, made those choices very consistently in exactly the right way. I'll need to watch the replay back. Pô, galera, verdade, hein? Quem tá aí assistindo podia deixar um likezinho humilde na live, hein? Quando vocês deixam um like, o YouTube recomenda pra mais pessoas. Quem puder fazer a boa aí, agradeço, tá bom? Obrigado. O iDom tá no próximo grupo. Vai jogar daqui a pouco. Yamaguchi already made the decision. And we saw it yesterday when we were watching, I think it was Moke. Like on certain scenarios, once he's blocked something, Kikoken comes out and the guy's already jumped at him. So you've already committed in your mind that decision. It's like, that's pretty dangerous waters you're treading, man. But unlucky to Zaf, honestly. But Yamaguchi, obrigado. He's got a purpose, man. He's coming to play. He's looking great. He really is. And he's in Winners Finals along with Aqua. Foi o Ultra David que estava banido dos eventos da Capcom? Não. Era o Seijam. Seijam foi banido de comentar. Ele não foi banido, né? Ele foi demitido de trabalhar com a Capcom porque ele falou que o netcode do Street Fighter V era ruim. Crucificado por falar a verdade. Mas agora ele já fez as pazes, a Capcom já perdoou ele. Inclusive, ele vai estar na Capcom Cup. Seijam. And your drinks, of course. We want to give a big shout outs to Pagoda here, being a partnership powering our analyst desk as well. And you will see these throughout the week. Like we say, it's on the splash page. Don't fight your damn cravings. Or move the damn part out. Don't fight your cravings, right? Get some snacks and check this out, please. Because I know a few of the guys in the staff room have been eating this. I need to eat some myself. Because I had 1 or 2 yesterday. I like it. I want to eat some more. Qual o nome? Seijam. Escreve Sajan. We're going to go to a break. We'll have more, including that Winners Finals, Yamaguchi and Aqua, coming up. Dá-lhe intervalo. Vocês sabem por que o netcode do Fight Cage é bom pra caralho? Porque o Fight Cage usa o rollback netcode criado pelos irmãos Cannon, pelo Tony Cannon, que é o cara que tá lá trabalhando no Project Hell agora. O Street Fighter V não usa o rollback do Tony Cannon. Se usasse, seria muito melhor. Seu irmão tá internado, Jonas? Melhoras aí pra ele, mano. Tomara que ele saia daí logo. O Street Fighter 6 é rollback. A questão é que o rollback do Street Fighter 6 é bom. O Street Fighter 5 também era rollback. Mas era um rollback ruim. Glauber Condes, VT era tão criticado e hoje faz falta.
vai entender. DR tá sendo mais odiado do que VT? Não sei da onde que você tirou isso aí. Nem de onde você tirou que V-Trigger faz falta e nem de que o Drive Rush é pior do que V-Trigger. Vini, eu concordo. Você concorda com o Drive Rush no Street Fighter 6? Concordo. Drive Rush não é um problema. O Drive Rush de certos personagens é um problema. Vou perguntar uma coisa pra vocês, me respondam honestamente. Quando você tá enfrentando uma Manon, uma Kemi, um Ryu, você acha que o Drive Rush é um problema? Ou você acha que o Drive Rush é um problema quando você tá enfrentando o Ken, o DJ, o Luke e o JP? Pronto, resolvido. Não é o Drive Rush que é o problema. É o boneco que tem o Drive Rush muito estúpido que é o problema. Se a Capcom ajustar esses bonecos, acabou o problema. DR no neutro gastar uma barra, acho ok? Acho. Desde que o Drive Rush do personagem não seja idiota. A Manon gastar uma barra de Drive Rush no neutro é ok? É, porque o Drive Rush dela não tem nada de especial, você consegue parar na reação. Agora o DJ tem um Drive Rush de uma barra no neutro. É ok? Não, porque o Drive Rush do DJ é completamente estúpido. Ganha o jogo sozinho. Tem um monte de DJ que não sabe jogar, mas ele sabe fazer Drive Rush no neutro e ganhar a partida. Isso é errado. O problema não é a mecânica em si. O problema é que a Capcom aplicou muito mal pra alguns personagens. Isso é um problema. E ela precisa corrigir isso. Mas a mecânica do Drive Rush em si não é um problema. O V-Trigger, por outro lado, já é uma mecânica problemática. Você ganha V-Trigger por apanhar. O jogador pior na partida é recompensado com V-Trigger. Isso é problemático. O Drive Rush não é problemático. O jeito que a Capcom implementou o Drive Rush nessa primeira temporada é problemático. Mas ela tem a oportunidade de corrigir isso na Season 2. How you feeling? Pretty good, pretty good. It actually feels good to be in American for the first time. Your first time in America. Vini, quem é mais bonito, Punho ou Smug? Eu acho o Smug. First and foremost, what's that been like for you so far? When did you land? When did you get here? Land yesterday. Okay. And for now, I think that the food is good. Everything, the weather. Fala, pai, the weather in LA, so everything is fine. Okay, so there's a thing. Crossover, your situation is so interesting because this is your first time officially competing. Já pensou em ser dublador? Não. Não acho que eu teria talento pra isso, não. Right? So tell us about that. What happened there? Por onde anda Kitipamo e Itazan? Eu não sei se eles vieram pro Last Chance Qualifier, eu acho que não. And I did all the process that I had to do to get my visa, but unfortunately it wasn't approved. So I couldn't go to Salve, Dedinhos! Salve aí pra galera de Angola, bem-vindo. I was so heartbroken. Um dia eu pretendo fazer vídeo de Dead or Alive, sim. Do estilo que eu fiz do Bloody Roar. Tem algum favorito? Favorito tem alguns, né? Mas a gente saber quem que vai levar esse Last Chance aqui é muito difícil. O Punk, o Tokido, o Kakeru, esses jogadores aí com certeza são favoritos. Mas quem entre eles vai ser capaz aí de vencer esse torneio, não faço ideia. Quem eu acho mais forte, Chun-Li ou Kemi? Chun-Li. Yeah, 100%. She actually walked me through to the process. O Justin Wong se aposentou? O Justin Wong hoje em dia ele é mais criador de conteúdo do que competidor, né? Ele é pai de família, tem uma filhazinha pequenininha chamada Harper. Direto ela aparece nos vídeos dele. Ele é casado, mora no Canadá. Ele não compete, assim, ele compete às vezes, mas é mais no for fun, né? O foco dele é a criação de conteúdo. Something that I always found fascinating with you too, and one of the reasons I love your story is because
you will openly talk about the fact that all of us, we know about men. O Justin Wong já venceu, né? Ele já venceu, ele já foi campeão da Evo múltiplas vezes. Ele já construiu seu legado. Agora ele tá curtindo a família, criando conteúdo. Trabalha muito, viu? Porque olha, o cara posta vídeo todo dia. Were those moments frustrating for you? And how does it feel now that you can officially show your talent on the biggest stage in Street Fighter? First of all, o Justin Wong, ele joga de tudo. O cara é bom em tudo. Because the lifestyle that we live in Dominican Republic, actually, if something like that happens, Justin Wong é o Pelé dos fighting games? Não, eu acho que o Justin Wong, assim, pro Marvel vs Capcom ele é o Pelé. Mas pros jogos de luta em geral, eu acho que ele representa algo que o Pelé não... O Pelé só jogava futebol, né? O Justin Wong joga de tudo. Mas assim, do Marvel vs Capcom, com certeza o Justin Wong é o Pelé. And that is the case that most of the players are going. They're going through in yeah, DR. Yeah, they're going through in DR right now, and there's a lot of players, not only me. Não é isso. É que essa comparação não faz sentido, né? Não faz sentido comparar Justin Wong com o Pelé. Um joga futebol, o outro joga jogo de luta. Vocês querem que eu responda como? But my team Tigers is working on it right now. So they are happy because they saw what I went through, and they are very happy because they are positive because they know all the work. Jefferson Júnior mandou superchat de R$5. O Punk é feio e enjoado. Já o Smoke é tão engraçado e carismático que acaba ficando lindo. Going to keep moving forward just to get the visa as well. Okay. Last thing, crossover as far as you yourself as a player. GG, manja muito de Street Fighter. Valeu por ajudar a manter vivos os jogos de luta, seus vídeos muito bons. Obrigado, GG. Tamo junto. Jefferson, o Punk é feio e enjoado. Já o Smug é tão engraçado e carismático que acaba ficando lindo. Eu não acho que seja isso. E eu não... Assim, eu não sou nenhum especialista pra falar da beleza masculina, né? Mas eu não acho que nem o Punk nem o Smug sejam feios. Mas o Smug... eu entendo que o carisma deixa o cara mais bonito, né? Mas eu, por exemplo, acho o Punk um cara até carismático. Tipo assim, as lives do cara, ele tem o molho, né? Tipo assim, em questão de entretenimento, de carisma. É que no Brasil o Punk é muito odiado, né? A galera do Brasil não gosta muito dele. Mas eu, por exemplo, acho o Punk carismático pra caramba. Yo, crossover, players talking to you, man. I'm so happy that you are here in America. We're definitely going to go out and celebrate and everything, no matter how all this stuff goes. And that is, of course, it for us for now over here at the Analyst Couch Fueled by Pagoda. We're going to send things back over to Ultra David and Jammers. Quem aí, que jogador jogos de luta que vocês acham bonito? Fala aí. Vou falar pra vocês um que eu acho que o cara, assim, se não for jogador de jogo de luta, podia ser modelo. O cara tem um sorriso lindo. Kakeru, o que vocês acham? Oh, that will be fun indeed. Now, don't forget, we're talking about Yamaguchi's DJ. Look forward to watching crossover. Tokido. He's got a DJ. Ready and waiting there. Andy Walker. He's got a smooth radio voice. He should probably have his own Kurt Cobain, Mirim. Shouts to crossover. But yes, we've seen the performances Big Bird. from these two Brian on F. stage right now. And David did anticipate this. We could have an all-Japanese affair in this winners final of this pool. And that's exactly what we're delivering to you here in this LC. Vocês vejam que muita gente aí tem opiniões diferentes, ó. Boy, this is played in overabundance. Tá cheio de cara lindo na FGC. Esse é o fato. Vamos lá. DJ contra JP. Yamaguchi contra Aqua. É uma batalha do Japão. A lot of drive rush into forward advancing normals are very good against JP's zoning though. Sure. Especially when you get the timing right. Nice jump back jab though. Yep, maintaining corner. Put in some range. That's super cool. And catch. He hasn't really Hey. either, Yamaguchi. He doesn't seem like that kind of guy. Not ignorant enough as Fudo. Shouts to Fudo. Vamos lá.
O Yamaguchi até agora passou o trator em todo mundo, né? Vamos ver se o Aqua consegue fazer alguma coisa. Aqui, obviamente, a batalha dos bonecos honestos. E mais uma vez o Yamaguchi começa, né? Até agora o Yamaguchi tá fazendo speedrun em cima de todo mundo. Sunrise heal, getting a little space generated, and he's done that against Sabrina. Yes. It's almost working in every single match he plays. Again, backing off to exactly the right spot. He's got corner pressure again, hoping to have seen a button from Aqua. Baby! Well, you know, shoutouts again to Aqua. His jump timings have been really good defensively. Immediate OD departure, and Yamaguchi said, I do not want to have to bother with this at all. Já era, matou. The low conversion. We're gonna close it out, and he Meu amigo. Thank you so much for shaving off a couple of seconds. 1-0 Yamaguchi. O cara chegou na missão de não deixar ninguém jogar. E se ele vencer essa partida aqui, ele vai avançar pela Winners pro top 16, hein? Se eu não tô enganado, o Yamaguchi vai ser o oponente do Tokido, se ele vencer essa partida. A gente vai ver na bracket já já. Mas eu imagino que o vencedor dessa chave vai enfrentar o vencedor da chave do Tokido, que foi o próprio. He knows exactly what's coming up, it feels. Look at that! Oh no, it's a domination in that round. Yamaguchi at match point. Dude, he did not give him any time to play. He slowed the brakes momentarily. I think he spotted a speed camera in the stage. How do you zone as Aqua in this match? How did you do anything? I'm not sure. So far, it's been tough for him to get anything. Here we go. Slowing it down before he pounces on his prey. It's really the first time that he's had this chance. Just like that, though, Yamaguchi's at this range where he's already a threat. Aqua knows, so he's not. Yamaguchi com a vantagem de drive. Not overcommitting the specials. Aliás, é o Aqua que tá com a vantagem de drive. Toma o agarrão. Agora tá no canto, chora. Boa sorte saindo daí. Nossa, a distância que isso pegou. Ah, o burnout vindo. Ah! Boa decisão de fazer o jab. Bom drive impact. Isso aqui pode mudar o rumo da partida. Nível 2. Vai forçar o burnout, vamos ver. Não, ele não vai. Poderia ter tentado o burnout. Isso aqui vai matar, vai combar. Não. Ah, morreu, já era. Foi querer ser ganancioso, toma. Obrigado por jogar. Tá aí o resultado da sua ganância, filho. The first round where it really felt like Aqua had a good chance. Yamaguchi comes back anyway. Resultado da ganância. Seja ganancioso sim, amigo. Vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus. And I was actually talking about this with James yesterday. I said, because of the overwhelming, amazing talent that Japan has, it's hard to call a winner when there's 700 odd players. I didn't even bother trying it. Yeah. But when you have a solid 16, it's very easy to identify. Hang on, these guys might have a good chance here. Maybe because no one's spoken about him. Maybe one or two have kept their eye. Eu acho que a skin nova do Ken tá dando azar pro Daigo e pro Tokido, com certeza, tá dando azar pra humanidade inteira. A hora que alguém coloca aquela skin, todos os espectadores já perderam. Top 16 winner side. This, okay, do you know what? All right, I understand why he didn't do the drive gauge because it would have burnt him out. That's why he probably went for the reset scenario instead. But is this decision here? He got the throw. Yeah, I don't think he had a route to kill on this. I'm not sure if he could have done the forward HK. Yeah, I mean, it might have been close, especificamente pro Tokido, não, né? Tokido tá aí no Last Chance Qualifier usando essa skin. Ah, não, o Yamaguchi vai pegar o Punk. Ai, ai, ai. Olha essa bracket, galera. O Tokido vai pegar quem vencer na Pool 8. Punk e Yamaguchi é o primeiro confronto definido pra amanhã. Rapaz do céu. E quem vencer a próxima Pool vai pegar o Problemax. Yeah, totally good. Yeah, good. But I'm just thinking on top of my head who is there, so that would be very. Os Birds estão na Capcom Cup. Because again, there's one spot these guys are gunning for. It's not going to be
No, it hasn't been the whole time. In loser's side, Zaffarino and Oil King have made it through their respective paths. So now in loser's semifinals, it's going to be Zaf and Oil King. Manda um recado pra galera que joga de controle moderno, mando. Continuem jogando no controle moderno e não se importem com as vítimas do controle clássico que fica chorando pra controle moderno o dia inteiro. Joguem, se divirtam, sejam felizes. Pronto, tá aí mandado meu recado pra galera que joga no controle moderno. I feel alright. I mean, in my neck of the woods, it's cold almost every week. We get used to it. Well, I do anyway. I think this is the coldest it's been out here in a little while, isn't it? Yeah. This winter has been a little cooler. Right, so I mean, we're talking about like the 50s. I don't know what it is. We're talking about like it's in the teens Celsius. It's not that bad. Wow. All right. So Rashid versus Dhalsim. Vamos lá, Rashid e Dhalsim. Quem vencer essa partida pega o Aqua. Quem tá torcendo pro Rei do Petróleo? Quem tá torcendo pro Zaffarino? Just so much mobility. Yeah, he can run under the Yoga Fire. He can sweep the limbs and then try and close the gap here. Can't rely as much on the aerial superiority he might have. Not as strong as Cammy's, I feel, but get the pick up there to the medium spinning mixer. And there you go. Create pressure. Oh, Zaf weathers it. Look at that, just slowly trudging across the screen there, just to make some ground. If you've got moves that have a lot of limbs, yeah, look. Ok, olha o King próximo do canto, consegue pular? Não, o anti-air é bom. Zaf is playing a very safe style as he's moving forward with Dhalsim here. He's not overcoming. Vantagem de vida agora é do Zaffarino, era. Nossa, bom overhead. Respeitou a Fireball. Nossa, esse slide vai matar, isso aqui vai matar. Nossa, cara. Eu falei pra vocês mais cedo. Se o slide do Rashid pega em Punish Counter, ele comba no nível 1. Que conversão agora do Oil King. This is the thing, you can't be stationary with Dhalsim for too long because the system allows people to overwhelm you with Drive Rush and other means necessary. He can even charge his Whirlwind Shot from full screen, but then that leaves him exposed to a teleport. Yeah. Oh, bom if punish. Zaf is doing a better job. Again, in part because he's really not overcommitting. He's at this range where he gets to slowly move forward. Okay. He gets to harass lightly. It's coming. I thought DI was going to come from Oil King there, but it didn't. Pressão agora é do Oil King. Vai forçar o burnout. Zaffarino preferiu tomar isso aí pra não ficar no burnout. E agora? Nossa, o dive acabou sendo atingido. Nível 2, será que ele defendeu? Ah, vai ser punido. E agora o Zaffarino não tem mais como se defender. Tentou o Drive Impact. Nossa! Que drible! Olha o King no burnout também, mas ele tem nível 2. Ele vai usar. Será que ele vai usar? Talvez contra o Dhalsim não seja tão eficiente. O Dhalsim pode teleportar pro outro lado. Um tech. Ele vai usar. E agora? Vamos ver. Que perseguição. Meu Deus, meu Deus. Ah, ele foi atingido. Já era. Nossa, cara. 1 a 0 o Oil King. Mas o Zaffarino se defendeu muito bem, hein? Immediately back in there are both players. See if he employs the same strategies he did in the first game there. He's going to have to try and switch things up. The use of EX is great. EX Fireball, I should say. To try to force Oil King back. Vamos do parry. Tenta o shimmy, o Oil King não encontra. The fact that it tracks if it lands on the other side is pretty sweet. But right now, again, it's that mobility. Oil King is really demonstrating. Both of these guys have been on low drive gauge. Nossa, tentou driblar e conseguiu! Aterrissou no lado que o Oil King não esperava. Tentou o anti-air e se deu mal. Burnout agora pro Zaffarino. Nossa. Só que agora o Dhalsim não vai ter como se defender dessa pressão. Vai ter que aguentar tudo. Olha isso. Ah, já era. Match point pro Oil King pode ser o fim do Zaffarino no torneio. As coisas não parecem boas pra ele. Nossa, boa punição. Evitou completamente a Fireball. Tenta o parry, Zaffarino. Não é a ideia correta. Ah, o nível 2. Pode ser GG. Nossa, tentou o drive reversal, se deu mal. Olha o dano. Isso aqui vai matar? Não. Já era. Nossa, amassado. Zaffarino não clicou nessa partida. E o Oil King consegue a vitória. E agora ele vai ter a sua chance de revanche contra o Aqua.
EX spinning mixer, sky high, drop, then get the jump. Yeah. The whole thing. All the damage is in the corner. Yeah. Look, I mean, fantastic play by Oil King. He really did a great job with his character's mobility. He made it so that Zaf never was comfortable trying to zone. But even more than that, he Pode controle moderno em campeonatos? Pode. No entanto, na Capcom Cup, de 47 jogadores classificados, tem apenas um jogando nos controles modernos. Os controles clássicos oferecem uma versão muito mais completa do personagem. Por isso que é a escolha da maioria dos jogadores. Então, quando vocês verem alguém falando que o controle moderno tá roubado, nem perca tempo discutindo, é só choro. It takes a while to develop and unpack Rashid's toolset. He didn't use run into the backup. O The Force joga de moderno e de clássico. Ele joga de Luke e Ken no moderno e DJ no clássico. Quem é o moderno classificado? É o Sol VNG, jogador que, se eu não me engano, é do México. Jogador de Luke. As time goes on for Street Fighter 6. Well, he's been going up. That's been the direction. We'll see if that continues, yeah. We now have our last match of this pool. Loser's side, finals. Aqua and Oil King coming up to play. This match, of course, happened, tem jogador DJ ainda? Half an hour ago? Yeah. Aí, acabou de se classificar para o top 16, o Yamaguchi. In that one. Well, it was just a masterclass of his understanding of the Rashid matchup, anticipating when he's going to use those highly elusive tools that he has in the toolbox, right? Shutting it down. Controle clássico é superior nas mãos de cara bom? Faz sentido, né? Ou seja, se o cara quer vencer o controle moderno, aprenda a jogar em vez de ficar reclamando. Tá correto. That actually has a higher damage output in various different parts. Because remember, JP can convert from anywhere, from anything. Yes, I said that. Don't get me wrong, Dowson can do that in various scenarios as well, but not to the same vein that JP can. So sometimes I feel Oil King will think he's like a big body and use his life bar as a way to get in and deter you, but sure. O jeito que a gente joga contra quem usa o controle moderno tem que ser diferente do jeito que a gente joga contra quem usa controle clássico, né? Moderno vai ter acesso a algumas coisas que no clássico não tem. Super de um botão e essas coisas. Mas tem que mudar a sua estratégia. Mas dá pra enfrentar. Vini, por que o Ride the Lightning é o melhor álbum do Metallica? Discordo, apesar de gostar muito do Ride the Lightning. Pra mim, o melhor é o And Just For All. Primeiro And Just For All, depois Master of Puppets, depois o Black Album e depois o Ride the Lightning. You're not really going to think about it until you think about things before the set, and you think about things after the set. No one really takes that little intermission that they are allowed to take and really go. Because sometimes people feel it's like, okay, I wasn't able to execute my game plan. We can replicate this scenario various times again, and I'll change the outcome. Tem algum jogador com a discípula do T-Hawk aí na Capcom Cup? Tem o Hibiki The Beast no top 16 do Last Chance Qualifier. What he tries to employ this time. Yeah, when I see Oil King have success, not just in this game, but previously too, it's when he's willing to take risks, and those risks pay off. We saw em a tabela das lutas, exclamação bracket, aí no chat. Versus the first person who we saw him up on stream against W Falcon, when he did the sort of offensive. O Ride the Lightning é um bom disco. Tem boas músicas. Creeping Death, For Whom the Bell Tolls, a própria Ride the Lightning, Five Fire with Fire, também gosto muito. É um bom disco, na minha opinião. Escuto ele bastante. Ultimamente nem tanto, porque ultimamente eu não tô escutando muito Metallica. Mas eu não escuto tanto hoje em dia porque, tipo assim, teve uma época da minha vida que eu só escutava Metallica o dia inteiro. Eu ainda escuto, mas só de vez em quando. Eu gosto do Saint Anger. Saint Anger. Saint Anger on my neck. Eu gosto. Inclusive, esses dias, postaram um cara fez um remix do Saint Anger. Que ele colocou
ele fez tipo assim, umas versões reduzidas da música, botou uns solos de guitarra, ficou muito da hora. E tirou a caixa de souvenir da bateria do Lars, ficou muito bom. Que a bateria do Sendenger é uma coisa que é intancável, né? Parece que você tá batendo um pedaço de pau numa lata de souvenir. Murilo M. Moutinho se tornou membro do canal. Murilo, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração. Gosta de metal melódico? Não é meu estilo preferido. Mas eu gosto, por exemplo, de Angra. Só que eu não sei se o correto é dizer que eu gosto de Angra. Eu gosto muito do Temple of Shadows, do Angra. Nossa, esse CD eu acho muito foda. Ricardo Lucas se tornou membro do canal. Aquiles na bateria, moendo tudo. O Edu cantando muito bem. E o Andrioli também no contrabaixo é foda, né? Esse disco aí pra mim é o melhor do Angra. Gosto muito. Ricardo Lucas, obrigado por se tornar membro. Beijo no seu coração. Se eu gosto do Symphony e Metallica, adoro. Passei a minha adolescência assistindo DVD do Symphony Metallica. Vamos lá. Rei do petróleo contra Aqua agora, hein, galera. Jonas Júnior se tornou membro do canal. Obrigado, Jonas, por se tornar membro. Beijo no seu coração, meu querido. Foi gift. Gift do MM. Valeu, MM. Tamo junto. But then they don't want to get checked by Crouching Medium Punch to force his issue. But we had not seen Run Slide against Aqua before. So already, bit of a different take. Trying to get a last minute parry there. Vamos lá. No heavy spinning mixer. Yeah, nor even EX, he had tried that. Olha o King agora com uma chance de vingança. Foi o próprio Aqua que colocou ele na Losers. Yeah, that's what he really wants. Forward HK, rarely see that button being used, but it does have its uses. Yeah, see, just playing super patient here. I think Aqua's mating for a jump or some arbitrary drive rush. He's definitely making sure he's not too busy. No! Ei. Aqui é a batalha pra ver quem tem o nível 2 mais honesto. Ah! Aqua chose not to come off the drive gauge. Nice little situation. He gets caned. Oh, okay. Oh boy. He's got it. I think Oil King's time was actually pretty on point with that. The timing was great. He just wasn't in the right spot. Yeah. And look, do you know what? Oil King tried so many different things, and he barely landed any damage there. It does feel Nossa, that esse way. antiaéreo Again, Aqua is just really ready bem for utilizado. the approach. He's not overly committing. He's just really walking around, hoping that Oil King runs into stuff. And guess what? He's largely right. Yeah, losing in the footsies department, doesn't know what button to press, does the side flip into early jump heavy kick, and he's out of there again. His defensive choices have been stupendous. Bom parry agora do Oil King. Nossa! Meu Deus! O Aqua tá fazendo tudo certo. Isso é punível. Vai pagar caro por isso. Nível 3, Oil King vai ficar muito próximo do Burnout e sem vida. Sergi Gominha se tornou membro do canal. Toma. Já era. Oh, man. What a bad spot to be in. GG, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. Again, not putting himself into too much busyness. He just is ready for whether it's a jump or whether it's a ground approach. See, in the replay, that match was so good, the archives wanted to get rid of it. Eu não tô entendendo. Toda hora que parece que os caras querem voltar pra tela de seleção de personagem, o Aqua chama o juiz. Tá com medo do amiguinho ligar o macro. Não é possível. Vocês viram isso aí? Ele tava jogando lá contra o outro cara, chamou o juiz. Agora tá jogando contra o Oil King, chamou o juiz. Que é isso? Tá com medo do Oil King ligar o macro. Não é possível. If Oil King manages to turn it around from this, I will be It's going to take a big change. Of course. He might have to learn it on the fly. Who knows? 0-3 Ah, deu problema? Ah, então tá bom. Então tá perdoado.
And there's Aqua just harassing with down 4. He's putting himself in ele gosta de chamar o VAR. He can control the ground. That said, Oil King finally finds the corner. Cyclone there. He wanted to threaten him to see what he'd do. Low on drive gauge here, gets the wall splat. Olha o King mais agressivo agora. Bom combo. Charges right in his face there. I'm not sure if that was negative or not. Nossa, o Aqua tá jogando muito bem defensivamente. Agora sim o anti-aéreo aparece. Nossa, apertou chute forte na coragem. Caramba, esse é corajoso mesmo. Olha o King próximo de ter o nível 2. Se ele conseguir colocar o nível 2 com o oponente em burnout, não vai nem precisar. Melhor pra ele. Guarda o nível 2 agora pro próximo round. Respected amnesia or anything else coming from that scenario, and he got the round. Maybe that's exactly what he needed there, David. Gusta se tornou membro do canal. Olha lá, nível 2, tá na tela. Finalmente o agarrão entrou. Mais um. Olha o King, isso aí tá excelente. Enquanto o nível 2 estava na tela, ele conseguiu 2 agarrões em punish counter. Já era. Isso aqui vai matar. Não. Ele vai pro nível 2. Oh, nem precisou o agarrão. E o Perfect agora é do Oil King. Mais uma vez aparecendo erro na tela. Agora eu vi. Olha lá. Vocês aí do chat estão com o olho melhor que o meu. Gusta, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração. Ei, o overhead entrou. Yeah, he's definitely more active to start off this round than he has been in the past. But Oil King with the corner anyway. Oil King. Que leitura agora no Ninja. Isso pode mudar tudo. O que ele vai fazer? O agarrão. Meu Deus. Nossa, o que tá acontecendo? Ai, burnout pro Oil King. E agora? Ai, se colocou no canto. Ah! Meu Deus. O overhead encaixou. Round do Aqua. Rei do petróleo muito próximo da eliminação. Um perfect parry. Olha, o King tem nível 2, o Aqua também. Vamos ver com qual nível 2, qual jogador vai vencer. Se vai ser o Rashid ou o JP. Rimou. Paciência do Oil King. Tenta o parry, não é feliz. Ai, o macete foi sujo, mas não alcançou o jab. Amnesia. Vai ter nível 3. Ah, agora é burnout. Excelente conversão do Aqua. Pode ser game over pro Oil King. Nossa. Ah, não combou. Saiu do canto. Ainda existe um sonho. Ele vai ter nível 2 em breve. Meu Deus, isso vai dar um dano absurdo. Será? Meu Deus, um bom dano. E agora o Oil King vai ter barra. Ele foi agarrado, meu Deus. Acabou, já era. Não, dropou. Meu Deus. Consegue escapar o Aqua. O chute médio abaixado nas pernas. O rei do petróleo está eliminado. F pro Oil King. Cara. They're spacing misjudgment. He always gets them, always comes to bite them in the foot, David. Insane. Então Aqua está no top 16, galera. Vai ser o oponente do Noah. Noah the Prodigy. To get out of situations a lot. We just saw one there. He jumps out. His jump success was very high. He was anti-aired in the corner a couple of times, but other than that, he was able to not just get out of the corner, but just find hits, turned it into setups, turned it into Oki, and that was something that Oil King just didn't make his way back from. Yeah, and like with these two characters as well, they have a good set of supers from Super Art 1 all the way to Super Art 3. I
É, por um momento parecia que o Oil King ia virar, né? Mas do outro lado tinha um JP. JP converts from anything, anywhere, and it can go into the level 3 and put you in a very bad spot. And one of the things is when you burn yourself out as Rashid and you got level 2, it's like, do I use level 1 to try and get me out of this scenario and sacrifice dominance on the ground with the level 2, or do we try and firm it and guess correctly? And 9 times out of 10, the latter doesn't quite work out for the Rashid player's anecdotal experience. But yeah, that overhead, there's nothing really you could do about it. Unless you were ready for that. O velho da lancha. Look at that. Talk about conversions. Yeah. Ah, olha essa... Cara, por que o JP pode fazer essas coisas, cara? O boneco deu um antiaéreo, combou na magia, combou no nível 3. É muito... pô, não dá. Ah, não. O Aqua vai ser contra o VX-Ball. De R$5. Vini, meu brother JP. Olha lá. Ah, vencemos. Personagem de Marvel X Capcom só JP contra JP. Vencemos por quê? Porque um JP já vai ficar pelo caminho. Maravilha. Melhor ainda. JP contra JP, ó. VX-Ball contra Aqua. Perdão, eu tinha falado errado. E meu brother, JP é imundo. Deveria ter o personagem Marvel vs Capcom, só apelação. Pois é. Obrigado, André, pelo superchat. Tamo junto, mano. Pois é isso aí. Não tem jeito. O JP... JP é isso aí. É, a Mirror JP em si é chata, né? Mas o fato de um JP matar o outro é bom. Lots of top-level players there. People signed up include Nemo and Jiwa and Julio and Mago and Rikuman's Barnet and Ryusei's in there and Kizike's in there and so forth. Yeah. Flash Metroid's in there. It's going to be a good one as they all have been. Well, it all is fun and games and these guys are laser focused in one way. Vamos lá, galera. Então no próximo bloco começa a Pool B. Indeed. Pro players have won more prize money using SteelSeries gear than any other brands, and this week they're going to help a player become a millionaire. Shout outs to SteelSeries Arctis Nova Pro for being the official headset sponsor for the LCS. Cadê a Aki? Ninguém tá usando a Aki. Acho que a única pessoa que acredita na Aki ainda é o Broski. Só que o Broski, ele não veio pro Last Chance. We are going to take a lovely intermission, and when we come back, vamos lá. Vou escolher outra música agora pra gente ouvir. Vamos escutar a música da Manon. Porque tá no intervalo. Galera, eu tô achando que eu vou encher minha garrafinha de água rapidinho, aproveitar e fazer uma pausa no banheiro, tá bom? Já eu volto aqui. O intervalo é 4 minutos.
Voltei, amigos. Ai, o Caba já tá na Capcom Cup. Peguei uma bolachinha pra eu comer, só pra dar enganada. Eu não vou jantar por enquanto ainda. O Caba e o Mena estão no grupo da morte. Caba, Mena, Engine Walker, Angry Bird, Nero the Boxer e Lechar. Tudo na mesma chave. Não dá nem pra saber quem vai sair dessa chave aí. O grupo da morte. Opa. One of NorCal's finest, my guy, LPN. What's up with you, bro? Oh, LPN. I'm feeling really good, man. And first and foremost, I want to let the people know, before Big Hollywood was Big Hollywood, the first major I ever went to was Final Round 2017. That's true. You remember this? Yes, I was. And I was very starstruck to see this bald man Salve, Alônios. to my left right here. I said, Tudo bem? oh my God, that's LPN right there in front of me. And you were the first dude to be like super cool and like sit there and talk to me through stuff and everything. Aqui no So Paraná, I appreciate that, man. Yeah, I remember definitely. that. a gente chama isso de bolacha. It was just like yesterday. You E aí were na wearing- região de you were wearing a vocês? Very, vibrant red YouTube shirt that had your name É o on the back. debate eterno, mas aqui no Paraná I'm thinking like, é bolacha. it's got your name on the back and everything. It was classic. It was great. Okay, so yeah, speaking of classic moments, I gave you a whole lot of praise and all that, but I don't know if this is praise or if this is calling out your randomness. Biscoito. LPN versus 801 Strider. Street Fighter 4. Biscoito. You wake up with, was it Stan Roundhouse? Yes, it was standing around. For the set. Yes. And 801 Strider was genuinely mad. I don't think he was really mad. He was mad. Okay, never mind. Why did you do that? Okay, so I'm gonna explain it in simple terms. You know, it could get really É, aqui no complicated Paraná if I é break it down assim. too much. Okay, okay. Biscoito de polvilho. Qualquer outra coisa é bolacha. Passatempo, bolacha. Traquinas é bolacha. Okay. So if he were Fábio to Moraes se do a tornou regular membro throw, do canal. I would lose. Commandro, I would lose. Fábio Moraes, obrigado por se tornar membro do canal, ó. So Beijo for no me, seu I coração, waited mano. for Tamo that split junto. second of hesitation, and he didn't do any of those. That registered in my head right away that I had to fight back. And you know, luck was on my side. I hit my strongest button, which is the only way to convert into my strongest It's an move. ultra. Yeah. So when I hit him and it said counter hit, I was like, I gotta go for it. Yeah. And then I feel like maybe me, maybe only a few other people in the crowd knew that he was. Fala, Fausto. Veio pelo Ariel. Tamo junto, meu querido. Grande Ariel. So when he got up, he Combo! started scratching his head, and I was just like, dang, I just want evil. You know, it felt good. It felt good, but you know, Gustavo's my boy. You know, like people always talk about it for whatever reason. Yeah. I'm just like, that was like 2 decades ago, you know, but it's still really funny. Okay, yeah. So that is actually really interesting to hear the thought process behind that. It actually makes a whole lot of sense logically, of course. And now the karma pendulum swings both ways. I was also at SCR. O Brolinho me elogiou na live I dele. don't think I was there. And you probably don't remember. You probably have a little bit of head trauma. Final tap. I think it was Javi wrong. Yeah. Hit you with, bro, do you know how hard it is to get hit my final tap? He had to hold the buttons for like 3 business days. Eu conheci o Brolinho no Treta 2018. Like, Quando eu nem tinha canal ainda. Were you surprised or... So, I was actually Ele foi mó gente boa comigo. Eu era só um random jogador de Street Fighter, eu cheguei lá. Falei, e aí, Thomas, eu sou o Didi KV. Oh, ele falou assim, não, eu lembro, a gente joga direto lá na Ranked e tal. Foi mó gente boa. Troquei uma ideia com ele. Na época eu não tinha canal nem nada, só era fã dele mesmo. O cara é foda. Depois eu encontrei ele mais vezes no outro treta. Quando a gente foi testar o Project L. Thomas é foda. Yeah. Like for me, like naturally, I just started trying to take a lot of things on reaction, but it was the worst time because tap just goes right through throws anyways. And then when he hit me, I had like a delay reaction. I was like, I'm dead. Yeah, that's hard to believe. Yeah, I was like, wait, the screen shook. Pronto, pegar só mais uma. I was like, Porque senão você fica comendo esse treco aqui. like, I wasn't even mad. I mean, I'm just like. E aí já viu, né? Yeah. Okay, and last thing I want to ask you, of course, again, with me bringing up you being OG and all that, bro. Now,
$2 million in Capcom cut, man. Crazy productions and all that, dude. Which I'm even happy to see you out here at the LCQ. But how does it feel for you to see this type of stuff? Because you were competing before this stuff existed. Yeah, definitely. I mean, I'm a huge advocate on trying to grow the community. I mean, I'm not like pushing out like big waves. Brolinho não odeia o Namikaze. Isso aí é coisa de lunático. Namikaze já participou das lives do Broly, inclusive. For the community, like I felt like this is long overdue. Like we're essentially playing catch up with all the other communities, which I feel like our community is very passionate. We have the drive for it. It just we need to execute it properly, with the proper support too. And I mean, like $2 million, it might sound kind of funny to me. Like it's great. Yeah. As fics que a galera cria na própria cabeça é foda. Mas eu não culpo vocês que acham isso. Porque tem muita gente que, né, vive espalhando hate pela internet, fazendo as coisas parecerem o que elas não são. E quem chega sem saber o que tá acontecendo acredita. Faz parte. A internet é assim. So it's very hard for people to understand that in order to grow money, you have to grow yourselves as well. A lot of people, kind of stuck in the past, which is understandable because, everything's really personable. But, you gotta let it go. You gotta evolve. You gotta adapt. And with the games, new iterations of different games too, like Street Fighter 6 is very different from previous games. And, it's just, you gotta go with the times. You gotta roll with it, right? And at the end of the day, it's better for the community. You can't be super selfish about this, or else like you're gonna slow down your progression rate. Yeah. Okay, so before I let us go, I do gotta make sure I ask this. Se eu vou trocar o Ryu pelo Ed, jamais. LPN, some Tá people do maluco? not know what it stands for. Quem que é Ed perto do Ryuzão do povo? Capcom Cup exclusive. Sherry told me that it potentially might stands for last place naysayer. Whoa, there's kids watching the stream, Robert. Por que tira o iDom do título? Ele tomou DQ? Or what is it? This is what it really stands for. O iDom não foi? It's gonna blow your mind. Mas ele tava... Putz. Okay. It actually stands for my initials. Your name? Eu jurava que eu achei que a gente ia ver o iDom jogar agora. I thought it was cool this whole time, and your initials. Give me this damn handset. Ladies and gentlemen, that has been initials. We done with this. Pagoda Analyst Couch. Back to the commentators. Well, I guess Rob let a naysayer Ele desistiu? É sério isso? Quite the interview indeed. All right, well, we're back at it here. Well done. Where did you get the egg roll? When did you get that? I mean, look, I swear his name is actually Long Pagoda Win. That's what it is, right? Okay. Yeah, there you go. So there you go. See, that's what it is. The way he was about to correct you, and then he realized what you did, and he was like, that was nice. You can see why you're a professional. Xiaohai joga hoje? Joga. Right. Exactly. My man, LPN, glad to see him. And that was one of the really cool things that we've been celebrating here about the LCQ, right? Is getting to see so many people that we haven't in quite some time. We saw the Blar lads. We get to see LPN. We saw JSTAs. All kinds of fun people from fighting games past. But in Pool 6, we got some very present top-level players here. You know what I'm talking about. You can take a look at the bracket as I do alongside me. Nemo is in this bracket. Julio Fuentes in this bracket. Mago and Ultra David is a matchup that hopefully we're going to get to see on stream. Rickman's Barnett, part of the 00 Nation SFL EU Champions, is in this bracket. Eu não tô vendo o nome do iDom aqui, não. Metroid. It's going to be a good one, man. Man, that is a lot of names. And what's crazy about it is that we even had more that just didn't make it out. You know, Jawa was in aqui, ó. this. Aqui embaixo. iDom was in this pool. iDom DQ. It's already wild, and it could have even been Tá aqui embaixo. But I Acho que o meu mouse não tá aparecendo pra vocês, mas eu achei ele ali, DQ. Putz, tristeza. I mean, we already got it confirmed. Oh, dang. We already got it confirmed from other base back there. All right. I mean, shout-outs to the community out there because there's so many people out there doing amazing things. Tô I shouted triste. out Incross yesterday. Yes, big shout-outs to Incross, man. For the Liquipedia stuff. Eu achei que o iDom ia participar. People that's been doing a lot of work is Catcam 6. Yes. Que é DQ? Desqualified, não foi jogar o torneio. Desclassificado. And I think Honda is at 0, and so I think there's someone in production that wants to get that Honda on stream. Let's see what. And I was speaking. David was warming up with jammers before the festivities today, and he was putting some work in with
with that modern Honda. So, you know, he's definitely trying to put people on notice. And we're going to get that one in a little while. But I believe the first match we're going to get to is Julio Fuentes. Isso dá punição pro futuro? Não. JP, right? Não. We've seen from Julio. Definitely going to be going up against Volva. I want to see if he's still Nossa, Julio Fuentes. Quem lembra desse menino aí? Jogava A-League de Street Fighter V usando o Ken. Ah, quem queria ver o Mac? Não acredito. Não acredito. E a gente vai ter o Mac. I think you know the guys like Christitarian and everybody are going to feel a little bit, you know, slighted by this, right? I'm saying, bro. Volva is actually bringing out the Aki, though. I think this is the first. Vamos lá, Julio Fuentes contra Vulva. Ei, já começou acertando um pulo. One of my Aki tutors out there, essentially. But he will be at Red Bull New York. Yeah, that's right. That's a great gift for them for sure. But this is a character. Nossa, esse golpe é positivo. Definitely a very specialist character here. Tá no canto, quase no burnout. Oh, apertou o botão. Nossa, se colocou no burnout, o que esse cara tá fazendo? Ok. But if she can't really get anything started and Julio just keeps his drive meter management on point, you see it right there. Going into the drive impact. Usou 3 golpes e X se colocou no burnout, morreu. Ok. E mais uma vez ele já tá quase no burnout. Mas toda hora esse golpe, cara. Agora se colocou no canto, saiu do canto, se colocou no burnout e vai perder de novo. Julio was there, and he was playing JP right away. So. Yeah, exactly. He's been really putting in work with his character since I can remember. I feel like even in the beta, he was entering tournaments and whatnot before JP was obviously in. Oh, rasteiro entrou. Okay, here we go. Yep, gonna be able to combo off ok. Isso é positivo. De novo esse golpe, meu Deus. Julio with the reactions. Here we go. You know, it's not the worst idea to try to throw out the DI in the neutral, right? I like this as well to drain some of the drive meter. Up against burnout. You could catch like a crouch medium kick or a non-cancelable button, but Julio's too clean right now. Dude, jeez. He could have got a bigger conversion off of that portal spike, but doesn't matter. Já era. Again, that shadow esse jogador de hack aí, ele tá meio loucão. Loucaço. Taking game number 1. I love Julio going to the level 2, man. Just attacking that drive meter, make sure the opponent has. A meta dele em cada partida é se colocar no burnout gastando um monte de golpe X. Pode contar que ele vai fazer um golpe X, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Não, falei pra vocês, ó. Deu tempo de contar até 3,5. Não menti pra ninguém. Conta até 3 que ele vai fazer outro. Ei, não deu tempo de chegar, não deu tempo nem chegar no 1 agora. Vamos lá, daqui a pouco a gente conta de novo. 1, 2, ah lá, 3. No 2 ele já fez o EX. Eu não tô mentindo, pô. Eu não vou nem contar mais, porque toda vez que eu contei, eu acertei. Ele conseguiu ganhar o round ainda. Ah, meu Deus do céu, que partida. Dom Gomes mandou um superchat de R$2. Vulva tá se abrindo demais, só tomando bengalada. Marcos Bladesson mandou um superchat de R$5. Vini, o que você achou do sorteio de chaves? Nossa. Vini tá choradeira por causa do grupo F, mas acho que isso é porque amigos que vai sair na fase de grupo. Ok, frame trap. Chute forte do JP é plus. Nossa, de novo o golpe X, cara. É inacreditável. Olha isso, toda hora. Olha isso, cara. That punish counter right there, not only one of the coolest sounding ones, but it just looks brutal when he hits you with that. Meu Deus, eu já desisti dessa partida.
Essa com certeza tá sendo uma das partidas do Last Chance Qualifier. Gonna go into interdiction here, gonna do a ton of damage. And still in burnout, I don't know if there's much that Volva can do at this point. Oi! Oh! Yeah, 80 departure. Julio didn't cover that the best, kind of giving Volva a chance at life here. We'll see, got the CA on deck, if she can pop off with it. I don't know. Yeah, one of the hardest things is that Eu só quero que essa partida acabe logo. Olha, de novo, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. O Vulva ainda vai ganhar. Esse Critical Art é muito legal. Viveu fazendo isso, morreu fazendo isso. Pelo amor, que partida horrorosa. Esse é o tipo de jogador que depois vai no Twitter falar que o Street Fighter 6 é um jogo lixo. Honestly, he had really been abusing that to kind of get in as a main strat in the matchup, but we saw Julio, I don't know if it was just an adjustment or if it was just fortunate spacing for him, but towards the end, those last two times he tried, he actually got right up under there. Was able, first time he punished with the Stand Fierce punish counter on the other side, and then you see right there as well to close out the round. Yeah, also, I mean, good stuff to Julio, and I definitely am really... Fábio Moraes, obrigado por se tornar membro. José Tomás, obrigado também por se tornar membro. Acho que eu não tinha agradecido. Beijo no coração de vocês. D. Gomes, obrigado pelo superchat. E Marcos Gleidson, obrigado pelo superchat também. Beijo no coração. O que você achou do sorteio de chaves? Viu uma choradeira por causa do grupo F? Acho que isso é por ter amigos que vai sair na fase de grupo. Não tem o que chorar, o bagulho é sorteio. A partir do momento que você tá fazendo um sorteio, qualquer coisa que acontecer, né, pode acontecer o caos absoluto. Foi o que aconteceu, não tem que chorar. Era sorteio. Você sabe que é sorteio, 40 e poucos jogadores. Tem a chance dos melhores saírem no mesmo grupo. Aconteceu de sair. Fazer o quê? Era sorteio. Vai chorar o quê? Aceita, filho. And you know what? We can also talk about Ultra David's split box as well. Another example right here. And if I'm not mistaken, a galera chora porque tá com medo do Juninho Reis. Yo, they killed my transition. Tá com medo do Namikaze. I just got bodied here. Aí tem que chorar mesmo. Ah, e o Man e o Angry Bird tá no mesmo grupo. Problema deles. Problema deles. É bom que um mate o outro mesmo, que daí fica, né, já libera caminho pros brasileiros. É assim que eu gosto. I'm very much looking forward to seeing Ryusei play out JPs all day, every day in this pool for sure, especially because we have Nemo waiting in the wings as well to put some pause. Foi no Last Chance Qualifier que teve uma Deadpool uma vez. Juninho, Last Chance Qualifier tem 8 Deathpool agora, né? Só... O cara se inscrever por último, aqui só tá os monstros. Você viu o top 16 do Last Chance Qualifier como que tá? Tokido, Kakeru, Yamaguchi, Punk, Problem X, Noah The Pro. Eu preciso continuar? E na fase de grupo da Capcom Cup classifica 2. Aqui no Last Chance só vai vencer um. Você quer coisa pior do que isso aqui? No Last Chance Qualifier a tendência é que tudo seja grupo da morte. Isn't that twice or I don't know? What? Isn't that the name of a K-pop band? I don't know. Oh, is it a K-pop band? Look, I am not the one. Super Noon, hit my line. I know you're watching. Hit my line right now and let me know if I'm mistaken. Okay. But yeah, of course, we do have the Gorillaz parody shirt on the left. É, mas o que você quis dizer? Eu não sei de qual Last Chance Qualifier você tá falando. Eu só tô falando pra você que nesse Last Chance Qualifier também tá desse jeito que você tá falando aí, ué. K-pop band, I was taking it back to 90s R&B. My eyes aren't as good as they used to be. Mas se tem outro, eu não sei qual que é. Vou fazer o quê? There we go. So yeah, definitely a big fan of the group. I know a lot of people. I think Justin Wong's a big fan of the K-pop, you know? Yeah. Galera, o iDom tomou DQ. Shoutouts to Mr. J. Wong. But yeah, again, So the name is literally okay. So he's a huge fan. Yeah, exactly.
Yo, at least you repping the match. Sure, another Aki too? Oh, we got back to Outra Aki? Que isso? Whoa, and then LLJB3. Man, JB just going with the Luke. I respect it. Now, this is an interesting matchup here because Aki, when she goes into the, the coward crouch, the punch follow-up has... Era uma pool específica pra quem se inscrevia por último. E se perdesse, uma já era eliminado. Eu acho que isso não foi no Last Chance Qualifier, Juninho. Eu sei, é um torneio que teve na... Eu acho que foi o Soul Call Regionals. Na época do Street Fighter 4 ou 5. Que um monte de gente se deixou pra se inscrever no final e eles foram tacados tudo na mesma pool. Eu acho que é disso aí que você tá falando. Sabe onde que você vai ver onde tem essa informação? Tem um vídeo do Corey Gaming chamado Como Descobrir Quem é o Melhor. Lá ele fala sobre esse torneio. David calls it a dive kick, right? It's just like... That's pretty good. Yeah. Dive fist. Yeah. Because, this is the thing for Aki. Oh, what the suppressor anti-air, it worked out. What were you going to say, James? Não, eu sei que torneio que você tá falando. Eu acho que foi um Soul Call Regionals. Torneio lá que é organizado pelo Alex Vai. É, o dia não tá bom pros jogadores de Aki. Nossa, olha o pulo do boneco. Tenta dar antiaéreo nesse pulo aí, filho. Nossa senhora. Ok. Aki has a pretty decent anti-air in the crouch heavy kick, but Luke and Ken just trade with that thing for free, basically. Nossa senhora. Kick is a good anti-air. Opa, ai, isso aqui não foi uma boa ideia, não. Não vai matar. De R$5. Salve, Vini. Finalmente achei seu aí, vai perder agora. JP Qualifier. Ah! Conseguiu vencer. O Luke wifou ali um soco forte abaixado. Ele, JB. Meu Deus, essa partida aqui tá esquisita, hein? Tá parecendo nós jogando Ranked. Olha, ninguém faz nada direito. Não acertou uma carga de Flash Knuckle até agora. No, doesn't go for the overhead setup. Goes for an empty jump into throw instead. He does go for the back door, put it back in the corner. It's still coming. J-Bull's still coming. I like that a lot. Of course, it's all about projectile priority in this game rather than durability. Oh yeah, just getting some chip. Que é isso? Tomou a... Ah, isso é muito punível, tá morto. But he tried it. He tried it. Isso não vai matar. Que isso? Ele podia fazer, eu tô falando, é ranqueada. O cara podia matar com o nível 3 e falou, pera aí, vou fazer o nível 1. É que ele quis gastar, guardar a barra, né? Tá bom, entendi. Faz sentido. Se colocou no burnout. Ok. Que isso? Shoryuken sem barra, meu Deus do céu. Dropou o combo, meu Deus do céu. Que isso? Ah, e se colocou no burnout. Ah! Que partida! Faz o... Era só fazer o super, cara. Pelo amor de Deus. No, right there, I smelled the fragrance that Lee Chung likes to bring up, that desperation. And I'm pretty sure I Heart Twice is using the option select for Aki. If you throw out a heavy kick, you go into the counter crouch and hit kick. Rapaz do céu. Quarter circle back plus kick. And if it's a punish counter, that one takes priority. So you can actually, so basically you can Nossa, deu certo. A técnica sagrada da Aki da partida anterior. Ok. Finalmente acertou as cargas. O Luke vai perder ainda. Cadê o antiaéreo? Boa! Linda partida.
Meu Deus. Isso aí foi culpa do Juninho que zicou, né? Ele falou, ah, Vini, lembra quando tinha um grupo da morte, não sei o que? Eu falei assim, no Last Chance Qualifier, todo mundo é grupo da morte. Aí a Capcom colocou esses dois jogadores pra provar que eu tava mentindo, né? Grupo da morte? Então toma aqui, essa partida aqui da Ranked. What? I can't believe that crossed up. Yeah, that was unfortunate for sure. Trade Xiaohai twice, down to almost no life. That cross up is gonna Meu finish Deus. the job off, and here we go. It's gonna be final game, final round. Bique Tairinos mandou um superchat de R$2. Tem que mandar energia positiva para os BR. Essa partida tá muito boa, cara. Pelo amor de Deus. Ok. Meu Deus. O que isso vai pegar? Ah, meu Deus do céu. Pro player. Hype! Hype! Fala dele! Facilmente a melhor partida da stream até agora. É nem o que conversar. Salve, Vini! Finalmente achei seu canal. Tô curtindo o JP Qualifier. Tamo junto, Bruno! Obrigado aí pelo superchat, meu querido. Bike Trail, tem que mandar energia positiva pros BR, é verdade. Quarta-feira os BR jogam. Obrigado, Bike Trail, tamo junto, meu querido. Meu amigo, que partida foi essa? Você tá ficando maluco. Essa partida foi a melhor de todas. And it's really interesting because I even remember talking to Mono about it. Obviously, Mono playing a lot of Aki, and he actually was one of the guys who told me that he feels like Aki kind of fights Luke decently. Like, nobody's gonna say anybody wins against Luke. Sure. Ah, o James Chen tá metendo louco, né? Caveira sem nome com sobrenome. Ai, a Aki enfrenta o Luke decentemente. Ô, James Chen, pelo amor de... Eu gosto de você, mas não fala umas coisas dessa, não. But yeah, man, again, this pool stacked to the gills. I already see Nemo and Julio Fuentes as a match that's going to be matched up. Rickman's Barnett is in that same bracket where he's going to have to basically face the winner of Mago and Ultra David. Like, there's a match to go before that, but we'll see if somebody could thwart them. The Ending Walker's mom, I think she was the one who wrote the tweet. É, isso foi uma obra de arte. É aqui que tem gameplay de alto nível, com certeza, Caveira. Tamo junto, meu querido. Valeu aí pelo superchat. Wow, bro. Because you remember, Rickman's Barnett was the one last year who came down to the LA airport and walked to the venue. Essa história que eles estão contando é engraçada, galera. LAX is nowhere near where we are right now. Like, especially walking distance. Deixa eu ver se ele vai falar a distância que ele andou. Places that you don't want to cross. Let's just say that. And Rickman's Barnett, he was like, no, it was a great time. He's like, I sightseed. O Rickman's Barnett, ele se classificou pra Capcom Cup ano passado. Ele chegou no aeroporto de Los Angeles pra ir aonde eles estão aí nesse estúdio jogando o torneio. Vocês, eu acho que é tipo assim, é coisa de 20 e poucos quilômetros. Em vez de pegar um Uber, chamar um táxi, ele falou assim, ah, eu vou andando. E foi. Do aeroporto até o estúdio da Capcom. Ele andou uns 20, 25 quilômetros. Chegou lá e falou, a galera, como que você chegou? Como que você veio? Andando. É real essa história, não é brincadeira. Eles acabaram de contar. Sounds like he's really started to hone that character in. So hopefully we'll see a lot more of him a little bit later. O cara é uma lenda. O cara é uma lenda. I want to thank our lovely sponsors that make the Capcom Cup X happen and the LCQ. First off, Storm Collectibles in the building has brought you classic and iconic gaming characters, and they're in full-fledged life with the detail on these figures, man. Definitely check them out. Stormco.com.hk. You can see they got the Fei Long and Blanca throwbacks from Street Fighter 2. They got the modern Ryu and Luke from Street Fighter 6, and pretty much everything else in between. Please check them out when you get the chance.
Fala, Bruno Cross, tudo bem? Como que você tá, mano? Carlos tá pago. No Street Fighter V ele jogava de Menat. Rickman's Barnett. You're just not looking at the picture. You're trying not to look at this picture right now. People know how I feel about the picture. But yeah, thank you everybody for tuning in so far. Big ups to Pagoda holding it down. Me and James Chen will be back after a quick break with some heated matches in Pool 6. Não tem BR hoje. Ei. Vamos de intervalo, né? Capcom Cup vai ter plateia? Vai. Quais favoritos já caíram? O Daigo já caiu. Daigo já foi de arrasta. Não sei quantas horas ele demorou pra chegar, mas foram muitas. Quem que eu quero de volta? Eu quero vários bonecos de volta. Minha prioridade é colocar o Dudley no jogo, mas agora que anunciou o Ed, já acho improvável. Mas o Dudley, a Sakura, o Code, Feilong, Poison, Makoto, esses bonecos aí eu gostaria que voltassem. Eu falei Sagat? Sagat, Sakura, todos esses aí. Por que a Manon é pouco vista no torneios? Porque qualquer boneco que não seja o JP, o Luke, o Ken, a Chun-Li, o DJ, vai ser pouco visto em torneio. Porque esses aí são muito idiota. O Gaio também é um personagem muito forte, mas ele é menos visto do que esses outros. É, eu concordo que o Sagat não pode faltar. Sagatão do povo. O chefão original. Deixa eu tomar uma água. O Bison, esse não volta? Esse morreu mesmo? Confia. Confia que a Capcom não vai colocar o Bison de volta. Diferença entre manche cotonete e ball top? Cara, eu sempre joguei em ball top. Então eu não sei te dizer como que é. Eu, por exemplo, acho muito desconfortável jogar no cotonete. Por isso que eu jogava no manche ball top. Mas eu não sei te dar um parecer do diferença entre um e outro. Eu jogava na ball top por preferência mesmo. Analyst couch, and I am joined with none other than my boy, Jonathan Batista, aka
JB. What's up, man? with you, bro? JB. What's happening, man? Thank you for having me, man. Oh, man, of course, dude. I mean, listen. JB vai jogar daqui a pouco, inclusive. You're going to be surprised where we start with this interview, okay? What do you mean? Or not interview, this conversation. Not in a bad way. Okay. Será que o Ed vai ser melhor e mais fácil que o Luke? Mais fácil eu não sei, mas melhor eu vou te perguntar o seguinte. O Ed tá na capa do jogo? Pronto. Se o Street Fighter 6 durar 5 anos, o Luke vai ser top tier por 5 anos. Se o Street Fighter 6 durar 10 anos, o Luke vai ser top tier por 10 anos. E o Ed? Tá na capa? Não. Então qualquer coisa pode acontecer com ele. No. You remember wrong. It was worse than that, for sure. This what happened. Look, so we're the first in Street Fighter League, y'all. All right, so you can see how. So it was actually El Chicote, right? iDom didn't have a secondary for Street Fighter League because he didn't know, for whatever reason, that you were supposed to have a secondary. He's the only player that didn't know. So nobody wanted to play on iDom. Mas o Ryu tava na capa do 5? Sim. E o Ryu era o melhor era um dos melhores personagens do jogo na Season 1. Na Season 2, quem que tava na capa? O Akuma, não era? Quem que era o melhor personagem da Season 2? Com quem que o Tokido ganhou a EVO 2017? Pois é. The orange one, right? Yeah. That's absolutely OD. But, you know, of course, that was all the way back in 2019, man. So much that was before 2019. That was 2018, I believe. Really? Been, yeah. And at that point, you know, was that before you qualified for Cup? Yeah, that was definitely before I qualified. Okay, so so much qualified the year after. Eu disse que o Ryu era um dos melhores, né? Um dos melhores. Like at the end of the year officially. You know, what was that like qualifying for Capcom Cup? That's a dream for so many people watching this. I mean, eu acho que o Street Fighter 6 vai durar uns 5, 6 anos. Matsunoki mandou um superchat de R$2, aguardando ansiosamente a partida do T-Force. Matsunoki, obrigado pelo superchat. É daqui a pouco, hein? Tamo junto. Like, I was actually speaking to a sponsor at the time, and I told them, you know, I wasn't sponsored at the middle of the year. I was flying out. I was actually flying out or to be completely honest with you, it was my friends, people like Punk, people like Smug. They were flying me out to tournaments, and that is the only way that I was able to get enough points to at the middle of the year, right? To even be in the contention. To even be a contender, right? And then I met with the sponsor, and I told them, I was like, you know, I have a really high chance of qualifying if you guys sponsor me, and I'm really confident going into the Cup. I went 0-2, by the way, but either way, right? Bro, I mean, it's Cup. It's Cup. Like. But either way, yeah, I only had that opportunity because of the people who were around me who helped me qualify, because it was definitely hard, and to be honest, I wasn't even like Tem protagonista que não seja loiro além do Ryu? É o Rashid. Rashid é o protagonista do Street Fighter 5. Ele não é loiro. Where if I traveled to just enough tournaments, I would definitely qualify, you know. But I actually barely made it. Too hard to be able to travel to that many tournaments. Esse campeonato é o Last Chance Qualifier, é o campeonato que vale a última vaga para a Capcom Cup. Quem tá promovendo é a Capcom. E o que ele vale é uma vaga para a Capcom Cup. Não, o Nash não é o protagonista do Street Fighter 5, é o Rashid. Rashid era top tier no 5? Sim. O Rashid só não foi top tier na primeira temporada. Da segunda em diante ele foi top tier pelo resto do jogo. E é por isso mesmo que eu tô... É por causa do Rashid que eu já tô avisando vocês que o Luke vai ser top tier durante o jogo inteiro. Yes, because we need some of both. Yeah, exactly. Yeah. Okay, so now with this current one, man, with this this Capcom Cup, LCQ is wow. It's absolute insanity. I saw you being like you put up a dope tweet about the LCQ. You actually like how the LCQ is being run. Os BR estão qualificados? Namikaze e Juninho Reis. A Capcom não teve coragem de colocar o Rashid na capa do jogo. As capas do Street Fighter 5 foram Ryu, Akuma e depois Ryu e Chun-Li. Vocês devem lembrar, ó. Street Fighter 5 Vanilla. Ryuzão na capa. Fazendo assim, né? Arcade Edition, Akuma, de costas, fazendo a posição do Reijin Demon. E Champion Edition, o Ryu e a Chun-Li. E o vermelho e o azul,
Que eram as cores do Gil e o Gil atrás deles, assim. Essas foram as capas do Street Fighter V. So there's a lot of players I have in my pool actually. One thing I don't like usually in pools is having players that are close to me, players that I play a lot. I would rather not. O Street Fighter 4, o protagonista era o Abel. E a Capcom também não teve coragem de colocar ele na capa. As capas do Street Fighter 4 foram o Ryu, o Akuma e tinha uma capa que tinha um monte de personagens juntos. E no Ultra era o Ryu de novo. No Street Fighter 3 a Capcom colocou o Alex na capa. Aí ela teve coragem. Só na primeira versão, depois já tirou. pretty confident. Okay, and you know, I can't have you here without asking you about your family, bro. Specifically, of course, I'm talking about your brother. Você acha que a Capcom vai reformular de alguma forma esse Drive Rush? Ele é roubado em alguns e extremamente horrível em outros. Então, não precisa reformular o Drive Rush. Precisa nerfar o Drive Rush de alguns personagens. DJ, Juri, Ken, Luke. Se a Capcom ajustar o Drive Rush desses personagens, o problema vai embora. No Street Fighter 1, o protagonista é o Ryu. É o único Street Fighter em que ele é o protagonista. E o chefão é o Sagat. Yeah, it was a video. Yeah, so like all I heard, or like all you hear, and he was a child back then. O Gouken seria legal. Agora o Oni não tem muito sentido, né? Já tem o Akuma. O Oni não é um personagem canônico. Ele é um faz de conta. E se o Akuma se entregasse totalmente ao Satsui no Hadou? Mas eu não faço muita questão de ver o Oni, não. Do you at least have that video like not for public consumption? I have it in one of my old phones. I gotta find it. Okay, I'm gonna have to check it. Yeah, I had it deleted. O Street Fighter 2 basicamente não tem protagonista. It was pretty funny, yeah. Okay, so right now with when it comes to Capcom Cup, outside Os eventos do Street Fighter 2 giram em torno do Bison. And I don't mean anybody LCQ. I know like Punk or Homie stuff like that, but I'm talking about for people who are already qualified. If you had to bet everything you own on somebody to take it, who you got and why? I can just choose one person? Mas assim, a gente sabe que o protagonista da franquia Street Fighter é o Ryu, né? É que a Capcom tem esse treco de cada jogo ter um protagonista, mas o protagonista mesmo de direita é o Ryu. Foda-se o resto. I'm really looking forward to watching NL play. I'm one of NL's biggest fans, so NL is just... There are just sometimes, man, where he's just, you know how Nephew has Dark Nephew, you know? Yes. I feel like there should be a Dark NL, you know what I mean? Or something like that. Because there are some times where he just looks unstoppable, so... Salve, One Boy! Ô, louco, One Boy, obrigado pelo superchat. Capcom. Tamo junto. Beijo no coração, meu querido. Valeu, Capivara, pelo superchat aí também. Sabe por que o iDom tomou o DQ? Sei. Porque ele não foi jogar o torneio. O Nebui Player mandou um superchat de R$7. And ladies and gentlemen, that is it for us right here, at least for now, on the Pagoda Analyst Couch. We're going to send things over to Ringe and James Chen. I can't imagine anybody raging at Street Fighter. Eu já falei sobre esse negócio do Chan ser o protagonista do Street Fighter 6 várias vezes. O Chan deveria ser o protagonista do Street Fighter 6. A Capcom só não teve coragem de fazer isso. Pô, pra que vai colocar um protagonista brasileiro, né? Se pode colocar um protagonista americano, né? Tem que ter um boneco pra agradar o estadunidense. O boneco forçadinho, né? Mas ó, pensem. O Chan é discípulo do Ken, irmão da Laura. Poderia ter um estilo ali de Shotokan tradicional de Street Fighter. Pratica o Ansatsuken, mas também tem um pouco do Jiu-Jitsu dos Matsuda. Seria um design foda. É discípulo do Ken. O Ken tem um filho, o Mel Masters. Ele poderia fazer a ponte, né? Aprendeu do Ken, é o protagonista agora. Depois já ensina a nova geração. Street Fighter 7, o Mel puxa a nova geração de personagens mais novos ainda. Fazia a ponte perfeita. Não, vamos botar aqui um boneco estadunidense forçado, OP, pra vender pra caralho e agradar americano. Inclusive o Luke tem muitos golpes do Chan.
Pra vocês verem que o Xian como protagonista faria muito mais sentido e a Capcom só não teve coragem de fazer isso. Sabe aquele Shoryuken que o Luke dá e depois dá uma paulada pra baixo? O Xian tem esse golpe no Street Fighter 3. O Critical Art do Luke é um golpe que o Xian tinha no Street Fighter 3 também, que ele corria na direção do cara, botava o cara no chão e começava a dar soco na boca. Massa pra caramba. É o super nível 3 do Luke agora. Mas fazer o que, né? É o que é. Tem que ter o americano pra agradar estadunidense como protagonista. And not lose your charge. A lot of stuff like that. He really thinks that it makes this control scheme with the character great. Yeah, because I haven't really messed with modern all that much, and there was I forgot which match I was watching. It was one of the CPT onlines, and one of the modern players, sure enough, was just swinging with a button all the time, and I was like, why is he just swinging? Because he's doing the whiff option select, because you can hit the button for the special move, and in the middle of this, you don't lose charge because you're still holding back the whole time. So there is definitely things that you can do with modern charge characters that actually Mas eu acredito que eles possam colocar o Xian no jogo ainda. E na minha opinião, se eles fizessem isso... Ó, o Ultra David vai jogar! E eu acredito que se eles trouxessem o Xian desse jeito que eu falei, uma mistura de Karatê do Ken com um pouquinho dos golpes da Laura, ficaria legal. Eu acho que ia ficar um design muito foda. Né? Aí não fica um puro Shotoclone, né? Mais um boneco igual o Ryu e o Ken. Mas ele tem ali o seu molho, né? Command Grab da Laura, alguma coisa assim. Pô, ia ser muito foda. Eu acho que seria muito foda. Mas eu não trabalho na Capcom, né? Então fazer o quê? Aí, ó, falei pra vocês que o Ultra David jogava de Honda. Vocês estavam aí no chat falando que ele joga de Dawson. Aí, Ribeiro, cadê o Dawson? If you want to see and print one for yourself, contact him and he might be able to get you the file, but here we go. Não, o Ultra David vai jogar fazendo o M. Galera, faz o M. Faz o M. Ê, que beleza. Faz tempo que a gente não vê ninguém fazendo M. Mago definitely still believes in this character. There's 4 of them in Capcom Cup, and that raw jumping right there. Look at this. Yeah, and you know, Jury's strength is very interesting because, like you said, that is, I think, the common narrative. I talked to Rickman Barnett, a fellow Jury player, and he thinks the character is actually extremely Vamos lá, é o Honda fazendo M. Que delícia. Ei, toma. Tuscui. Oh no, David accidentally pushed himself out. Ih, já era. To take this round. I mean, I think one of the greatest strengths that she has is, you know how everybody has the poke button, crouch medium kick, but Jury's longer range buttons are stand heavy punch and Ei, toma esse perfect parry. not only have better range, but they're cancelable, so they're not even Nível 2, ele vai armar um safe jump aqui, hein? Nossa, quase o burnout. Meu Deus. Ah, o Mago tá preparado pra tudo. Meu Deus. Nossa senhora. Faz o C. Faz o C. Ultra David está sendo espancado. Meu amigo do céu, faz o C. No, come on, David, let's go. You got this. You got this. You spent the first game gathering the information. I like that adjustment from David right there. He tried to drive rush into nothing because Mago had checked it pretty well in the last game. There's the anti-air headbutt he's been looking for. Okay, good block from Mago. So here we go. Combo. Just going to build up one of the feng shui charges right there. Yeah, oh, and hey. Mago, a lot of the times the juries will parry after stalking because it's like -4, -3, whatever it is. And then meu amigo do céu. Ih, rapaz, que isso? Ai, 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 ai. Não tem nem o que comentar. Faz o C. Every combo path available to him. Oh, the range. Finalmente conseguiu um agarrão. Oh, here we go. All right. Goes in with the command throw. Let's see if that actually gets Mago a little bit more concerned here. Oh, bom pulo pra trás.
Toma. Opa. Opa. Existe um sonho? É! Ganhou um round! Ganhou um round! Ganhou um round do Mago, já pode comemorar. Pronto. Faz o M. O Ultra David ganhou um round. Incrível. Toma! É! Toma! Ele já aprendeu como que faz. É! Ah! Pulou na hora certa, droga. Sobe no nível 3 aí, Ultra David. Vai, pega o Mago. Que isso, não para de bater. Ah, boa! Cabeçada de antiaéreo com armor. Tome! Ah! Ele vai fazer o nível 3. Faz o nível 3. Leutirra mandou um super chat. Ah, droga! Que é esse backdash? Cabeçada bundada igual na Ranked. Não. F pro Ultra David aí. F. Oh, não. Deu um backdash ali da morte. Leutirra, obrigado aí pelo superchat. Honda fazer do M, cabeçada bundada igual na Ranked. É, mas é a única coisa que o Honda tem, né? Não tem jeito. O boneco só... O boneco não tem o que fazer além disso. Really just the jump-in that killed Ultra David, honestly. Yeah, I think you identified the main problem very accurately, and it was just the fact that these headbutts, for whatever reason, they weren't coming out when he needed them to, or he wasn't getting the proper input. I'm not sure what it was that was thwarting a lot of his attempts at an anti-air, but Mago got so much mileage off that, right? É, galera, essa partida aqui, mas ó, pelo menos ele se adaptou, né? Porque na primeira partida o Mago passou a carreta. Aí, ó, depois ele começou a jogar. Because we talked about the strength of level 2s in this game right earlier. And a lot of the time, like you said, it's the JPs, it's the Rashids, it's the Blancas that really get the shine. But Feng Shui is a solid level 2 as well. It might not be on the level of those others, but it has a great usage. And it also can kind of allow you to combo into drive impact as well if you're trying to attack the opponent's drive gauge. A lot of uses for Match patch. But that's just a theory. A game theory. Thanks for watching. Match patch joga Street Fighter. Bom saber. Namikaze não está nessa cup? Está nessa cup. Marcelo Ju mandou um superchat de R$2. Honda é um dos mais fracos do jogo. Marcelo, obrigado pelo superchat. É, a gente sabe. Ele é um dos mais fracos. Inclusive, esse foi o primeiro Honda que apareceu no torneio agora. De ontem até hoje não tinha aparecido nenhum Honda. Até agora. Esse foi o primeiro. Em 2 dias de torneio. Daigo vai jogar... Não, Daigo já foi eliminado ontem. Cheguei agora. Quantos JP já caíram? Vários, mas infelizmente alguns passaram também. Já tem 2 JP... Não, já tem 3 JP classificados pro top 16. Uma pena. Also JP, right? Yeah, I want to say Sayo JP as well. Oh, no, you're right. You're right. I believe so. So we got JP Mirror to follow. Depois joga de Honda? Directly following. Oh my lord. Joga. Apareceu algum Gaio? Apareceu algum Gaio? Não lembro se apareceu algum Gaio, mas vai aparecer. O Higuchi tá inscrito. Vai jogar daqui a pouco. Oh man, alright, so yeah, strap in, bro. We're gonna see a lot of purple on the screen. Okay. Lots of purple. I just want to see no. Não teve Gaio ainda, Lucas. Caramba. É que eu não lembro realmente. É tanto look, tanto JP, né, que, pô... Você nem sabe. Qualquer boneco que não seja um desses dois, você não sabe se ele apareceu. Qual o melhor, Honda ou Jamie?
Jamie. O Honda é um boneco mais limitado. É, eu também quero ver o Higuchi. O Higuchi é brabo. É que vocês têm que entender que o Perfect Parry meio que invalida o Honda. Se o cara tá com os Perfect Parry afiado, o Honda não pode fazer cabeçada nem bundada, que é as duas únicas coisas que o boneco tem. Aí vai fazer o quê? Ó o Ryusei. Ó o Ryusei é o jogador das caretas, galera. Fica vendo. Vocês ficam vendo que o Ryusei do nada ele faz assim, ó. Ele já esboçou ali uma careta. Se ele ganhar ou perder uma partida, ele já vai mandar. O cara é cheio dessas, gosta de fazer uma caretinha. Vocês vão ver que eu não tô mentindo. Ele nunca decepciona. Pô, Mirror de JP aí não, Capcom. JP Mir here, I mean, I hope they do us the favor and at least pick 2 different costumes. Yeah, for sure. We shall see. And yeah, Ryusei obviously part of SFL, representing Fab Gaming. Oh, aí é but foda. Yeah, as far as single a Mirror JP, cara. Street Fighter 6, I think he's been a little underwhelming or definitely under where he wants to perform, right? Right. A lot of top 64s, a lot of top 24s, not really a lot of top 16s, a lot of top 8s. And that's where he's definitely aiming for, right? He was around somewhere between 33rd and 48th at Evo. So he's definitely trying to figure it out. And that's just Ontem teve 2 Ryus, mas hoje não apareceu nenhum. The next iteration in the franchise. Because Ryusei really got popping towards the end of Street Fighter V, right? Maybe not towards the end, but in Street Fighter V was when I found out about him. So to see how he transitions to a new game, the struggles, how quickly he picks it up, what he kind of... Já teve Marisa, já. All interesting things to me. Yeah, Ryusei is an Evo champion. So that's true. Só que a Marisa que jogou não conseguiu avançar, era o Dr. African. Yeah, and then of course Ryusei also kind of went viral the one match at Evo where I think it was after he Chegou agora, como foi a partida do The Force? The Force não jogou ainda, Victor. Obrigado pelo superchat, mano. Tamo junto. Ele não jogou ainda. Mas digita aí no chat exclamação The Force que você vai ver a hora que ele vai jogar. Digita aí, exclamação The Force. At least we got Constructicon colors here, right? We got purple and green. Is that what we got here? I think so. Yeah. I was hoping that they would pick a similar color too. I was like, similar costumes and a little... It's more pink. Vamos lá, Mirror JP. It's more pink and aqua, but I'll call it Constructicon. All right. I just like the green and purple color schemes. Let's go. Well, let's get the JP Mirror. Yeah, I love that. I mean, the departure, I think, is the key to this character more so than Vamos lá. else, right? They're going to be trying to get that departure. Agora é a batalha de estrala o dedinho. Mandou um superchat de R$2. Cheguei agora. Como foi a partida do The Force? É isso que eu disse. Daqui a pouco. Tamo junto. They're not trying to be disrespectful to each other. They're just buffering the inputs on there. Yeah, nobody's getting bagged. You know what I'm saying? Nobody's getting bagged up. They're just buffering. A Mirror JP, vocês sabem que é o puro creme do entretenimento. É 2 velhos da lancha batendo o cajado no chão, tacando magia pra frente. Toma. Olha lá, estala o dedinho, estala o dedinho. Olha lá, estala o dedinho, estala o dedinho. Espeta o cajado. Pronto, estala o dedinho, estala o dedinho. Espeta o cajado. Pronto. Olha lá, ó. Olha lá. Ei, será que isso pega? O quê? Nossa, o que foi isso? Partida incrível. But man, it wasn't fast enough. Dude, that was like a Wild West showdown right there. That was high noon right there for the JP players. Wow, man. Drop. Olha lá, estala o dedinho, vai. Demorou já. Passou muito tempo sem alguém instalar o dedo. Oh, man. O Ryusei é o JP de azul. E o SEO é o JP de rosa. The down forward heavy punch is minus double digits. Let me check on that right now. Yeah, and the range on it is ridiculous, right? So yeah, let's see. Okay, so it's minus 14, but the startup is... Olha lá, hora de espetar o cajado. Vamos. Ei, toma. Toma, Pierce.
Now observe, Pierce. Ei, perfect parry. Errou a punição. Não dava tempo. Tome. Tomou overhead. É. Round do Ryusei. Vamos lá. Quase que o pulo foi bom. Estala o dedinho, vai. Isso aí não é T-Bag, ele tá fazendo o Triglave, ó. Tá buferando. O comando do Triglave é 2 pra baixo e soco. Por isso que ele fica ali parecendo que ele tá dando T-Bag. Calma aí, não faz... Vocês estão vendo? Eu falo pra vocês que nem jogador JP defende o nível 2, tem gente que duvida. Ah não, mas é porque o cara não sabe defender. E o jogador JP? Também não sabe. Porque não dá pra defender. Oh, bom pulo. Big shout outs to Hi-Fi for the visual demonstration. Yeah, exactly. I apologize. I seriously thought there was a gap in there somewhere. Nossa. Which is why Daigo did not try to parry that situation. E o Sei tá sendo amassado agora. Olha lá. Tá vendo como que nem o jogador JP defende essas sujeiras aí? Tá sendo vitimado pelas coisas que ele faz nos outros. Ei! O chutinho médio nas pernas pra salvar o dia. Que golpe. Olha lá o Ryusei fazendo as caretas. Fica vendo. Olha lá. Calma que vem. Ele ainda tá modesto. Daqui a pouco ele faz mais. Tá se soltando. Daqui a pouco vocês vão ver do jeitinho que eu fiz. Olha lá, espeta o chão, estala o dedinho, espeta o chão, estala o dedinho. Espeta o chão, estala o dedinho, faz um drive rush, chutinho nas pernas. Ei, cajadada. Olha, olha o Ryusei fazendo as caretas. Quem viu? Toma. I love that sale. He was walking forward and reacted to that drive rush with a perfect carry, but oh yeah, unfortunate on the way it played out. The classic right there. I swear that's a tactic. Just be outside of their throw range, throw, whiff, and then they whiff their throws, and then you basically get the punish. Ooh. Yeah, just didn't block in time, maybe try to parry, that was too late. Estala o dedinho. Espeta o chão. Vai lá, vamos ver quem vai espetar o chão primeiro. É, bom if punish. É, perfect parry. Nível 2. E agora, estala o dedinho. Tome. É. Termina o combo. Vai, estala o dedinho. Tome. Ai. Ui. Bonte aéreo. Estala o dedinho. Toma. Tomou o teleporte. Nível 2, estala o dedinho, vai. Estalou o dedinho, pronto. Ó o burnout. Ei. Já era, acabou. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, era a situação de checkmate. JP não tinha ferramenta pra lidar ali com a coisa do próprio JP. O JP venceu, quem perdeu fomos nós. Alexandre, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. You know, from all around the world, and of course Singapore, you know, known for Cien. Of course, he is their champion. But it's great to see, you know, him inspiring that scene, getting more people to play, and Cien himself. Só segundo, galera. So much to grow the Singapore scene as well, helping run weeklies over there, and this is the result. We see players like Seo coming out here and just doing some massive damage. Most definitely. I wonder on that level 1 on the level 2, it said counter hit. I wonder if he just tried to escape after doing the super, or if, you know, it was just funky and it said counter hit instead of punish counter during the recovery. Yeah. Definitely weird. I gotta take another look at that later on. But Seo did a great job, right? Especially here. Yeah, he did miss time. I was wondering if he did or not. É a mirror do JP, passando na sua rua. 2-0 in that mirror match.
And yeah, man, I mean, that's something that you got to be well-versed in if you're a JP player, though. You know what I mean? Like, there's a lot of high-level JP players, especially in the Asia region. Like, there are so many very strong JPs. I talked about, you know, the weekend that had the CPT offline France, Dom Gomes right? mandou There were not a superchat lot of de JP R$2. players in that Mate tournament excelente. over there. In fact, in the top Parabéns. 64, Nota there was 2. only one JP player, which is why I think that there was so many Obrigado, De Gomes, pelo superchat. There you go. Partida muito boa. Nota That 2. same É isso. weekend, I believe it was Tiger Uppercut that was happening in Thailand. And I believe, if I remember correctly, top 8 had 4 or 5 Matheus JPs. Silva And I mandou think superchat the de top R$5. 3 places Mirror were fit de JPs. So JP all the mais feio que JPs that bater em didn't mãe. make it to France just stuck around in Asia. Mais feito que bater na mãe. Is definitely Valeu, Ian Matheus. Pessoa mandou superchat de Beijo, mano. R$5. Só tô mandando esse superchat pra pedir a esses 2.000 cornos que estão assistindo sua live pra deixar o like. Tamo junto. Meu Que Deus. isso? Liam Verso, obrigado pelo superchat. Um pouco agressivo aí, né? Mas a gente entendeu a mensagem. Foi uma mensagem carinhosa. Galera, deixa o like aí na live. Tamo junto, Liam Verso. Valeu pelo superchat, meu querido. Quem puder, deixa um likezinho na live aí, galera. E a gente vai pra mais Otamir de JP. Pô, eu mereço um likezinho na live por ter que aguentar 2 mirror de JP seguida. Pelo amor de Deus, vai. Ajuda aí, vai. Por favor, eu imploro pra vocês. Deixa um likezinho na live. 2 mirror de JP. Deixa aquele likezinho. Ai, cara. Vamos lá, é o Nemo jogando agora, hein? A lenda do Marvel vs Capcom 3. Mito de Street Fighter 5 com Urien. Jogava de Yang no Street Fighter 4. E de Rolento também, né? Vocês devem lembrar. Grande Nemo. Famoso Good Nemo. Jamilson Cutri mandou superchat de R$1. Obrigado, Jamilson, pelo superchat. Tamo junto, mano. E o Júlio Fantes está sendo amassado pelo Nemo. Good Nemo. The full screen battle right here. Vamos lá. Estala o dedinho. Toma, faz o nível 2. Estala o dedinho de novo. Toma aí, ó. Arma o setup. Estala o dedinho, vai. Isso. Aê, tá vendo? O jogador JP não sabe defender a sujeira do JP, pô. Vocês estão vendo isso? Isso aqui é excelente de vocês verem. Isso aqui é maravilhoso. Porque os jogadores JP falam assim, é vocês que não sabem enfrentar o boneco. Mas o cara que joga com o boneco também não sabe, aparentemente. Porque todos eles estão tomando tudo. Os jogadores de JP tá tomando mais os trecos do que os outros. É incrível. Nossa, mas o Júlio Fantes tá sendo amassado, hein? Meu amigo, olha. Meu Deus, que isso? Boa punição do Nemo. Edilson Araújo mandou um superchat de R$5. Tanto personagem bom na história do Street e os caras criam um JP. Meu Deus. Ah, meu amigo. Nossa, mas que... O Nemo, ele veio na missão de não deixar o coleguinha jogar, né? O Nemo não quer deixar o amiguinho jogar. Pelo amor de Deus. Toma, estala o dedinho. Espeta o chão, vai. Oh, bom combo. Estala o dedinho, vai. Oh, bom antiaéreo. Ok, estala o dedinho. Espeta o chãozinho, vai. Ei! Acordou pra vida o Júlio. Toma. Ligou o controle. Superchat de R$2. JP com os 100 produtos É. se batendo.
Julio gotta get it started, but the wrong tree glove right there. And yeah, look at that. Just being aware of the mirror right there and taking. Toma aí, ó. Vocês viram que o JP não consegue contestar o drive rush do próprio JP? Porque o cajado dele é a única coisa que é tão roubada quanto o cajado dele. Ai, cara, isso é incrível de assistir. É, toma. Não fez o nível 3 ainda, estalou o dedinho. See Nemo just backing off right now. Yeah, and that's all right for Julio, especially when he catches him. Has the level 3 to combo into. Nemo, this is hurting, bro. Julio probably almost kind of wishes he had Nossa. a tiny bit of health gone, because that would have killed Ei, consegue a vitória o Júlio Fuentes. Temos um jogo. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Vamos ter mais Mirror JP. Eu sei que vocês querem mais partidas. Né? Grayson Farias mandou um superchat de R$5. Galera, like não é exame de próstata. Pode ir sem medo. Que isso? Que isso, cara? Ai, meu Deus. É a Mirror JP passando na sua rua. Eu ziquei o Nemo? Ziquei nada, a zica não existe, pô. Stay in line, students, you know? Man, JP teaching at a Catholic school. Exactly. I mean, they don't do that anymore, you know, obviously. They did in my childhood, but, you know. I love that he chose to use this. Será que vai matar? Não, não vai matar. Not gonna be enough to kill. But the corner pressure right here, but he's Ei, match point Júlio Fuentes. No fear right there. Checking once again with the crouch medium kick. Oh, and just getting right in his face right there with the drive rush. Toma, estala o dedinho. Isso. Let's see Nemo. You can tell. Ah, toma, cajadada do povo. Estala o dedinho. Estala o dedinho, vai. Vai matar? Meu amigo do céu, que boneco. E economizou barra de super. Tem o nível 2 agora. Boa contestação do Nemo. Estala o dedinho. Bom tech. Pode ser o fim do Nemo. Vai ter... Ai, não vai ter barra. Morreu, já era. Nemo pra losers. Ei! Júlio Fuentes de virada. Nemo to losers bracket. Wow, Julio. I believe most people are looking at that as a huge upset. My goodness, coming through and shutting down Nemo in the JP Mirror. Na Mirror JP, quem perdeu fomos nós. Edilson, obrigado pelo superchat. Tanto personagem bom na história de Street, os caras criam um JP. O design dele não é ruim, né? Mas o boneco é quebrado. Aí não tem como gostar. Just kill that one little block so it says JF wins, because Julio Fuentes is JP com e sem produtos Ivone se batendo? Não sei o que isso significa. Obrigado pelo superchat, Gomes. De Gomes. Wow, man. Grayson Farias, obrigado aí pelo superchat também. Poxa, mandou um superchat de R$2. Oi, Vini, eu desisti de narrar essa. Como você tá? Vive. Mas já desistiu, Capivara? Tem muito que aprender, hein? Obrigado pelo superchat. Você desistiu no segundo dia do Last Chance Qualifier? A Capcom Cup só acaba domingo que vem. Mas tudo bem, então. Ultra David's still alive, by the way. He's still in let's go. Had to check in on our commentary brethren, of course. But yeah, man, we saw Julio really just bounce back from that first game loss. Nemo dominated that first game, man. Julio really came out. He tried. He dug deep in that game 3. Nemo did to get that perfect in the second round. But in round 3, everything just went Julio's way, and he was able to thwart everything he tried. Yeah, absolutely. So good job. Fala, Pedrão. Amanhã tem anúncio? Vamos ver então. One of those stories that I'm so happy to see because, like I said, the way that he's been playing, you know, like I said, the hand pains and stuff like that. Mas you know, that's a tough thing for players to take care of. Eu não ziquei o Nemo, né? Eu não tava torcendo pra ele. Eu tava torcendo pra que a Mirror acabasse. Era a única coisa que eu tava torcendo nessa partida.
a group of guys out there who are all doing a bunch of physical therapy tips for all sorts of games. Vini, você gostaria que o Guy tivesse no lugar da Kimberly? Não. A Kimberly é um personagem legal e o Guy ainda pode entrar no jogo. É só colocar o Guy e a Kimberly. Por que não os dois? Ones that are really focused on the hands, the wrist, the forearm, stuff like that are very important for what we do. Wow, we're just jumping straight back into Julio Fuentes again against All Day Mago here. All day, every day, 365 Mago. Agora é o Mago e o Júlio Fuentes. So again, this is going to be Jury going up against the JP. Vocês vejam que coisa engraçada que é o Street Fighter, né? Júlio Fuentes estava passando mal para aquele jogador de hack que só fazia um golpe. Aí o cara enfrenta o Nemo na Mirror e mata. Pelo amor de Deus, se esse boneco não carrega, eu não sei. Né, com todo respeito ao Júlio, que é um bom jogador. Mas esse boneco aí, ele faz o trabalho pro jogador quando o jogador não faz o trabalho dele. Yeah, and of course, you know, one of the powers that Jury has is that standing medium kick hits twice. So the first hit hits very quickly, and the second hit means that there's Capivara Roxa mandou um superchat de R$5. Desiste de narrar no JP. De narrar não. Não falem mal da Kimberly, tô de olhos safados. That's actually -3, but +1 because he's burnt out. Yeah, that's right. Nossa, dando tech em tudo, Júlio Fuentes. Nossa, o command grab. It's -4 and 0 on burnout. Apologies. And then just goes for the command throw. Nossa, bom if punish. Put that thing back where it came from, or so help me. O Júlio usa a skin do Dark, né? A skin do seu Madruga. Oh man. Shout out to Jammers, by the way. I heard that reference. Depois alguém avisa o Dark que tem gente usando a skin dele. Which one? Put that thing back where it came from, or so help me. Put that thing back where it came from, or so help me. All right, nice quick punish there, this time from Mago. É. As Mago doing a little more confident than that, we just go into a drive rush. Had already had the stock buffered. Oh, checks the drive rush. Not gonna let him in. That's the thing, it goes really far. Ih, rapaz, não sei não, hein? Eu tô achando que é mais um JP no top 16. Ai, ai, ai. OD departure, we got 2 spikes on top of you. Went low, but didn't Ih, o Mago agora ficou no burnout. Nível 2. Esperou um Ninja. Já era, acabou. Não tem mais o que fazer. A partir do momento que o Mago bloqueou a primeira magia, ele tava morto. JP é isso aí. Não aproveitou o shimmy. O que tá acontecendo com o Mago? Nossa, bom pulo. De novo não aproveitou o shimmy. And I don't know what Mago is trying to go for there. There really seems to be some execution errors going on for Mago right now. I'm just very confused. Ih, rapaz, deu tech na hora errada. Vai perder metade da vida por causa disso. Nice jump from Mago, though. He perfect parried that first projectile and was able to jump over the second. It really allowed him to get some drive gauge back. All right, gonna block that. There we go. Cancel has one of the feng shui charges, the Fuha charges, builds up to 3 Fuha charges. Okay, so Mago's in a dangerous situation though, but spends 2 of them right there. Nossa, bom tech. Walk up after the departure with a tech from Julio. Oh, that's -14. He didn't even try to punish it. Very surprising. É, o Mago não tentou punir porque não ia alcançar. Se ele tenta punir, ele que ia ser punido. É -14, mas a Júri não ia alcançar. É, tá morto. O Mago já era. Oh, boa ideia usar o Drive Reversal. Tá bom, ainda tá vivo. Agora boa sorte. Oh, bem jogado. Gastou o nível 2, mas conseguiu a vitória. Clutch do Mago foi bom.
That's a good start for Julio, though, in this game 2, round 2. Another perfect parry on the go. Ok. I love that. He saw that the first spike missed, so he immediately Ai, boa conversão. Caminete. A situação agora é boa pro Mago. Isso é punível. Ele tentou forçar o burnout. Nossa. O burnout veio. Tudo pode mudar agora em favor do Mago. O Drive Rush Jab foi bom. Ele vai pro nível 2. Vai ser difícil agora pro Júlio. Ei, bom reset. Que ideia do Mago agora de resetar no meio do combo. O Júlio Fuentes não estava preparado. Jury, when you get hit by that feng shui engine, you have to be ready for the counter DI at all points in time. Or obviously you're burned out, you can't do anything about that, but... And I really just love the as soon as possible jab after the drive rush. Like, because he has been getting checked way too much by Julio. Yeah. Nossa, bom check. Ei, perfect parry. Ah, que é isso, Mago? O Mago tá parecendo eu na Ranked, cara. What's going on? Yeah, it just feels so weird. Mago's had some really uncharacteristic moments in this set. Julio taking full advantage of it here. Nossa. He's on set point. Man, still doing so much damage even with just a single hit. Puniu Amnesia com pulo neutro. Too early on the jump attack. Tá de brincadeira. And so now Julio here with a good start now. Yeah, having the portal spike there to kind of control the neutral. I can't believe that spike still reached. Já tá abalado. Tá abalado já. That the spike actually aims for you. It goes all three directions. And you're like sentient, bro. It's like it's such a good move and it aims for you. It tracks. Oh, one drive rush. Like Julio was trying to make him block and stand heavy punches. He landed from the jump, but Mago beat him to the punch. Bom drive rush. Gasta esse... ele vai fazer o nível 2. Vai pro safe jump, vamos ver. Bom shimmy. The shimmy sort of the backdash instead goes for the empty low. Like I said, a lot of safe jump setups off of that. Bom agarrão. Consegue a virada do Mago. Apesar do erro. Último round. Bom overhead. Foi o primeiro na partida. Ok. Bom agarrão. Olha o posicionamento do Mago. Ligeiramente fora do soco médio abaixado do JP. Acabou! Não, ele não fez! Ah, meu Deus do céu, ele vai ficar no burnout. Pode tomar a virada. Não, o Júlio não colocou ele no burnout. O que tá acontecendo? Se colocou no canto, agora ele vai pro burnout. É pior ainda. Agora é pior ainda. Tá no burnout e tá no canto. Se o Mago adivinhar errado, ele vai morrer. Oh, that doesn't build meter. That doesn't build meter. Never mind. Leaves you very much forward. He actually gets it. Não vai matar ainda. Isso aqui não vai matar ainda. E agora? Meu Deus! Cara, esse boneco não dá, não. Puta que pariu. Wow, back-to-back players from Japan. Julio Fuentes taking out Nemo and Mago, two of the strongest players coming out here from Japan. And honestly, like, I mean, for anybody with a fantasy bracket right now, you know that thing has gotta be busted. Exactly. Vinícius Damski mandou um superchat de R$5. Próxima partida é com o T-Force. Capivara, obrigado aí pelo superchat. Desiste de narrar Mirror JP. Não fale mal da Kimberly. Tá bom. Vinícius, obrigado pelo superchat. Próxima partida é com o The Force. The Force é daqui a pouco. Tamo junto, meu querido. Valeu pelo superchat. Cara, prestem atenção nas coisas que o Júlio fez no final do round. Ao mesmo tempo que o boneco tá atacando, ele tá esquivando de tudo. É absolutamente ridículo.
gotten the privilege to face Seo. He needs one more JP Mirror victory to be in the winner's side of top 16. Sabe qual que... o Júlio agora vai jogar com outro JP pra decidir qual JP vai pro top 16. É mole? Agora, preste atenção nisso aí, ó. Olha lá. Olha essa merda aí. Ó. Esquivou de novo. Esquivou de novo. Cara, o Mago teve paciência até de não subir na primeira. Porque se ele sobe na primeira, ele teria morrido. Se ele sobe na segunda, ele teria morrido também. Ele subiu na terceira. E olha só, ele morreu também. Então qual que é o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter morrido mesmo. Porque não tinha como escapar disso aí. Many of players over many esports win a lot of money with these headsets. And right here, a millionaire is going to be crowned next week on that Arctis Nova Pro. Big ups to Steel Series holding us here down at the LCQ and Capcom Cup X proper. Yeah, again, shout outs to all of the sponsors able to make this Capcom Cup X a thing for you guys. So again, I hope you guys are all entertained, so definitely give some love to the sponsors over there. Check them out. Let them know that we appreciate them helping us give you these amazing matches. But again, more matches. But first, o especial no combo não ia ganhar por causa do escalonamento. Por isso que ele não fez. Mas aí depois acabou vacilando. Se colocou no canto. O Mago vacilou nessa partida em vários momentos. Isso a gente não pode negar. Mas esse final aí foi o puro creme do JP. É isso, galera. Já é quase 9 horas da noite, hein? Ai, ai. Daqui a pouco eu vou fazer uma jantinha. Como faz pra participar do sorteio? Se tornando membro do canal. Inclusive o sorteio é amanhã, hein, galera. Amanhã, antes do top 16, é o sorteio. Acabando a live hoje, eu vou montar a planilha. Inclusive, por isso mesmo, vai ser no começo da live amanhã. Então, quem se tornou membro até hoje vai estar no sorteio. Depois eu não vou estar com a planilha aqui pronta. Ai, Vini, dá pra entrar no final? Não vai dar, não. A gente já vai sortear no começo. Quem quiser participar, vira membro aí, dá aquela força. Arcadezinho da Second Impact, compatível com PC e PS5. Tamo juntos. Eu tô indo na academia sim, só que essa última semana eu não consegui ir. E essa semana... Na semana passada eu fui, mas essa semana eu só fui 2 dias. Tá muito corrido. Muita coisa pra fazer, vídeo pra terminar, não sei o que, Capcom Cup. Mas na semana que vem eu vou tentar ir de manhã. É porque tem horário que é foda aí também. Tem horário que é muito lotado. Tem que ir nos horários que tá vazio. Daigo foi eliminado? Foi sim. Daigo foi eliminado. Neymar vai jogar daqui a pouco. Um salve aí pro Alexandre. O iDom não foi participar do torneio, galera. Ele desistiu de participar do Last Chance. O iDom desistiu. Xiaohai vai jogar mais tarde. O Xiaohai tá na última pool. O último grupo é o do Xiaohai.
Eu não trabalho com nada fora do canal. O canal é o meu trabalho. Assim, às vezes eu narro torneios, né, em outros canais. Mas eu trabalho com criação de conteúdo só. The Force jogou? Ainda não. Digita aí no chat, exclamação The Force, pra saber quando ele joga. Opa, vamos voltar aqui. And Sherry Jennings. What's going on, guys? Beautiful look, Rogue TV. Good job. Fabiano Teodoro Lotti se tornou membro do canal. I was gonna say, Rob, please tell me. E essa roupa do Rob TV aí? What do you have on right now? What are you talking about? It's a toga. Pablo Souza se tornou membro do canal. I've never seen a toga. It's a toga. Fabiano, obrigado por se tornar membro do canal. E Pablo Souza, obrigado também por se tornar membro do canal. Tamo junto. It's a toga. Okay, it's completely different. And I told them when they said, we put a toga on. I let it be known. If y'all just had the little leaf, I'd have put that on, bro. Like, I've been in the gym. Nobody want to see that. Nobody want to see that. I'm just saying. This is not the place. I mean, the viewers might want to see that, so. You never know. Respect. Okay, so does it look decent, though? Don't lie. Can I get one, too? We need matching ones right now. It can't just be Rob wearing it. Ones in the chat if I'm rocking this, and twos if I'm looking crazy. Please, let us know. Okay, now, most importantly, I brought you guys here for something very important. Of course, we are focused on Capcom Cup X, but to get up to this point, we had to have so many other Capcom Cups, right? That's true. So I have to ask you guys, we can start with you, Sherry. What is you guys' favorite, or what is the best Capcom Cup win? Moment win, however you want to Rob TV tá perguntando qual que é a melhor vitória da Capcom Cup. I'm glad you went up Typical. first. I've been to every single Capcom Cup. I have not missed one Capcom Cup, right? Okay. Oh, dang. There's so many stories. And I'm old, so I have bad memories. Acho que o melhor momento da Capcom Cup é a vitória do Menardi contra o Tokido. So I'm going to go with the most recent memory that I have, which was godlike, which is Zen's run from last year. Ah, ela falou da corrida do Gen ano passado. I knew the background behind that, because let me tell you. So first of all, it's LCQ. So when we look into the LCQ brackets, we always look at who from Asia is coming, who from Europe is coming. And Felipe Rodrigues mandou superchat de R$20. Bora pra mais dia de live. Só consigo ver pelo teu canal. Narração top. Valeu, Felipe, pelo superchat. Tamo junto, mano, ó. Beijo no coração, valeu demais. Yeah, he did. He foreshadowed it. And everyone looked at the tweet and they didn't take it seriously. They're like, who's A vitória do iDom também é muito legal. Tokido, come on. We're not thinking. Mas o Menardi também era underdog quando ele venceu. He even had to name he had the CFN fake problem X, and then he O Menardi era underdog quando ele ganhou a Capcom Cup, pô. E o cara tava enfrentando o Tokido, que era considerado por todo mundo o favorito absoluto. E o Tokido tava pela Winners. É, o Punk também tava pela Winners quando o iDom venceu. As duas histórias são muito fodas, mas os dois eram underdog, é o que eu tô dizendo. No, Ender Walker didn't make top 3, huh? It was one of them. It was top one of them. Top five? Okay. It's top five. Okay, because what I remember the storyline developing was that it was either going to be two people that had the chance of becoming two-time Capcom Cup champs, or you have Zen, this LCQ winner all the way to winning his first Capcom Cup, and it was looking great. Like his Bison was ridiculous. He was insane until he met RD at the very end. Exactly. Achando que eu vou ter que puxar aquela toalhinha de rosto, hein? Straight run it was, as far as best run. That's true. Okay. Evandro Pinheiro se tornou membro do canal. I just want to say. Evandro Pinheiro, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo aí no coração. Junior Sussen se tornou membro do canal. Júnior, obrigado também por se tornar membro do canal. Beijo no coração, mano. Tamo junto, valeu. Deixa eu tomar uma água. You could hear him everywhere. And I know what you thought immediately when Minna won that. What's that? You said, imagine if I was an ass. That could be me one day. Have you ever won a Capcom Cup too? I qualified. Did you win? I qualified. Did you win? We were in SFL finals. All right. I'll give that up. But you know what? I took the better route of being a commentator. I'll take that. Yeah. That's assured money right there. But that right there, Minna RD. St. Cola's rich. IRS. Y'all heard it here first. IRS. In February, Black History Month. What's wrong with you? You better pay them taxes. Okay, but in all seriousness, I stepped in your moment. All right.
you got Minna RD. Minna RD watching the community rally around him, and when he was down, when he was about to lose, Tokido was about to take everything, he looked at the crowd, bro. He looked at his homies, and he just had that smile, that look in his face. Essas conversas aqui antes das lutas é chata de aguentar, hein? Pelo amor de Deus. It ain't like anime. Like he was about to lose. He cooked up Tokido, took that victory and changed my whole perspective on everything. McClane se tornou membro do canal. McClane, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no coração, mano. Valeu pelos 2 meses. Jefferson Roberto Rosa se tornou membro do canal. Jefferson, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no coração, mano. Underdog, gente, é o azarão. É o cara que todo mundo acha que não vai passar pra lugar nenhum. É aquele cara que você olha assim, ele na bracket e você fala assim, esse cara já morreu. Não vai conseguir ganhar de ninguém. Esse é o underdog. Por exemplo, agora na Capcom Cup, temos o grupo da morte. Temos Angry Bird, Menardi, Kaba, Andy Walker e lá no meio desses caras temos um cara chamado Nero the Boxer. A gente olha pro grupo e fala assim, pô, esse Nero the Boxer já era. Esse é o underdog. A questão é que, quando o Menardi ganhou a Capcom Cup, ele tava meio que nessa posição. Ninguém achava que o Menardi ia ganhar a Capcom Cup. Os caras olhavam pro Mena e já falavam assim, pô, esse aqui, né, jamais. Tinha Punk, tinha Tokido, tinha Daigo, tinha tanto cara foda que ninguém queria saber de Mena. Do nada surge Menardi, o cara vai pra final, o cara ganha do Tokido. Isso é o iDom em 2019 era a mesma coisa. Gustavo se tornou membro do canal. Agora é a vez do Punk. Agora o Daigo vai ganhar, agora é o Tokido, agora é não sei quem, é o Nokodu. E o iDom só aqui, ó. Mandou um superchat de R$1. Plau, vapo. De repente tá lá na grande final pela Losers, reseta a bracket e é campeão. Isso é o underdog. Oh my God! I'm sorry. Okay, we're gonna get you off camera, brother. This is very awkward. I feel so sorry for you. Feed him some egg rolls right Ladies and gentlemen, you let us know. Gustavo, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. Das Trevinhas, obrigado pelo superchat. Tamo junto. This has been it for us over here at the Pagoda Fuel Analyst Couch. We're gonna send it back over to Renge and James Chen. I'm looking good, bro. Your time was over. Your time was done talking. But anyway, can't even remember where I was going to go with now. Look, I'm just going to say, only thing I'm going to say is, I've given Brian F hugs. He's hugged me before, I was going to say, can that revelation be my favorite moment in Capcom Cup history? Because I feel like that was mine. Also, as a friendly reminder, Allen Iverson never won a championship. Never won the NBA championship, I should say. So there's an argument to be made that iDom even dominated more so. He might be the cornrow godfather when it's all said and done. Although, to be fair, Allen Iverson did ruin the perfect record. Egon Lemos se tornou membro do canal. But in any case... We have arrived at winners finals. That's what's in any case, most definitely. We got Julio Fuentes, and if you're just tuning in, you missed the biggest upset. Quem aí tava querendo uma Mirror JP? Vamos nessa, família. 2-1 in the mirror match and take down Ayrton Arantes se tornou membro do canal. Now he's gonna have to go with Egon Lemos, obrigado por se tornar membro do canal. Hilton Marques, obrigado por se tornar membro também. E Ayrton Arantes, obrigado mais um mês aí, 16 meses já, membro do canal, tamo junto. Beijo no coração de vocês. Obrigado, meus queridos. Vamos pra Mirror JP. Galera, quem vencer essa partida estará no top 16 pela Winners. Vai enfrentar o Problem X amanhã. He's having the tournament of his SF6 career, because I don't want to discount his runs in the past. He's had amazing runs in Street Fighter 5, Street Fighter 4, I believe as well. But right here now in Street Fighter 6, he is peaking at the right moment. Vamos lá. SEO contra Júlio Fuentes. O Júlio que matou o Nemo e o Mago. Uma máquina. I mean, look at the start for Julio.
feel so far here? I was gonna say, it's a good start so far, right? Beating him to the punch of the spike as well. He's just really been able to maneuver around the JP neutral so much better than his counterparts. Dude, they really gone for the yin-yang look over here. We got the black versus the white. Hora errada de tentar o command grab. I've been around for a hot minute, but don't test my reactions like that. Come on now. Like, look, I like that command grab. I know when you're gonna try it. Oh, just backing up right outside that down forward heavy punch range. You see that forward dash right there, trying to get aggressive. I like this from Julio, but it looked like he might have tried to catch him landing with that. Oh, nice check, but both of them now with that crouching medium kick. But here we go, Sale getting the hit. Now trying to set now observe right there. You see Julio just walking out of the range of the so he doesn't have to worry about the spike. Nossa, bom pulo. Dá parry de anti-aéreo aí, só pra eu ver o que acontece. Disse o Júlio Fuentes. Não gostei. Asmei. Isso aí, Júlio. Vamos buscar o 2 a 0 pra acabar mais rápido. Isso, garoto. Galera, vamos torcer pro Júlio que daí acaba mais rápido. Bora. Júlio Fuentes. Inclusive na E-League de Street Fighter V, o Brolinho enfrentou o Júlio Fuentes, pra quem não sabe. E o Brolinho matou. Se fosse o Brolinho aí, matava de novo. Vocês lembram aquela E-League que o Brolinho matou o Infiltration? Ele também matou o Júlio Fuentes. Esse jogador JP que vocês estão vendo aí. Mas agora vamos torcer pra ele pra acabar mais rápido. Pilete se tornou membro do canal. Toma. Vamos instalar o dedinho. Toma, olha lá, ó. Ei. Aí, ó, tá vendo? O duro é que os JP não conseguem defender as coisas do JP. Não tem como. É. Yeah, no striking ball on backdashes in this game, so if you try it and you get hit immediately, it just looks like you got hit. Vamos lá. Escapou bem agora do comando de... Nossa, esse pulo, meu Deus do céu. Nível 2, dá pra colocar no burnout. Vamos lá. Ó. Ele preferiu não. Foi quase. A situação do Júlio agora é complicada. Nível 2. Agora ficou fácil de escapar. Meu amigo do céu. Olha o dano disso. Ih, já era. Vai matar. Não vai matar, vai ficar na casca. E agora? Júlio no burnout. Vocês viram isso? Chute média baixado, cajadada no dedão do pé. Ah, meu Deus do céu, que boneco. That was an input error. Maybe try to get a crouch button and he was just crouching beforehand. But there you go, Sale just with the casual stroll up there, gets the throw. But again, Julio Fuentes walking out of the range of the portal right there. É isso aí. Just to kind of take it out of the equation. You got you right. The departure awareness, how you use it, how you play around. Toma. Estala o dedinho. Cajado no chão. He did it too late. Ei, estala o dedinho. Nível 2. Reversal. Drive reversal. Ei, Amnesia. Isso aqui vai doer muito. Dá pra forçar o burnout. Não, ele não vai fazer ainda? Não, não vai. Meu, vocês viram o dano? Meu Deus do céu, que boneco. Por causa de um reversal. Ih, acabou. Acabou. Aê, 2 a 0, acabou mais rápido. Boa, garoto. Na moral, acabou mais rápido. Júlio Fuentes vai pro top 16. Man, boa, 2 a 0. Daigo and Tokido and better watch out too right now because
You do not want to fight this guy if your handle ends in an O right now. É isso que a gente queria. Era a única vitória que a gente podia ter. Guilherme Felipe Castro se tornou membro do canal. R. Peletes, obrigado por se tornar membro do canal. E Guilherme Felipe, obrigado por se tornar membro do canal também. Beijo no coração de vocês, tamo juntos. Kakeru passou ontem. JP heavy as this bracket is, like if you sit here and look at, oh look, we've got Nemo, we've got Ryusei, we've got Seo. Like Julio is probably not the JP that you would have expected to come out of this one, especially fighting so many of these JP mirrors. Yeah, we have some strong JPs in North America. Obviously, Brian F, Flux Waves, Olha o tanto de JP que tinha nessa pool. Galera, calma que ainda tem chance de passar 2, tá? Por enquanto passou um JP dessa pool. Ainda tem chance de ser 2. Olha lá, ó, Júlio Fuentes vai enfrentar o Problemex. Mais um confronto definido. That is a different flavor than he had to deal with in the pools, I'll tell you what. I mean, I'll tell you right now, Julio Fuentes definitely doesn't want kisses right now. He wants hugs. Change his name to Problem O, and Julio Fuentes is going to dominate, dudes. But Problem X, he's like, nah, sorry. It's just going to be kisses for me, so. For real, man. Oh, and that Punk Yamaguchi set as well. I'm so interested in that one. Because at Street Fighter League US, one of the only losses Punk actually had já tá, o top 16 já tá infestado de JP. And I believe he ran away with it too. I think it was 2-0 or 3-0. Já tem 4 JP? So I want to see how Kakeru? Punk plays up against the DJ now after seeing that. Tô até esquecendo já os JP. É o Kakeru, tem o Júlio Fuentes. Quem que é os outros? Ah, eu nem lembro. Eu já nem lembro de nada. Mas tem tem o VXBall. Quem que é o outro? É uma Mirror JP do VXBall. Já tem 4 JP no top 16? Aqua, VXBall e Aqua. Já tem 4 JP no top 16. E adivinha? Mais uma Mirror de JP. Oh, que maravilha. Pô, você tá de brincadeira. Aí sim. É muito bom. But no, exactly. So now the terror is contained to a single pool rather than a lot of these pools having to deal with the best JPs in the world. Oh my god. I mean, this pool is just piranhas right now, dude. Like, seriously. You do not want to jump into this pool at all. Galera, deixa um like na live, vai. A gente tá sofrendo junto, aqui é todo mundo sofredor. É uma Mirror JP atrás da outra, por favor, deixa aquele likezinho. Faz a boa. What a time that it for Nemo to jump, perfectly read. Oh, okay. I was about to say, why didn't you punish it, but you landed the spike. Nemo's like, yeah. Because, you know, doing it too early. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Um JP vai ganhar aqui, certo? Aí, adivinha o que vai ter daqui a pouco de novo? Contra o cara que acabou de perder pro Júlio? Outra Mirror de JP. Ai, que delícia, papai. Daqui a pouco vai ter outra, hein? Cuidado. Finish attacking, and now the check was a little late from Ryusei. Put that away. Set up. Nice parry, holding all of it, and then É, muito hype. Amnesia. Toma. Defendeu. Nemo 1-0. Oh, surgical, bro. That is a extremely deflating way to lose a round. You were wrong, and then wrong, and then wrong, and then wrong, and that is a tough situation to come back from. Holy crap. My goodness, bro. Nemo, he's looking to bring his wrath to the loser's bracket. Now observe. Pierce. Whoa, that was interesting. He dashed up into the teleport, into the mirror right there. What a perfect parry on that as he used one. Can't you see how this ends? Vamos lá.
Aqui a gente tem que torcer agora pro Nemo fazer 2 a 0. Todo mundo torcendo pro Nemo, pra acabar mais rápido. Pierce. Ei! As coisas não parecem boas pro Ryusei. E a galera ainda tem coragem de falar que eu ziquei o Nemo. Nunca ziquei ninguém. Meu Deus, o boneco não para de bater, cara. Que isso? Estala o dedinho, vai. Toma. Ei. Sem reação no Drive Impact. E o 6 está sendo obliterado. Ok. Ai, meu Deus. Já era, acabou. Nossa senhora. Tá vendo? Nunca ziquei ninguém. Nemo avança. Olha lá, e já pediu pro Nemo ficar. Agora é o Nemo e outro JP. Let's go. Mais uma Mirror. Ai, Vini. O JP não é quebrado. Só tem 3 na Capcom Cup. É, pois é. Porque os melhores JP do mundo tá tudo no Japão, né? Aí não tem como se classificar todos. Tá maluco, eu não aguento mais ver JP. E detalhe, vários JP que estão no top 16 nem são do Japão. Tem da China, tem dos Estados Unidos, tem da puta que pariu, tá foda. And he is, and then, you know, when he beat Itazan and went up for the handshake, this guy has no feelings for anything, man. He wants to hurt you. I can't remember if it was SFL or it was another tournament kind of early on in Street Fighter 6 where he went with the, I think it was SFL, where he went with the command grab and he lost the set because the opponent like jumped the command grab on reaction. JP Cup. He's not allowed to use that after what he did to Itazan. The command grab gods do not let him use those moves properly. So even if he has one with JP, I don't know if we're going to see it nowadays. Okay, that's fair. I mean, he didn't try it. He didn't try. He hasn't tried it yet. Exactly. Calma que agora tem mais uma Mirror JP. He understands. He's angered. The grappler god. Calma que, né, tem mais uma Mirror JP. Oh, man, but yeah. Paladin já era, nem jogou. Foi amassado. A hora que finalmente o Paladin chegou pra jogar, já foi obliterado. Be going up against Seo now. That swipe at the end right there, it's kind of outrange that crouch medium punch. Like he just knows. Aí, ó, falei pra vocês outra Mirror JP. But translating that into a mirror match. Mirror. It's an entirely different story, right? Yeah. People hate mirror matches. It's not like André just because you know the options and you know the likelihood of people going for these options, it makes it easier. André Pires, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, tamo junto. Right, whatever range you're at, they can hit you with the same. Vamos lá, galera. I mean, I know a lot of people in the chat are probably complaining like, "Oh my God, JP." But I mean, seriously, when you watch this kind of a zoning matchup, when you watch two characters like this go up against. Isso aí, ó, o Nemo acertou o primeiro hit. Vamos torcer pro Nemo, pra acabar mais rápido. O cara que acerta o primeiro hit, a gente torce. Yeah, this is definitely one of the more interesting mirror matches to me in almost any fighting game. Now we're gonna set up the departure once again, right? Yeah. A gente tá assistindo um bloco inteiro, um bloco não, 4 blocos inteiros praticamente só de Mirror JP. Minha parte preferida do Last Chance Qualifier tá sendo essa aqui. Agora a vantagem é do CEO, vamos torcer pra ele. And trying to use those to advance forward. Yeah, man, Nemo, he really got a life deficit this game because he tried to go for that throw, as you said, look to establish it early. Seo got a big punish counter out of it. Oh, that was a mirror match. Aê, ó, a torcida vai pro SEO. Vamos lá. Adeus, Nemo. Ninguém mandou jogar de JP. Oh, man. All right, yeah, as soon as he sees one departure, right, he responds with his own OD, but Nemo just moved forward, right, to get out of that range of having to deal with both departures. Very smart. And now Nemo has the corner position here. Trade and checks it. Here we go.
Ei, vamos confiar na virada. Vai acabar mais rápido. E não foi dessa vez, Ikei. Yeah, and you see the situation there from Seo. He went for the parry against the Ghost, but the Ghost was a fake. Dar buff pra outros bonecos não vai deixar eles no nível do JP. O JP precisa ser nerfado. O JP vai ser nerfado e vai continuar sendo top tier, de tão idiota que ele tá. Me cobrem depois quando a Season 2 chegar. Se eu tô falando alguma mentira. O boneco com certeza vai ser nerfado e ainda vai continuar top tier. Depois vocês me cobram. Meu Deus, olha isso. Os dois apertando os mesmos botões toda hora e dando trade. O Nemo venceu. É isso, galera. Vamos ter que torcer pro Nemo. 1 a 0 Nemo. Vai, Nemo. Nemo desde criancinha. Finally, Seo getting the advantage in one of these exchanges here. He's been almost always on the losing end of those, those stare downs, basically. You see, all those little stand-up heavy punches that you block just add up when it comes to the damage. That's why Nemo's done such a good job. Pretty much, you see, he taps very constantly. He's trying to preserve as much drive meter as possible. Toma aí a cajadada do povo. Renato Canzigo mandou superchat de R$5. Tanto lutador no jogo só parece JP. Há algo de muito errado com SF6. Sim, chama JP, o que tá de errado com SF6. Obrigado, Renato, pelo superchat. Tamo junto, meu querido. O que tem de errado com Street Fighter 6? Tá na tela. Tem 2 ainda, JP. Here we go. This is the get out on the loser side. Punish counter with that crouching medium kick. And he finds his own down forward heavy punch. Oh, put it up. Oh, nice jump back. That's how. Toma esse comando de grab. Vamos, Nemo. Vamos acabar com essa partida, filho. Isso! Toma. Estala o dedinho, vai. Isso. Boa defesa no overhead do CEO. Toma. Agora vai tomar o nível 2 e vai morrer. Fica vendo. Morreu do mesmo jeito. Já era. Ainda não. Nível 2, pra acabar. Ei, o agarrão. Boa, Nemo. Parabéns. Acabou com o nosso sofrimento mais rápido. Parabéns. Muito bom. É isso. Nemo no top 16. Vai enfrentar o Moke. Those gods haven't forbidden me yet. They haven't forsaken me. O Nemo e o Moke vão se enfrentar amanhã no top 16. For those people in the chat watching over here, they've all taken each other out. Yes. We did have 2 of them make it out of here, and that is Julio Fuentes on the winner's side. Ó, nesse grupo acabou os JPs. Porque esse grupo agora está concluído, mas quem garante que no próximo não vai ter vários? Aí não tem como saber. Aí, ó, vocês estão vendo a bracket aí, ó. Ali embaixo. Moke contra Nemo. Really blew up Kakeru in the top 8. He made that match look bad for JP, so I'm curious to see if that was just a one-time thing or if Moke can do it again against Nemo. I'm very much looking forward to that one. We still have to await. Galera, deixa um likezinho na live. Sobrevivemos à tortura. 55 mil JP. Sobrevivemos. Deixa um likezinho na live. Let's go. Ah, tá maluco. Ó, a próxima chave vai definir o oponente do Kakeru. Próximo grupo que a gente vai assistir agora. Bracket wrapped up. We got 2 more pools to go. Pool 7 and Pool 8. Pool 7 is going to be coming up real soon after we come back from this break. Little analyst segment with the Couch and Rob TV. Jammers and David are going to be tagging back in, of course. But before we get to that, you know what the Analyst Couch is brought to you by. It's fueled by Pagoda, baby. Ó, galera, o Anderson, ele tá triste que a gente tá reclamando do JP. Ô, Anderson, desculpa. Vou falar pra você então, vou pedir desculpa. Desculpa.
JP é um boneco justo. Tá muito divertido ver Mirror. Não se ofenda, cara. Né? Pô, tá muito divertido. Tá muito bom. Né? A gente tem que agradecer por essa oportunidade de ver tanta Mirror JP. Você perdoa a gente? Obrigado. Obrigado. A gente não fez por mal, né? É que a gente não percebeu que tava tão divertido. Mas você perdoa a gente, tá bom? JP é muito legal de assistir. Rafael se tornou membro do Tamo junto. I just want to let you guys know who Pool to expect 7 is going to be most definitely Oh, there we go. Adilson Almeida, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. O prêmio pra quem ganhar de João Paulo tinha que ser diminuído pela metade. O boneco tá estragando a CPT. Kennedy Rafael, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração. Wellington, obrigado pelo superchat. O prêmio pra quem ganha de João Paulo devia ser diminuído. Ai, cara. It's going to be another fire pull. You're not going to want to miss it. We're going to tag Jammers and David back in as well. Do not go anywhere. Agora sim o intervalo. Galera, eu vou aproveitar esse intervalo aqui. Vou deixar vocês curtindo a musiquinha da Manon. E vou lá pegar alguma coisa pra eu comer, tá bom? Porque já tá, pô, 9h30 já. Eu acho que se eu for rápido eu consigo ir lá rapidinho. Eu acho que teve outro superchat aqui. The Force joga de JP? Não, ele joga de quem? Renato, obrigado pelo superchat. Beijo no seu coração, mano, tamo junto. Renato Alves mandou um superchat de R$2. Galera, eu vou ali rapidinho pegar alguma coisa pra comer. Já a gente volta. Capcom, buff JP. O boneco precisa, né? E a galera, pô, a galera tá triste que a gente tá reclamando do JP. Pô, que triste, né? Nossa. Ai, muito choro. Ah, não sei o que. Perdão. Desculpa, tava muito divertido. Jefferson, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, meu querido. Já volto, galera.
Voltei, galera. Bora lá. Cup right now. Judging by what we just saw, we are here at the Pagoda. Olha aí, ó, o Júlio Fuentes acabou de se classificar pro top 16. Yo. What in the hell did we just see? Where have you been? Where have I been? Just playing my little tournaments at home. That's really it. No online tournaments, nothing crazy. Just my locals. Yeah, actually, really. Just the locals. Support your locals. Yeah, just supporting my local. I just love the lifestyle, really, and I can't live without it. I know the meta's changed to like online, but like I just love going to my local, helping out the younger guys grow, and then like it's just but online it's hard to just get off work and then go back to sit in front of a computer again. I need that social value too. Yeah. So that's what I've been up to. But I'm trying to play online more. I'm trying to do more online tournaments. I just built a PC, so. Okay. Oh, that's a wonderful thing. Well, welcome to 2024. Welcome to Okay. O iDom era pra estar nessa bracket aí. Uma pena que ele não foi, né? It was Nemo first. It was Nemo, Mago. Mago, then Cell. Cell, yeah. Bro. Okay, that matchup, you seem like you're like the best option, and this JP match, you got to be one of the best at playing that matchup. That's crazy. No, I always felt comfortable. After like 4 months, I'm like, oh, okay, I feel stable in this matchup. It's just. Esse cara tá enchendo o saco do Ryoran? I felt comfortable, bro. I know it was Nemo, but será que ele sabe? But I felt comfortable. I don't know. Maybe. Okay, so of course we remember back earlier in Street Fighter 5, man, you being on, this before Echo Fox dissolved and all that. Digita aí, Adilson, exclamação escolinha. Right? Pra você ver aí o... Tragedy. Tem alguns vídeos da escolinha que são disponibilizados pra todo mundo assistir. Aí você assiste uma aula aí e você vai ver como que funciona. Tem o link da aula aí. Essa aí mesmo. Esse link aí do YouTube é uma aula. Você assistindo ela, você vai saber como funciona a escolinha. Fast forward a few years, and then I couldn't play no more. Like imagine you pressing the button and a huge pain signal goes like a nervy type pain just for pressing 2 buttons. Yeah. I told them, I'm like, hey, I'm done. This is it for me. Went to Kaiser. They told me I got tendinosis. What is tendinosis? I don't know what that is. And they're like, you see the ultrasound right here? It's supposed to be a white tendon, but yours is all ultrasound. Yeah, they gave me an ultrasound. Like, was pregnant. Your tendon is gray. It's dead. It gave up on recovery. I'm like, okay. So I have to change the way I play. I have to play a slower character. I don't double tap like this no more. I double tap flat. If you tried to do that, can you physically not? Eu acho que vai ter Zangief no último grupo, galera. O Veg joga de Zangief. This, I just manage it. It's just 3 hours. Opa! Done. And then, Minha comida ficou pronta, escutei o micro-ondas. Peraí. Bro, that's actually amazing that you have made, even the recovery that you have made, even though it's not a full recovery. PT works, bro. PT actually works. It's yeah. crazy. Okay, so when you're in these matches right now, right? Since actually, as far as Street Fighter as a whole, what is your goals? Like, are you just really chill, enjoying yourself, having fun with it, and you just are godlike? Or are you like, yo, bro, I'm trying to get back to being a pro player. I'm serious about it. I want to win Capcom Cup. I mean, of course you want to win Cup, but you know, overall goals. No. My overall goals, it's like, I never try to think about that. I'm just like, I'm going to get back into it and just let the road, settle. Like, just let it happen organically. I'm not like putting too much pressure on me, like, I gotta be grinding all day. Like, no, I'm just gonna play when I feel like it. I'm gonna just try to get better day by day. Nothing crazy. Like, I'm just dipping my feet in the water and I'm going deeper and deeper. But I'm not like, I gotta go to this and that. No, just okay. And that Mago situation, bro. At the end, you had to set up and then you baited the DP, bro. So is that specifically what you were looking for in that spot? Then against Mago, once I did the EX portal, I'm like, okay, I'm gonna teleport, try to just disappear. Yeah. Disappearing in front of fools is good. That's fire. When like you're there and you're not, Yeah. And then that didn't work. So I'm gonna try to disappear again. And I jump forward again. I'm getting out the way. Yeah, because I'm like, jump forward here is like he can't avoid this jump, so I'm gonna just jump again. It looked a little scrubby, but I'm like, I'm gonna do it. I'm just gonna do it. I'm just gonna hold up forward. And it worked. Yeah, it worked. I don't know if everybody knows at home who Julio is gonna be playing against next. Do you know? Yeah, Mr. Problem. Problem X. The Problem X. Now, honestly, you two might be like the most on fire players right now. Problem X didn't lose a game. Shit. So far. Yeah, he hasn't lost a game to anyone. Voltei. Yeah, sorry. Wow.
And I'm fighting. Amigos, eu vou... Yeah, he's the Evo champ too. Eu vou jantar aqui com vocês mesmo, não vai ter jeito, né? Porque não tem intervalo maior. Então, o nosso intervalo vai ser a conversa aí com o Júlio. Intervalo da janta. Yeah, just like, wow, just kicking it with him in the room. And y'all are both like on fire completely right now, bro. I mean, all the players you just had to beat back to back. You didn't even get up off the setup. You had to play immediately again. Problem X hasn't. What are you feeling about that matchup? What do you think if he goes with that Blanca? Whatever. Or, I'm sorry, Blanca. Blanca. No, I'm not gonna trip about it. He's just gonna do Blanca stuff. Yeah. O Bonchan tá no último grupo. He's just gonna. Já ele vai jogar. Just go smack. Quer dizer, já é uma palavra forte, né? Partidas do Bonchan devem começar lá pelas 11 e pouco. Do some level 2 stuff. A little bit of electricity, a little bit of sparks. Yeah, a little bit of sparks. Just like I'm just gonna whatever happens. Julio, you gotta be the most chill, godlike player in the room right now. Ladies and gentlemen, the man is absolutely on fire. He's gonna be competing even more in top 16. On Sunday. That is tomorrow, of course. That is it for us over here at the Analyst Couch, fueled by Pagoda, and we're going to send it over to Ultra David in Jammers. Vamos lá. For sure. Agora é a Pool 7. To see him out here again. The last time I saw him was actually the launch tournament of Street Fighter 6 that we had out here in Southern California, where he took second place, only to Chris T, who was looking like one of the Galera, agora a gente vai descobrir os oponentes do Kakeru e do Hibiki. Quem sair dessa pool aqui pela Winners, pega o Kakeru. Quem sair pela Losers, pega o Hibiki. Boltz mandou um superchat de R$2. Boatos que o T-Force já jogou. Procede. Obrigado, Boltz, pelo superchat. Ele vai jogar daqui a pouco, mano. I got dunked, and I lost to the same two guys that he actually beat. You know, but nevertheless, like that's Alex Myers played yesterday, and same sort of story for him. I know several other players who have been in that boat, and to see somebody who has made that kind of comeback, even get in the top 16 of the Capcom Cup LCQ is huge. You know what? I don't think Ringe or James mentioned this. Se fosse vocês, ia preferir enfrentar o Hibiki ou o Kakeru? Simplesmente, os dois maiores destaques do Japão no Street Fighter 6. O que vocês iam preferir? Right, it's true. People, please be careful and take care of your health. And you heard Julio say it as well. PT does work. PT works. It's true. It's not a cure-all, but it definitely helps out. And if you stick to it, it really can be effective and really can change things. Você acha, Juninho, que o Hibiki deve ser menos embaçado? Top 16. Let's get to Pool G, which is what we've begun coming up next. This is a pool that has a lot of very strong players in it again, and we're going to come in here with Wrath versus Nate Fearless. Wrath contra Nate Fearless. Olha o estilo do Wrath. Olha o bigodão dele, ó. Enrolado pra cima. Que isso? Mizuha is in here. Wolfgang. Random is in here. Gamer B is in here as well. Yes, indeed. Looking forward to a substantial difference in character variety. Opa! A gente vai ter Zangief. Que isso? Zangief moderno. Vocês viram isso aí? A gente vai ter Zangief moderno. Faz o M. Ah, não, eu vou ter que torcer pra esse Zangief. Zangief moderno, let's go! Alright, here we go. So it's Zangief versus Ken. Is this the first Gief that we've had on the stream? Maybe it is. Confirmed that it is. And it's a modern Zangief. And it's modern Zangief. Vamos lá! Let's get Footsie's pile driver. É o Zangief moderno, let's go! I haven't seen a modern Zangief. Toma! CEO. Last year, I think it was. Yeah. Ok. Tentou resetar. Mas o Nate tava ligado. E aí, ó, faz o M! Toma! E agora? Ok. Bom Shoryuken. Tentou o parry, burnout, ainda não. Ah, ele preferiu tomar o combo, mas ele não tinha vida. Toma. Ele tentou. Bom perfect parry. Bom Shoryuken. O Nate tá bom de antiaéreo. Chuva mandou um superchat de R$2. Esses bonecos novos do SF6 pior que o outro. Ei. Vai pro nível 3.
O Raph vai quase ter agora também o seu próprio nível 3. O Ken não pode tacar Hadouken. Oh! Bem jogado. Isso vai doer. No! Meu Deus, ele podia ter feito o nível 1. O quê? Ah, meu Deus, que é isso? Essa punição! O quê? Quê? É a batalha das comadres. Compadre, comadre. Meu amigo do céu, os cavalheiros. É a batalha do deixa que eu deixo. Definitely looking stronger. What a read by Nate Fearless. Okay, I respect the jump attempt there. Tells me a lot. Toda hora que eu achei que a partida ia acabar, o destino me surpreendeu. Incrível. Walking back into the cafe. Ei, bom esse punish. Boa conversão. There it is. How often do you see it whiff at range? Not very. Ei. Burnout. Tá difícil aqui pro Zangief, hein? Já era. Esse Ken aí é muito bom de anti-aéreo. Não deixou passar nenhum pulo até agora. Isso vai doer. No! God, that is a chunk. Beefy 30% there. I like that he was patient about that reversal as well. It looked like he wanted to do an SPD, but he was thinking about it, it seemed, but he was absolutely right in his approach. Tomou o chute médio dos campeões. I'm telling you, Rumtots is one of Ken's biggest strengths. I think that's what a lot of people, why they rate Ken so high, because of the screen carry on the Tatsu. Ei, quase burnout. Backdash. Ficou no burnout. And Nate Fearless jumps back. This is where he's looked for anti-airs, and he's been right about it. Yes. Mais uma vez, já era, acabou. Foi interrompido. Meu Deus. Será que ele vai correr de novo? Ah, ele não tinha nível 2 pra se proteger dessa Fireball. Bem jogado. If that had been a jump, it would have been a different story, but Wrath was convinced to stay on the ground. Now, match point, Nate Fearless. Well, right now, he's been piling the pressure, peppering with these lights. And, oh, nice. He gets the drive rush cancel from a standing light punch into the SPD. Nate Fearless just waiting. Hoping to see a jump. He's really focusing on anti-air at that range. Well, Wrath's probably waiting for a projectile of some sort so he can actually use his level 2 and not find a mistake this time. Toma. Nate's doing a good job at not giving in to that urge. Okay. Good choice. Yeah, vai inverter o lado. Será que existe um sonho? Ai, que? Não pegou! Clemilson correu se tornou membro do canal. O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Ah, meu Deus do céu, ainda temos um jogo. I was looking for DP there. I don't think that was the intended answer. Still match point for him, though. Alright, double dashes in, closes the distance there, and then just trying to, I think he's trying to hop out or something. Press the button. Ok. Speaking of hop. Nossa, olha o dano. Wrath getting in. Funny enough, he can actually turn this around, to be honest. Oh, for sure. Será que ele vai gastar? Ele vai gastar. I should say away. Opts to spend the level 3 early here, just to improve the recovery situation. Ok. His burnout game. Situação ainda é boa pro Zangief. Nossa! Não mais. Podia ter feito nível 2. There is level 2 on Wrath's side. Que? Ai, meu Deus, olha, ele evitou o burnout por um tris. Ele devia ter feito a troca de lado. By the way, that was just before burnout too. Que isso? Morreu. Que foi esse? Que foi isso, cara? Não morreu! Ah! Meu, de que partida foi essa? Pelo amor de Deus. So Nate will play against Pride in the next round. You know, one name that I forgot to mention when I was going through the names of players tá de sacanagem. Was Reynolds. And the reason that I forgot to mention him is because, according to my document here, he lost in his first match and was sent down to losers already. Damn, and that's someone who almost qualified for the cup. If he didn't drop a certain combo. And Snake Eyes que é fazer o M. É uma brincadeira que a gente faz quando tem alguém jogando com controle moderno. Yeah, not used to seeing modern Zangief. Similar to not used to seeing your modern Honda in action. There's few and far between. Yeah, they're very rare. That's true. But no, honestly, I like that he was using the buttons. And Zangief's one of his biggest weaknesses. He actually can't like throw out many buttons in neutral as opposed to many other characters because of the huge recovery and the risk. And you know he spends
extortionate amount of meter just to even get some sort of damage going here. A couple of execution errors. I don't know if that works against people when in Modern, or you think your reactions are that good for the system there, but I've got to give it to Nate. Fearless. 1 or 2 anti-air probably opportunities missed, but still was focused. Make sure he kept in line and wasn't scared of the fact that he was going up against a Modern Zangief. Because usually what I hear is if you pick Modern Zangief, you're here for a good time, not a long time. So, sometimes that's what I hear with Modern Zangief. I see. No, Terminei de jantar, galera. Fui até ali pegar minha toalhinha de rosto porque tá calor. This round of pools, Uriel Velorio versus LPN and JP versus Wonder Boy. We'll see which one we're going to head to. We'll get the winner of that after that. We do have Random going up against Gamer B. Random and Gamer B. That could be Anon versus Luke, and I know I've spoken to you about that in the past. Deixa eu agradecer aqui o Texugo, que mandou um superchat. Esses bonecos do SF6 são um pior que o outro. Novos. Novos e antigos, né? Tem boneco antigo forte também, tipo o DJ. Chun-Li, Gaio. Clemilson, obrigado por se tornar membro. Um beijo no seu coração, mano. Nossa, eu tô num alívio agora que eu comi, vocês não têm ideia. Eu tava passando mal já de fome. And he goes, no, it's going to be dangerous. I said, and he was listing all these concerns and what you have to think about. I said, did you guys not think of this last time? And he said, no, it was fine. I was like, all right. They famously last Capcom Cup walked from LAX all the way to Burbank. No reason for you to know the geography of this area, but that was like a 5-hour walk, 7-hour walk, something like that. They made it on. Aí, ó, agora eles falaram o tempo que o Rickman's Barnett demorou pra andar do aeroporto até o estúdio da Capcom. Entre 5 a 7 horas. O que vocês acham? Entre 5 e 7 horas de caminhada, beleza. Guerreiro. In general, because again, 20 characters, maybe he's just experimenting to see which style fits him. Speaking of JB and Wonder Boy. Well, so here we go. Now, JB had an exceptional performance at Frosty Faustix, which you and James were there. Leutirra mandou um superchat de R$2. Usou estratégia Zangief moderno da Ranked Bronze. Valeu, Leutia, pelo superchat. Pois é, rapaz. É o Zangief moderno da Ranked. Valeu, meu querido. Olha só, agora a gente vai ter Jamie e Rashid. Aí sim, ó. Essa pool aqui tá começando muito bem. Zangief e agora Jamie. E é o JB, hein, jogando de Rashid. Agora, sabe o que eu acho? Que esse Jamie vai ser amassado, sabe por quê? Porque o JB também sabe jogar de Jamie. Talvez não, né? Vamos ver. Vai que o Wonder Boy é um bom Jamie. Mas o JB é um bom Rashid e um bom Jamie. Aí é foda. Ih, rapaz. Monte aéreo. Ei. Nossa, que conversão. Nossa, monte aéreo. JB fazendo tudo certo. A pool do Xiaohai é a 8. A gente começou a 7 agora. Nossa, que conversão. JB, excellent movement always, excellent mix-ups. Confirms are killer. Nossa, não conseguiu punir, tava longe. Tenta o Shime, não encontra nada. Target combo do Jamie, vai tomar um nível de bebida, agora ele tem nível 2. Nossa, que combo do JB. E nível 2, acabou. Essa partida aqui já acabou. Já era, não tem o que fazer, filho. Só aceita sua derrota. Já era. É, ele tentou, né? Ele tentou. A gente assistiu o Rashid jogar sozinho por 10 segundos. Não tinha mais o que fazer. You can tell, like, his spacing game with punishing with stand heavy kick, the anti-air, the heavy spinning mixer, understanding how to dominate the neutral game as well. He's on point, man. He's been putting a lot of work with the streams. Ei, nossa, que whiff punish. Oh, yeah. One of the best in the US for sure. For sure, yeah. I played against him a bunch of our locals. He's very strong always. Excellent reactions. Again, just really all the different sides of the game as you saw at Frosty's.
All right, there's the vertex into the drink, and he tried to feint it with the swagger step there. Backs away here. Nossa. Do you know Bom what? combo. 3 níveis de bebida, hein? They don't look like they should cancel, they do. Ok, 4 níveis. Não! Ah, é sim. Agora aguenta, hein? Agora virou bonecão. Toma, já era. Nossa, bem jogado. Galera, Jamie com nível 4 de bebidas é top tier. Nossa, bem utilizado agora. O Rekka EX. Toma. Mais um nível. Isso. Nível 2 na tela. Hora de adivinhar. Vai tomar pelo menos 2 agarrões aqui, ó. É, tentou... Tá vendo? É melhor tomar um agarrão. Olha só, vai morrer agora. Olha isso. Errou. Errou o resto. Dava pra ter matado. Ai, meu Deus. 3 níveis. Ah, ele tentou fazer o breakdance, mas não deu tempo. O Bakai. Cada nível de bebida que o Jamie toma, ele ganha novos golpes. Agora que ele tomou o nível 1, ele tem acesso ao Dive Kick. Agora que ele tomou o nível 2, ele tem acesso ao Bakai, que é aquele golpe que passa magias. Não, deu tech na hora errada. Nível 3 ele tem Command Grab, e no nível 4 ele fica com coisas completamente absurdas. Novos target combos e tudo mais. É, tá dando muito tech, o JB já se ligou. Meu Deus! O JB vai ter nível 2. Se tiver nível 2 na tela, acabou a partida. Ei, ei, ei! Meu Deus! Ah, não pegou o chute médio, acabou, já era. Não precisou nem gastar o super. 2-0 JB, bem jogado. Tech é a técnica que você usa para escapar de agarrões. He was using it a lot to try to bait, I think, right? Like it landed closer as a whiff, right? We saw that many times. Quando o cara tenta te agarrar, você dá seu próprio agarrão. Isso é tech. Yeah, and again, that's just having that anecdote, that insider experience and saying, okay, what would I do as Jamie if I was going against JP? Why am I doing a dive kick at this range, right? He understands it, of course. And then even then, you take advantage of the surrounding scenario. Do you set up an air current? Do you play and try and with punish, catch the landing frames per se? So there were several things. Tá com saudade da Mirror JP, Pedro? Eu também, bons tempos. The last thing you want to do is go up against somebody who's got a new main that's fresh in their mind, but they know how your character works, and they might not be completely up to date, but there'll be some personal experiences where it's like, okay, I might not understand how JB works to this day. Não sei se o Sagat vem. Still got a lot of knowledge, of course. And again, JB moves on. We mentioned how well he did at Frosties. He's just a very strong player and has been for a long time. He threatened to make deep runs in CPT this year and previous years too. Yeah. So happy to see him in this position. He's going to play against the winner of Uriel, Velorio, and JP. Meanwhile, we are going to get Mizuha versus Wolfgang eventually. I think we might be going elsewhere first, but that matchup will happen. Pra dar o tech tem que ser no mesmo momento que o cara faz o agarrão. Looking forward to that. Indeed. Again, good character variety here, even throughout the LCQ in general, and like again. Existe confirmes de botões médios nesse jogo? Sim, de médios, de fracos. De fortes, qualquer botão dá pra confirmar. Você tá perguntando confirme de um hit. Confirme de um hit é uma coisa, confirme é outra. Você faz 1, 2, 3 golpes fracos e um especial, isso é um confirme. Um médio, outro médio, especial, isso é confirme. Agora, confirme de um hit, que é quando você acerta um golpe só e já confirma no especial. No Street Fighter 6, isso só dá pra fazer com golpes fortes em geral. Um ou outro personagem tem alguns confirmes de golpes médios, mas são poucos. Come on. Imagine saying that sentence. Ó o Uriel Velório, quem lembra dessa lenda? LPN. O Ken Online mexicano. Took it really seriously back in Street Fighter Esse é lendário. and had some major marquee moments in the scene. Qual o personagem que eu mais quero no Street Fighter 6? O Dudley. The aspect of LPN was that it felt like every time I saw him at a major, it was a different character. Rolento. Well, yeah, famously Rolento with his wake up stand roundhouse to take a round at I think SoCal Regionals in
1900. And this is going to be Qual posição ideal pro Ken estar? Não existe posição ideal pra ninguém estar. Mas historicamente o Ken costuma ser top tier. Top tier no Street Fighter 3, top tier no Street Fighter 4, top tier no Street Fighter 5, top tier no Street Fighter 6. I think for me, the funniest thing in this mirror match here is how the defending Ken player gets out of the corner. Usually I see them try to jump and do EX air Tatsu to change up their hurt box as well as escape the corner. But that would be agora é a Mirror. Tem um Ken normal e tem um Ken da skin horrorosa. Ai, meus olhos. Hey, what a start. Your very first defensive interaction. Backdash. Keep that one in mind. Perfect parry, and he's gonna go for the side switch. And this was beautiful back. Matheus, você tá perguntando se eu sou burro? Responde, por favor. A punish kind of back throw. Oh, that could have been just punished. Yeah, LPN thought that it was gonna connect. That's all. Could have had more early. There we go. Blocks the shin kick. Throwing out a lot of stuff there from the Jinrai follow-ups. These two are. Yeah, and I can already see that aggressive style in Uriel Velorio. This really works out for him, and he ran into a punish. Tô esperando a resposta do Matheus. Responde, por favor. Okay. Uriel, nice buffer. And you know what? That button has got 5 active frames. You even see a hint of green. Just press it there, man. Get the buffer ready for the level 2. Back to a safer range here for both. I'm trying to feel out that range. That deadly knife he's got, the crouching medium kick, you don't want to be in that spot even as the other can. True. It is relatively easy to whiff punish once you get the understanding of it, but just in the heat of the moment. If you're at that range just outside of it, that's great. But man, it feels like it's tough to be outside of that sometimes. Do you know what? You feel handicapped every time you have to deal with it. Even when it's on block, the drive rush cancel, right? Yeah, yeah. Yeah, it's not about that you want to win. There you go, drive rush throw, and then the meaty. Well. Again, Uriel Velorio, as you mentioned, Capcom Cup last year. We see him at the NA weeklies pretty regularly. Saw him at ICFC, saw him on, can opener and TNS and all sorts of stuff. Go back in here. So you can immediately there, and he's already halfway depleted in the amber with his drive gauges LPN. And now they're trying to mix up with their approach, see how they can deal with drag smash from one another. Both of them with the bait idea. And what's interesting is because Ken has to put his body on the line, as Logan would say when you're watching this character. It's the one who's at the life deficit. You'll see them play way more risky than the guy with the lead, because all he has to do is resort back to drive rush cancels on block. Oh, it's that drive impact reset there, David. He might have taken the rounds. He's absolutely going to try for it. Match point. Laser focus there with the Dragon Lash Flame. Propel his way into match point there. Drive rush in. Yeah, okay, shake things up. And suddenly, right after that, the slow play. Maybe he's hoping to get some drive back. Wow. Or maybe just whip punish. Well, look, you've been saying it for the last couple of days now. I was like, you really can't whip anything in this game, and he's going to go for the optimal punish. Big stuff. Tô achando que aqui não vai dar pro LPN, não, hein? That might have been optimal meatless, I think, so. Uriel Velorio é muito forte. É o Ken online mexicano. Well, there you go. Pretty quick. Já era, filho. Adeus. Somebody as strong as LPN. He looks like a killer today. Uriel is going to have to play against JB in the next round. Dude, there are several sleeper picks. Era uma vez uma mirror de Ken no meio do nada. Got erased from people's memory once it became a new Já era. Like, okay. And it's very hard to keep up with several regions. This game, right? Because again, you want to watch ICFC Asia, you want to watch ICFC. Of course, that's tough. There's a lot of stuff going on, which is great. But yeah, as your result, you can't see everything. And again, you have to remember. Nossa senhora. Over a year. Tomar uma aguinha. If I'm not mistaken, we started CBT competitive season started in August with February. So that's what, 8 months, something like that, 8-9 months. So it's like it's not even been a full year yet. And it's like, some of these players are coming back. They're finding their rhythm in Street Fighter 6 as opposed to what they accomplished in 5. They're trying out new characters, new styles, and then again. Like we said with Yamaguchi when we were on commentary before, it's like, you probably didn't think, he's a good player. How far? That's the question. With all the other names, Julio Fuentes has upset that bracket. There you go. I shouldn't be saying that, but a lot of other people said, okay, Nemo will get out, Margo will get out, okay. And then Julio Fuentes has said, well, he did it. Easy. Pretty cool. Quem dos prós já saiu? Saiu vários. A gente já tá encaminhando aqui pra reta final do torneio. He is not going to go quietly down in loser's side. He's going to be doing some work down there.
José Leonardo Natalício mandou um superchat de R$5. Gente, o Matheus foi jogar com T-Force. DPSL responde. Obrigado, José, pelo superchat. Será que a Karin dá as caras no Street Fighter 6? Acho que tem uma grande chance. A Karin é um personagem que o pessoal gostava muito. Super chill guy, taking it in his stride, getting as many games in. He has obviously Rita chaperoning him around as well, making sure they're comfortable. And then again, like I said it to him before. I said just first and foremost have a good time. And again, there's a lack of men on representation here, but I think. Não, eu tô com a toalha de rosto aqui só pra enxugar o suor, pô. Vini, você acha que existe possibilidade dessa Capcom Cup estar com um nível mais alto que na Evo? Não. 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 Nova Pro action. It's the official headset of Capcom Cup X. It was out there. I got to play in the LCQ earlier. You know I was using it. And it was very effective, of course. So shout outs to them for the support. Again, more players have won more money using SteelSeries gear than any other brand. And this week, next weekend, somebody is going to win $1 million using this gear. All right. So, we are going to take a lovely esports interview. E ela, hora do break. We will have more juicy matches here. Hora do break. Hora de escutar a música da Manon. Galera, a gente tá começando a pool 7 agora. São 8 pools no total, ou seja, terminou a 7, a gente vai pra 8, acaba. Xiaohai, Bonchan estão na pool número 8. Então, o Xiaohai só vai perguntar se alguém tá nervoso na hora que acabar a pool número 7. Ainda temos um longo caminho até lá. Não, a Colinha é um personagem que por mim nunca mais apareceria. Boneca sem graça do caramba. A Menat eu gostaria de ver de novo. A Menat seria legal. A Capcom Cup é só semana que vem? Esse torneio que a gente tá vendo aqui, ele faz parte da Capcom Cup, né? O Last Chance Qualifier. Mas os jogadores que estão classificados pra Capcom Cup jogam só semana que vem. Aqui a gente tá no torneio pra descobrir o último classificado. No caso, os classificados mesmo começam a jogar na quarta-feira. Quais são as expectativas pra Capcom Cup? Minha expectativa é que um brasileiro ganhe. É a única coisa que eu quero. Fábio Alves mandou um superchat de R$5. Não sei qual traço da personalidade do que eles quiseram passar com essa skin meio de motoqueiro. Abraço. Vini. Obrigado, Fábio, pelo superchat. Eu também não sei qual traço de personalidade eles quiseram passar. É porque parece que o Ken é meio que um garoto aventureiro, né? Você não lembra aquele desenho do Street Fighter Victory? Aquele anime? Que passava no SBT? Que o Ken levava o Ryu na garupa da moto? Pra chegar no bar brigar com o Gaio? E aí o Ryu levava uma sova do Gaio? Então acho que o Ken, eles sempre conceberam o Ken meio que esse menino de espírito aventureiro, né? Gosta de meter o louco. E o cara mete uma jaquetona de motoqueiro, né? Aí você já passa essa vibe. Eu acho que é por aí.
Ai, ai. Você achava esse anime ruim? Eu não achava, não. Assim, ele não tem nada a ver com a história do Street Fighter em si, né? É uma história completamente inventada. O Ryu aprende o Hadouken de um velho que ele encontrou na rua. Mas eu gostava. A minha lâmpada ali atrás desligou sozinha, vocês viram? Deve ter acabado a bateria. Já eu ligo ela de novo. Back in the day, I feel this. You know what you got going on. Still to this day. What do you know? What I'm saying? Yeah. Still to this day. To this day. The FTC people come to me for the news. If we were NWO, who would be what? Okay, so I thought you were gonna ask that when I brought this up earlier. Okay. So I want Kevin Nash because You definitely, bro. I was actually gonna pick Scott Hall. Oh, there I we was go. gonna pick My Scott bad. Hall. My man, let's get it. É, eu assistia dublado, né? Porque assistia no SBT. No SBT não tinha opção de colocar o idioma em japonês, pô. I'm flattered. Você só assistia as paradas dubladas. That's a lot. That's true. He was Buff a true Bagwell, American male. you know about Buff Bagwell? Come on, man. Of course you know. E a câmera começou a piscar. We're old. Yeah. Okay, A câmera está pedindo arrego. we're old. Eu vou até dar um tempo pra ela. Taking it to, and of course, I'm gonna be cliche. Eu vou evitar a frustração dela começar a morrer sozinha, eu vou até dar um descanso. It makes sense. It makes It sense. ain't because it's Hawkeye. I know it ain't like that. It's just the Yeah, Hollywood definitely now. not. Not during this month. Não tem problema, depois eu coloco ela de novo. Great point. That's a great point right there. Okay, now as far as this top 16 so far, we already have some people lined up. So we have Tokido already on the winner side. Right. As far as matchups, we already have Punk versus Brasileiros na Capcom Cup são o Namikaze e o Juninho Haas. Let me hear it, bro. I feel like in this exact Juninho scenario, Lice. Punk has been prepared for, right? It's going to be Cammy versus Cammy. Olha a I bracket. think he is 100%. Sorry, Cammy versus DJ. I think he's 100% ready for this exact matchup. Yamaguchi, I feel like he has like a handful of Cammys to practice against. Like you have Akira, the speed star, also part of SFL Japan. He's been like the #1 training partner, I feel like, for Yamaguchi. But it's really difficult, I feel like, for Yamaguchi to get the American Cammy experience. So, in my opinion. Yeah, definitely. Yeah, to I play agree. a little devil's advocate with that, I just remember from SFL Punk going up against Jen, and Jen just really took it to Punk in a way that Punk wasn't expecting. That was You one of his know what? only losses That's a during the good point. season. We don't have American DJs really. Like, see, like Fala, Oxi, como que você tá, mano? Jen said the exact same thing. Ah, e um cara que gosta do desenho do Street Fighter é o Aoshi, né? He knows exactly his turn, he knows all that, and that's what DJ prays upon. Episódio. All these times where he can crouch medium kick when it's the optimal time. Os vídeos do Aoshi são engraçados. Os áudios da galera reclamando do jogo. It's gonna be like a battle of verticality versus like the horizontal space. Like Logan Sama. Como que era, Oxi? Pra voltar pro Ryu, se perdesse? O goiano? Right? Cammy has the classic dive. Mas você ganhou, daí pôde ficar com a Júri? DJ has essentially Ai, cara. horizontal dive kick. Muito bom. A lot of things that can lead to a lot of damage. Okay, and Julio Fuentes. Brother, arcade rat. He's wilding right now. We just did an interview with him last time, but Julio versus Problem X. Are they the most on-fire players right now? I agree. I 100% agree. Problem X looked mad unstoppable the way that he's been performing with his Blanca, but Julio Fuentes? I think Julio got no pressure the way he's playing. He just seems like he's playing with so much confidence. The originator of the Trinity? Y'all Yes. forgot? Wow, the founder. He brought that up, actually. That's a good point. Yeah. Oh, he did? I didn't know he started it. No, yeah, I didn't know that he started it. I brought up that. Galera, eu vou aproveitar essa converseira aí. I didn't know that he was the founder. Eu vou ali pegar, eu vou reabastecer a minha água. Vou aproveitar e ir ao banheiro. Eu tô apertado, já volto. But regardless, if y'all had to pick, like just even without it going too deep into it, if you had to pick a Julio versus Problem X, if you can't, So Julio is the homie for sure, 100% the homie. But Problem X has had a lot more international experience, in my opinion. I think Julio, sure, he grinds a lot. He knows exactly how to play the game. He understands the mechanics of Street Fighter. But Problem X has been at that level for so long as well, and mad consistent from 5 going into 6. Yeah. And his international exposure as well, I feel like really adds on to him having leverage in the matchup. I agree. Yeah, absolutely. And just to add on to that point is the fact that how we just brought up the fact that we don't see a lot of DJs for Punk to practice against, right? I can't imagine there's a lot of Blancas, the level of Problem X that Julio's getting exposed to, you know what I mean? Like, if I'm him, I'm trying to get games with Flash or whoever I can get games with tonight. You know what I mean? Because this Blanca is a real problem. And the way Problem X couples his fundamentals and his strong ground game with that character, I mean, he's just so nasty. It's insane. See, this is what now. We on some real. I know it's the analyst desk, but a lot of
of times we've been really trying to get to know people's backstories and all that. This is dope, actually getting the analytical stuff side down right here on camera. Okay, and I just want to ask about one more. First, I just want to shout out Noah the Prodigy. Because he is looking ridiculous. That's like the future right there. That boy's mad tall now. But yeah, he's about to hit 6 feet. I saw him when he was like barely here. I was like, what are they feeding you? Last match that we know about. This is on losers. Loser go home. Moke versus Nemo. Last things. That's a toss-up, I feel. Moke versus Nemo was definitely hard. The Chun-Li versus the JP, right? Nemo looked like he had a beast awoken in him today after losing to Julio. Like, he really ran through loser's side pretty convincingly. But that Moke Chun-Li, man, I really have a lot of faith in that character, the way he pilots the character. On top of that, she has a couple of ways to get in on JP if she wants, right? Like, vocês não estão me vendo, mas eu tô de volta. And whatnot can be something that could get it all started. So I think it's going to be tough for Moke to overcome, but I got faith. He's talked about like a lot of the on-paper kind of things that you would expect from both characters. I think this is the matchup to really behold because of the fact that they have been training partners for so long. This is going to be the most out-of-pocket type of play, I feel like, between these two because of the familiarity against each other. JP versus Chun-Li, I do agree. I feel like Chun-Li does have some ways to get around the things that JP wants to do. Enquanto isso, toma entrevista. Could be pretty significant. And also the corner pressure, the way that she gets you into the corner that fast and be able to harass you and continue harassing you is going to be a lot for Nemo to kind of like handle under pressure. But I feel like this Oxe, lógico, pô. Pô, eu racho o bico com aqueles vídeos lá. I love that breakdown, bro. Because, you know, when you guys know each other... E os comentários das galera... As galera vêm zoar os caras que tá dando os depoimentos. Ah, esse cara já quitou comigo. Ah, esse cara não sei o quê. Puro creme do entretenimento. Capcom Cup X. But, ladies and gentlemen, we are here. That is it for us here at the Analyst Couch, fueled by Pagoda. We're going to send things over to Jammers and Ultra David. Much love to our Isso aí, vamos continuar. On the analyst decks, always giving that insight and Rob delivering that energy. Now, it's interesting they brought up that Punk may lack DJ experience because of maybe the lack of top-level DJs. So that might work in Yamaguchi's favor. And then Julio Fuentes might not have the necessary Blanky experience. Whereas on the other end, Problem X does have some JP experience and understanding as well. Well, one of the things you can do, start up the matchup, try and recognize what you can, because one of the most dangerous things you can possess in your arsenal is information. The more information you have, the better it will be. But obviously, as Mike Tyson said... Vamos lá que nesse bloco vai ter nome de peso agora jogando, hein? So-called horizontal dive kick. Shout-outs to Logan Sama. But yes, welcome back. We're going to be delivering more matches this way. We should be getting Mizuha versus Wolfgang next. If I am wrong, that Quem gosta de Blanca? Vai ter Blanca, hein? Definitely coming up. As well as Random versus Gamer B is going to be happening. JV vai ter Blanca, hein? Velorio is going to be happening. And the furthest one so far is actually a player named Ultraviolet. Aí, ó. Mizuha contra Wolfgang. Mizuha versus Wolfgang. Alright, so será que o Mizuha tá jogando de Kemi? Eu acho que ele joga de Kemi. Yeah, they've got a really sick Blanca. I mean, even back Mizuha jogava de Colin e de Code no Street Fighter V. Jogador muito forte. Who was making that character look as close to legit as I feel like you could. Okay, peraí, o Wolfgang não tá de Blanca? Ah, tá aí, ó. É Kemi contra Blanca, olha aí, ó. Vinicinho não tá pra brincadeira, não. And in this game, the character still absolutely has shenanigans, but also has so much solid stuff. And when I played against Wolfgang back in 5, again, they had super sick footsies, very patient, and at the same time, all the shenanigans. So when I've seen Wolfgang playing 6, it's been the same exact kind Vamos lá. Legit, over the years, from 4 to 5. Quem queria ver uma Kemi, quem queria ver Blanca, então toma. While still keeping his notorious gimmick game on the side there, but Mizuha, no slouch. He featured in Street Fighter League Japan, as we said before, made it to the quarterfinals, losing to Nemo's team there. And he's got a pretty damn good Kami, but I think eu gosto muito desse cenário. Was that match he had against Knuckle Dude in CPT France. Okay. That was the fastest match we've ever seen. Legit. Nossa, que resposta do Wolfgang. Wolfgang jogava de Blanca no Street Fighter V também, galera. Galera aí que joga de Blanca já deve conhecer ele. Jogador muito forte. Yeah, the aerial, we gotta specify aerial dive kick now, because there's horizontal dive kick. Tome. Nossa, esse golpe do Blanca vai longe, hein? Nossa, o Mizuha parece preparado. Que pulo pra trás. Safe jump. Esse Blanca aí, pra quem não sabe,
É o Blanca que ensinou o Menardi um monte de macete do Blanca no Street Fighter 6. Que daí o Menardi foi lá e acertou no Angry Bird na final da Evo. É esse Blanca aí. Ele tem a caixinha de macetes. Blanca's approach, no matter how varied it may be, opts to go for the next approach there and wake up. Listen, I'm telling you, Cammy is one of the stronger characters in this game because she has an invincible reversal and an anti-throw tool in the same tool set. You don't have to convince me, yeah. Too far! Mizuha makes him pay. Ei, nossa, isso vai doer. Vai matar. Não, não ia matar, por isso que ele não fez. Se ele acertar qualquer coisa agora, tá morto. Ih, rapaz. Nível 2. Ok. Já era. Ó, ainda fez o combo mais difícil. Fez com o DP carregado. Que é no Spike carregado. O Last Chance Qualifier tem quantas vagas pra Capcom Cup? Uma vaga. A little bit more on those shenanigans. Pretty cool. That must be difficult for Wolfgang to kind of understand and adapt on the fly. But again, still has his game plan. Still understands what he needs to do, but he risked it, but he gets a second chance at life there. Nossa. Gonna go for the Oki as Wolfgang. Excellent stuff. Nossa, que desrespeito. 3 spin-up seguido, 4, 5. E agora forçou o burnout. Meu amigo do céu. O Mizuha agora entrou na mente, hein? Meu amigo. Nível 1, não. Chip damage. Não vai se recuperar. Ou fez o taunt. Ah, ele tentou o command grab. Ah, meu Deus do céu. E o Mizuha tava pronto. Sometimes things just happen at the same time and you just pick the wrong tool. I see that a lot in Street Fighter 6. There's a throw tag and the meaty spiral arrow beat the rolling attack. Here comes the lightning beast. I wonder if Wolfgang respected me. Nossa senhora. Well, now that he has to employ the disrespect. Here's the boy. The boy. Ei. Well, he's gone. Good block there. Oh, bom agarrão. O burnout agora é do Mizuha. Direto pro burnout. Vamos ver. O reset foi sujo. Por causa desse reset ele matou. Vocês viram? Ele começou o combo com o Drive Rush, resetou no overhead. Consequentemente, o dano voltou pro scaling padrão. Aumentou. Matou. Big Brain. Safe jump. I love that safe jump, by the way. Very creative. Throw take there and the meaty drill. It's something that is strong. I mean, that is totally cool. This is gonna build level 2, I think? No, not quite. Perfect Pair, não tem como punir. Nossa, boa resposta. Não, ele errou a execução. Podia ter matado. Nossa, vacilou. Nível 2. Nossa, já era. Temos um jogo. 1-1. And listen, all it takes is one frame, one pixel catching you walking forward. You get punished for it. Going to a final game here, and again the forward heavy punch doing its work with that gigantic hitbox. One of the largest vertical hitbox in the game, by the way. Too far. Mizuha again, just always ready to react, something we've seen throughout the set so far. Dude, that button has been doing work. Maybe it's super effective against Capcom. It seems like it, right? Even if she dive kicks, she still gets anti-air. Okay. This is meaty there, Mizuha. Out of there. I'll take that for 2 bucks. Oh, yeah. Interesting. Tome. Not something you tend to Round bom agora pro Mizuha. Nossa. Que opção. Interesting. Wolfgang thought that Mizuha would go for something else, maybe a hard read to bait the vertical attack, but it didn't quite work out there, so the dive kick takes it. O slide. Que? Excuse me? Que foi isso, cara? O Wake Up traz chute forte. I mean, it said counter hit. So, the parry. We in there. Taking straight to the corner, make him fear the setup. Oh, he dropped it, David. He dropped the diver. Yeah. It was parry only. He's been parrying way early before Mizuha gets off. Okay. Here they go. All right, Wolfgang.
Oh, inteligente. Colocou o oponente no burnout. Ah, a reação tava lá. Mas isso aqui talvez não seja ruim pro Wolfgang. O Mizuha ainda vai ficar no burnout e no canto. E agora não tem nada pra se defender. Ai, meu Deus. Ah, que falta de sorte, cara. Meu Deus. O DP passou lotado, velho. E a minha câmera é travada. Pronto, destravou. Mas, meu amigo, o DP do Blanca passou pro lado errado. As far as the drill goes, it's something that we've known. It was even possible in the last couple of games for Cammy, but you rarely saw people do safe drill at maximum range or meaty. It was possible, you just didn't see it very often. And in this game, it has been too. And Mizuha is the first one that I've seen in quite a while stick to it as frequently as he had. A Cammy é um personagem bem forte, com certeza. O Blanca e a Cammy, eu acho que eles estão bem emparelhados. To chill, to block a drill, which isn't plus. And then not press anything. And let Mizuha. Eu acho que eles estão bem próximos um do outro em questão de bonecos fortes no jogo. São bonecos fortes, mas não são tipo assim, nossa, aqueles bonecos completamente absurdo, top tier, blá. Especially leading into one of the level 2 setups in the corner. Blanca really needs that. I really love the drive gauge awareness there here that he targeted. And this goes back to what I was talking about. Nossa, esse nível 3 aí, velho. That's where he decided to fixate on, get the burnout there, and then close out in a typical fashion there for Mizuha. So he'll be advancing deeper into the bracket where he will be going up against the winner of Random and Gamer B. O Nishkin tá participando? Acho que não. Yeah, in winner's side, JB and Uriel Valorio on the other side. And in loser's side, as I mentioned, Reynold is making that path. He's charging through. Aí, galera, quem tá com saudade de JP, pelo jeito vai ter já já. Maybe that's why he was in losers? I guess not, because he's making his way through in the loser's side for real. Listen, you can, if it's definitely an unknown name in the bracket, please do yourself a favor. Tokido jogou ontem. Even if, like, you know, it turns out to be Tokido já está no top 16, joga de novo amanhã. Wolfgang foi pra losers. É isso. We got someone in the winners bracket, Ultraviolet. Right. Don't know who that is, but it's like you're here for a reason. A SoCal player from Chula Vista here in SoCal. But yeah, as far as being in winners, semis already waiting for the winner of JB and Uriel Valorio. Wouldn't have seen that coming, but that is how it's gone, and shoutouts to them for that. That's awesome to see. And we may see them after this. JB contra Uriel Velório. Essa partida vai ser boa, hein? Rashid contra quem? Rashid versus Ken, I believe. Quem online é mexicano. One of the Red Bull Kumite qualifiers that we did in the UK. I am not fond of this matchup, but I do believe Rashid has some very good tools for it. Okay. You know, there's a lot of buttons Rashid can use to whiff punish, catch a meter kick, stand fierce, stand roundhouse, depending on what you want to do. You can actually be pretty. Vamos lá. Essa vai ser boa. A única coisa que não é boa nessa partida é esse cabelo horroroso do Ken e essa skin horrorosa também. There's a lot of things Ken has to think about when you're going up against a character as unorthodox as Rashid. So, parry there as well. Back and forth. Goes with the safe jump. Got to deal with this and gets thrown. Okay. Block on the meaty overhead there as well. Matt only connected it like that because he was already airborne anyway. Qual é a pira de todo mundo pegar essa skin do Ken? Frustrar o oponente. Você pega essa skin. Nossa, bem jogado pelo JB. Que começo. Quando o Ken pega essa skin, o oponente já sente aquele desgosto, né? E isso dá uma vantagem pro jogador. Por isso que eles fazem isso. Never got going. Here's JB again, already with the corner for himself. Uriel stuck. Here we go. Gets the conversion into the cyclone there. Burnout. Pick up afterwards. So we're gonna get a okay. Side swap there. Oh, that's a trade. Que conversão. Nossa, boa frame trap do JB, acabou não convertendo. Ok. Okay. Got it. Oh, man, that's sweet. Já era. Tá morto. Ele foi pro nível 3. Vai matar bonito. Vai assistir filminho. Cinema.
É muito raro de ver o nível 3 do Rashid. Porque o nível 2 é o melhor super, né? Pra que você vai fazer nível 3 se o super 2 ganha a partida pra você? Por isso que a gente quase nunca vê. Então foi legal ver agora. Obrigado, JB. Someone did say Rashid players might have to Google the input. That's how reliable level 2 is. Lovely anti-air though. Shoryuken! This is him down. Here we go. This is where Uriel has wanted to be to get their last game. Traído pelo counter hit. Toma aí, ó. Não alcançou o agarrão. Ok. Ups, mais um, vamos lá. Ei, o JB já subiu imediatamente. Um tech agora do Uriel. Try to get the whip punish there with the sweep for the hard knockdown. No dice. If he gets a little bit more space, then he can get level 2 and then push Uriel to the corner, but Uriel's doing a good job. Okay, well. Tentou a frame trap com delay, JB não comprou. Tá bufferando esse soco forte. Se acertar o soco forte, vai ter super. E agora, nível 2, ó. Toma, morreu, já era. Perdeu esse round. Só aceita. There it is, he's gonna get kicked at him, and there's the stun. JB, gonna be at match point. And that's where you really need to identify when they're in burnout. It's like, okay, we're not to the corner, but I just need to kick it at you. You can't jump this, so you got to deal with it. And the spinning mixer just takes you all the way, propels you to the corner. Oh yeah, bom shimmy. Shimmy again, David, it's the heavy. Cara, o JB tá jogando muito bem. Stuck on defense. Oh boy. Meu Deus. Parece que aqui é F por Uriel Velório. Talvez não, vamos ver. Já era, vai armar o nível 2, ó. Acabou. Adeus, filho. Já tô falando. Que super, hein? Que super. Rapaz, a vida pode ser cruel quando o Super 2 do Rashid tá na tela. It's so hard to not press those buttons. It's tough. I mean, I get it. I get why he tried. It's a number of things, right? Because there's a window where it's like, okay, I'll wait for the overhead. No overhead. Then you shift gears into, okay, well, you're going to have to throw me at some point. And if he gets the throw and I try to parry, it's a free. Esse super é um V-Trigger. What you were saying as well. The accidental back throw. Quais são os bonecos que tem V-Trigger em Street Fighter 6? Blanca, Rashid, JP, o Ed vai ter V-Trigger também, e a Juri. A Juri também tem V-Trigger. O Jamie tem V-Trigger, mas o dele não é tão bom, né? A hora que acaba o V-Trigger, ele fica com 0 nível de bebida. Essentially, that is Rashid's win condition. You see, some of his combos are mad simplistic. Screen carries some of the best in the game. That's true. O Gaio também. Absolutely. É verdade. Strong character. So it will be JB in the winner's semis. Ultraviolet will be his opponent there. We'll talk about that when we get to it. On the other side of winner's semis, Mizuha is waiting for either Random or GamerB. When I went through these pools in advance, somehow missed GamerB's name and was surprised to see him yesterday in the casuals area. V-Trigger era a mecânica do Street Fighter V. Alguns supers do Street Fighter 6 são os V-Triggers do Street Fighter V. No Street Fighter 6 eles não são chamados de V-Triggers, são apenas supers. Mas a gente fala pela referência. E por que são tão estúpidos quanto o V-Trigger. Does great at that sort of thing. Very knowledgeable, excellent mindset. Hey, there he is. So, just a quick story. I can't remember if I told you or I told James. Com certeza o Akuma vai ter V-Trigger. Ó o GamerB. Galera, quem queria ver uma Manon? Esse aí é o Randumb. É um jogador de Manon da Alemanha. Esse cara aí tem uma Manon muito foda, hein? Quem aí queria ver uma Manonzinha? Listen, I love GamerB, man. Oh, dude, what a good guy. And then on the other side, Random, and again, as we mentioned yesterday, Reinhardt sent me a text that was like, by the way, big reveal. His face reveal.
Random, nobody had seen what this guy looked like. You all have been playing against him out there in Europe. Olha lá, Manon. Tô falando pra vocês, ó. And yet, what he looked like, nobody knew until he showed up here at the LCQ, courtesy of the series of qualifiers that Salt Mine League ran, sent him out here. Ritas accompanied him, and this is his chance. Vamos lá. So I played this matchup for a little Gamer B contra Random. I do think Manon's buttons are some of the better ones in the game. Now, one of the biggest things, you saw Random try to try it there at the start, but already on the back foot here, having to look to defend. Ok, bom agarrão do Gamer B. In the European region, so hopefully the perfect parries won't let him down here. Did you see Gamer B bom DP. demonstrate that he should have been playing Modern at the start of this? Out there, try to get a whip punish on that crouching medium punch. Ok. Heavy Degage. And I like throwing that out there. Esse overhead da Manon, ele é bem lento. Dá pra punir com Drive Impact na reação se você estiver esperando. Gamer B vai garantir. É. A Manon já começou do jeito esperado, né? Apanhando. E o Luke começou do jeito esperado também. Batendo. Nível 2 de medalha. When I see Random play, I'm always impressed that it's not just about the medium mix-ups for him. He does a great job in neutral challenges well defensively for a character that's Ei, nível 3. O Mind Grab agora já vai doer. When to parry, and I do think Manon's buttons can contest. Tem que tomar cuidado com esse overhead. Ei, nível 4. Ei, nível 5. Se acertar com o Mind Grab agora no último round, filho, pode rezar. Agora a Manon tá bufada. Ai. Ei, isso vai doer. Ei! Bom dano. Ei, olha o dano! Mais um! Oh, ele tentou! Ele tentou! Meu Deus do céu! E o Gamer B vai gastar. Ele tentou fazer mais um agarrão de comando. Ele tentou ser ousado. Ia matar. Um tech. Ei, acabou. Já era. Ele dropou! Ah, meu Deus do céu. Tá de brincadeira, cara. Não precisava nem inventar, era só fazer simples. Ei! Ele pega o Drive Rush e é 1 a 0 pro Random. Meu amigo. Boa rasteira. Nível 2. Ok. Arriscou. Ok, mix-up. Nossa, o Gamer B deu tech. Bom if punish do Gamer B. Nível 1. Bom tech. Já era. Isso aqui vai matar. E mais um nível de medalha. Meu Deus do céu, que Manon. Rising uppercut. Nossa, o Gamer B quase no burnout. E ele vai fazer o nível 1. Não conseguiu o burnout. Boa ideia do Gamer B. Não vai ter o nível 3 ainda. Quase. Meu Deus. A rasteira. Agarrão de comando. Nível 4. Se tomar mais um, acabou. Não vai acabar ainda. Ficou na casca. Foi chip damage. E o Gamer B é derrotado pelo Random. Que Manon. Na moral. Tá maluco? Hurricane's a different breed of Kami. Tá vendo? Você tá maluco? Again, when I see Random play, I'm just so impressed that it's so much more than whether he gets the command grab or not. The nature of the character is built for mix-ups, right? I mean, that's the point. Caramba, cara. Jogou muito, hein? Okay, well, you play the character. But my take on her is that that's what she needs to play for. No, I understand. And her
Nossa, olha o dano desse agarrão de comando. Ele tentou outra. O Gamer B conseguiu ler. Deixou o botão. This is interesting because depending on who you ask, some people say, look, she doesn't work in the system. Or she doesn't have, like, it's not extremely effective for her. I agree with that. But how the character was presented to us was like, look, here's the medallions. Yeah. You get to level 5, you'll be your full form. You'll be your final form. Right. What took time Nossa, foi uma boa partida. Flesh out was the neutral game. The combo conversions, the buttons and everything. We see it with iDom. We see it with Random here. We see it with Baba, a Japanese Manon player as well. You can see it there. It has it all there. The patience, nice work. The diligence as well. I never forget some of the matches. Isso foi uma boa partida. Na moral. He'd sit there until he drilled in the perfect parry timings, understanding the spacing here and there. Luke, like I said, is one of the easier ones. I feel is more compatible for Manon, and hopefully we actually see that. O Abel do Street Fighter 4 ficaria legal no 6? Eu não quero o Abel, não. Acho um boneco bem sem graça. I'm looking forward to watching him face. Sure. Me too. It's going to be fun to see. We'll get there eventually. Eventually meaning right now. Ah, é, Ítalo? Não sabia. Oh, hello. Okay. And random. Ih, rapaz. Olha, é a Manon de novo. Agora vai enfrentar um Mizurra. Kemi contra Manon. And this is winner's side, as we've been mentioning. So winner will get into winners finals. Now, we didn't see Ultraviolet. Actually, it turned out that JB already sent Ultraviolet down to loser. So JB is in winners finals. Okay. Quem vencer essa partida pega o JB. That winners finals match, where one of them will move on. Nossa, vai ser... Vão ser boas partidas. So, I think what works against a lot of the Asian players is Manon's not a character that they use in the neck of the woods anymore. Gachikin, believe it or not, used to use this character. Right, Oil King did used to use the character as well. So I don't know how much practice Mizuha has. It's just a character you can't see on in certain conditions, and the LCQ is probably the last place you want to encounter a Manon of Random's caliber. But I'm sure that there are strong Manons out there. It's just, again, when I feel like Random, there are so few people who are doing it at this level, of course. At his level of play. That is probably what's difficult to get used to. Os jogadores fazem ali as suas caretinhas e agora a gente vai de partida. Uniquely successful so far. I don't think Mizu's going to incorporate that mind game he did earlier. Bom agarrão. Já começou com o command grab. Já começou dando errado. Ok, primeiro nível de medalha. Bom DP. Tava pronto o Mizurra. Tava pronto o Randump. Que antiaéreo. Ok. Bom F-Punish. Boa conversão. Tentou levantar. Ok. Jogada de desespero. Sem reação dessa vez. Consegue o jab. Meu Deus do céu. Randump dando aulas com a Manon. No parries on that. I don't think anybody's parried that yet. And he's always walking away after that knuckle and block, interestingly enough. Here it is. Okay. In little timing for him. Good throw take there from Random. Big Gage again. Hora do mix-up. Boa paciência do jogador de Kemi. Grabs in certain situations because he wants to confirm you are going to be glued to the floor. Classic grappler mentality. Ele tentou fazer ali aquele golpe que pega embaixo. E já era. Oh, wow. And that was enough, just barely, but yes, it was. I was very surprised that took the round. I'm not gonna lie. Me too, guys. Yeah, I thought it was gonna be my pick to but nope. Bom parry. Perfect parry, melhor ainda. Ok. Nossa. Negativo seguido de super. Segunda vez que o Mizo faz toma. Quer jogar assim, então toma. Nossa, bom F-Punish. Nossa, o Mizurra tá pronto, hein? Bom tech. Mais uma vez o antiaéreo. Mais um nível de medalha. E agora? Pode ser burnout pra Manon. Agarrão de comando. Nível 4. E agora? Olha o dano. Meu Deus.
Meu Deus. Ai, que whiff punish, meu Deus do céu, Randumb. Nossa, já abriu na loucura. Ok. Dando muito tech. Bom reset agora do Mizurra. Ok. Mizurra agora muito agressivo. Nossa, mais um tech. Tá dando muito tech o jogador de Manon. Is so nasty for Manon in the corner. That's why you don't want to make a mistake mid-screen, because in the corner, like, Cammy just controls the whole situation extremely well. Ok, boa conversão. Já tá no canto agora o Randumb. Péssimo pra ficar contra a Cammy. Boa conversão, nível 2. Ok. Mal espaçado. Boa conversão de counter. Nossa, bom combo. Nível 3. Ih, o Perfect Parry, nível 4. Ei, meu amigo, nível 5. Mais um round em que a gente vai ver uma Manon nível 5. Agora aguenta. Ih, toma, olha o dano. 2. Olha o dano. Meu Deus. Isso comba. Nossa senhora, cara. Meu Deus. Você tá maluco? Olha a cara de sem vergonha desse humilhante. Ele tá dando risada. Ele tá pensando assim, joguei pra caralho. Joguei pra caralho. Olha a cara dele de felicidade. O cara já tá orgulhoso, né? Tudo bem, eu também tô orgulhoso dele. Caramba, cara. Isso foi foda. Esse último round, meu Deus. Na moral, 2 agarrão de comando e um super. Nossa, que Kemi, na moral. Que Manon, perdão. Você tá maluco. In the matchup as well, and something that you probably never see is the OD overhead into Raw level 2. You never see it. The numbers state you can do it. Isso foi um atropelo. Probably not, but that's where random separates the men from the boys. Yeah, no, fantastic play by. Nossa, ele jogou, cara. A gente vai ver agora o replay. Olhem só como que foi o round. Um agarrão. Dash, outro agarrão. Ah, não, ele esperou um pouquinho, ó. Aí o dash, outro agarrão agora. Overhead confirmado no nível 2, ó. Plau! Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Meu Deus do céu. Você tá maluco. O iDom não foi pro torneio. Ele foi desqualificado porque não compareceu. Uma pena. Galera, a Manon é um dos personagens mais fracos do jogo. Como que vocês querem que uma das piores personagens do jogo sejam nerfadas? Me expliquem. Nerfa Manon, dá buff pro JP. Tudo bem. Let's put the egg rolls in. Pagoda. Crush your cravings with Pagoda snacks. Crushing something on that screen right now. Is it cravings? Maybe. Maybe. It's a weird euphemism, but we'll go with cravings is being crushed right there. Pagoda. Put the egg rolls in. Hey, look. Hey. They're saying crush Put the egg rolls in. You can't do that. They're saying crush your cravings. I say crush your expectations of Manon. That's what Random's done for you guys. But hey, só é fraco em rank baixo. Tá bom, então. Então tá bom. Got to get some refreshments and get ready for the next set of matches here in this block. So, sit tight. We'll be back with you in a couple of minutes with more Street Fighter 6 action here at the LCQ of Day 2. E dá-lhe intervalo. A Freca Music mandou um superchat de R$2. O melhor roll da LCQ agora, cipado SF6.
Africa Music, obrigado pelo superchat. Foi um bom round. Foi legal. Essa partida foi muito boa. Tem 0 Manons na Capcom Cup, inclusive. Mas ela precisa ser nerfada. Acabou as lutas? Não. Estamos no intervalo. Tá com saudade de ver JP, Rogério? Eu também. Saudades. Sendo sincero, o Brasil tem grandes chances? Pô, grandes chances ninguém tem. Eu acho que o Brasil tem chances. Eu não diria nem que o Japão tem grandes chances, né? Ninguém tem grandes chances. Os caras têm chances. Tem algum cara que você olha assim na Capcom Cup e fala, esse aqui tem grandes chances de ganhar a Capcom Cup? Não, não tem como. É muito cara forte. Agora, chances, aí eu acredito que sim. O que eu acho que deveria ser bufado na Aki? Cara, eu não sei. Eu não entendo muito como que a Aki deveria funcionar, o que ela tem de fraqueza. Eu acho que os reversals dela são muito ruins, né? Ela é fraca defensivamente, mas eu não sei sinceramente como que conserta ela. Talvez melhorando a defesa seja um bom começo. Alex Rodrigues mandou um superchat de R$3. Valeu, Alex. Uma Manon espancaram Luke Kemi. É surpreendente mesmo. Tamo junto, meu querido. Valeu. Com certeza essas partidas foram surpreendentes. Essa pool tá sendo muito boa mesmo. Na moral. Leutirra mandou um superchat de R$2. Jogo de Kemi, mas as lutas da Manon está divertida. Leutirra, obrigado pelo superchat. Jogo de Kemi, mas as lutas da Manon está divertida. Então mesmo. Tamo junto, mano. Obrigado. A Kemi apanhou, mas foi pelo entretenimento. You needed to differentiate. Okay. All right. So, of course, you haven't played your LCQ match. Before we even get to your matches, bro, what did you think about what we just saw? Essas conversas aqui tão foda. I love that match. That was incredible. I love his smirk. I love his positive attitude. He pretty much got perfect, right? Yeah. I didn't even know that the overhead can go into the super, and that's just insane. Wow. Nobody here seemed to know about that. Yeah. EX overhead to the super. I'm like, what? And then, bro, he even started the round with the dash up EX command grab. We had like 5 medals and all that. Got 2 scoops in a row. Carvalho se tornou membro do canal. PH Carvalho, meu querido, obrigado por se tornar membro do canal, ó. Beijo no seu coração, mano.
E aquele Gaio, como que tá? Como funciona as medalhas da Manon? Cada vez que ela acerta um agarrão de comando, ela ganha um nível a mais de medalha. Ela pode ir do nível 1 até o nível 5. Quanto maior o nível, maior o dano. No nível 1, o dano é baixo. No nível 5, o dano é monstruoso. Okay. And I need to overcome these players. Shout out to Level Up for that good seeding then. Okay. So as far as your LCQ experience, tá mal. So far, how has that been? The LCQ has been great. There's a lot of setups to play. Capcom Cup. I believe that o Gouken? Eu gostaria de ver o Gouken. Eu gostava do Gouken no Street Fighter 4. Jogava com ele, inclusive. No Street Fighter 4 eu jogava com um monte de boneco. Eu jogava de Ryu, Evil Ryu, Ken, Akuma, Oni, Seth, Dudley, Hugo, Code, Gouken, Poison. Build that up. So now deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. Okay, all right. So as far as your acho que era, acho que é por aí. Chun-Li specifically, right? Jogava com personagem pra cacete. I know, of course, even back in 4, you were running roles. Yeah. Back in 4 and everything. So what mas os que eu mais jogava era Evil Ryu, Code, Hugo, Ryu. Some people have her super top tier, Street Fighter 6, some people don't. So why do you like? Esses 4. Eram os que eu mais jogava. What do you have her as far as strength-wise in 6? So in terms of Chun-Li, I believe she's top 3. So it's JP, Luke, Chun-Li. Really? Yeah, and even no Ken. No Ken. Phenom. Ken number 6 or 7. Guilherme Soares se tornou membro do canal. Whoa, that's a hot take. Yeah. Guilherme Soares, obrigado pelo superchat. Por se tornar membro do canal. Beijo no coração. Vocês ouviram o que o Felipe Numen acabou de falar aí na entrevista? Que o Ken não é top 5 no Street Fighter 6. This game is not about rushing people down as much as everyone thinks it is with drive rush and like strong offensive tools. The game, you can tell through the LCQ today, every game has been pretty slow and pretty methodical, reaching to 20 seconds, to 30 seconds. I mean, the last one you saw with Manon was not true. But like, even the JP matches are reaching down to 20, like to the limit at 20 seconds. Or like yesterday, you saw MOV versus Moke going with a timer stop, and then MOV kind of messing up at the end there. Yeah. So I believe that the game is going towards a more slow pace, and like drive reversals are coming out to beat the drive rushes. So if Chun-Li maintains her solid game plan and maintains leads, I believe that Chun-Li has, lots of potential and could be one of the better characters, especially because it does a lot of damage off the hits. E esse cara aí não é jogador de Ken, ele é jogador de Chun-Li. Inclusive ele tá falando que ele acha que a opinião dele é que o jogo não é tanto sobre rushdown igual todo mundo pensa. E ele tá usando aqui as partidas do Last Chance Qualifier de exemplo. Né, que tem muitas partidas que estão sendo mais devagar, mais meticulosas. E se o jogo continuar nesse ritmo, com as pessoas entendendo melhor como lidar com Drive Rush, usar o Drive Reversal, ele acha que a Chun-Li vai acabar se destacando muito e acabar como uma das melhores personagens do jogo. Eu já acho que a Chun-Li é uma das melhores personagens do jogo. I do believe we need that, especially because of the online tour. We need stuff to fire up the offline tour. So I believe that if there's like an offline component into Cestou agora. matches into personalities, it's very ai, cara. Yeah. But the reason I haven't been doing it is because I got hurt, so I can't really formulate that. And some of my friends are like, we don't feel that we're as good as we were in 5. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se a Capcom nerfar o Drive Rush da Juri, do DJ, do Ken, do Luke e do JP, imediatamente esse jogo fica 20 vezes melhor. Porque esses são os bonecos que jogam o meta do Drive Rush. Precisa de Drive Rush idiota pra ser top tier? Não. Por exemplo, a Kemi é um personagem muito forte, mas não tem o Drive Rush imbecil, né? Eu acho que se o jogo seguisse uma direção dessa, porque daí como que fica? Os Drive Rush estão nerfados, agora você tenta fazer um Drive Rush pra ganhar uma entrada gratuita, eu consigo reagir e punir você por isso. Ia ser um jogo muito melhor. É inclusive o que a gente viu, né? Nessas partidas aí do Random, ele parando os Drive Rush dos oponentes, isso aí foi muito bom.
Isso poderia ser o meta do jogo. O Drive Rush é uma opção que representa uma ameaça, mas que se você tá esperando, você consegue interromper. Isso seria bom. O problema é que se você tá enfrentando DJ, Ken, Luke, Juri, você pode estar esperando, você vai tomar do mesmo jeito. Isso aí precisa ser ajustado. A Capcom tem a chance de fazer a coisa certa na próxima temporada. Vamos ver se eles vão fazer, né? Tematseps mandou um superchat de R$5. Quando a gente vê o João Paulo e o Luquinhas perdendo, chega a dar uma paz no coração. The Mad Chips, obrigado pelo superchat, mano. Eu entendo seu sentimento. Vamos lá, Manon contra Rashid. Outro personagem que tem um drive rush idiota é o Rashid. É rápido pra caramba. Ei, bom perfect parry. Tome. Ok. Oh, boa rasteira. Nossa, bom agarrão de comando. Nível 2. Oh, sem anti-aéreo dessa vez. Bom whiff punish. Ok. Nossa, o Rashid que ainda acertou a Manon. O que tá acontecendo? Belo pulo sem apertar nenhum botão, mas erra o follow-up. Meu Deus, o agarrão não matou ainda. E agora? Olha lá o drive rush que eu falei, ó. E agora acabou, já era. Meu Deus do céu, que mix-up. Colocou o nível 2 da tela, vocês podem saber que acabou a partida. Defende aí. Boa sorte. Eu nunca nem tinha visto o Rashid fazendo isso. Boa conversão agora do Randambi. Nível 4 de medalhas. Ok. Nossa, isso vai matar. Nossa, que confirme agora com o nível 2. Confirme de um hit. Throw loops agora, o Rashid tem. Ok, inversão de lado, inteligente. Olha o nível 2 de novo. Conseguiu sobreviver. Meu Deus. Bom drive reversal. Agarrão, ele tentou o shimmy, será? Boa subida, só que o JB agora tá no burnout. Ele não tem super. Meu Deus! Já era. Não, ele tem nível 1. Ele tem nível 1. Meu Deus! Eu nem sabia que isso era possível. Que air to air incrível do Randambi, meu Deus. Você tá maluco? Esse cara tá jogando absurdamente. Olha o agarrão de comando, nível 2. Ok, boa punição, tava muito perto. Aquele golpe é muito negativo. Simplesmente meteu o louco. Com a Manon você precisa fazer isso às vezes. Bom pulo agora do JB. Meu Deus do céu, passou pela magia o agarrão de comando. Randambi. E agora? Ele ainda pode perder. Já era. Vai matar. Nem precisou gastar o super. Cara, mas as ideias do Randambi tão incríveis. O cara tem resposta pra tudo. Boa interrupção. Isso não é real. Ei, mais um agarrão de comando. Nível 5. Agora reza.
Slow approach afterward. He might have to do a raw drive rush to get out of the situation. Tome. JB, but there it is. Bom drive rush. Close straight to the corner. Tempest Moon. Is he going to set up a level 2? No, there it is. Mais uma vez o nível 2. Ih, não adianta. Olha o dano! Meu Deus, ele baitou, ele fez o drive rush, agarrão, parou no mesmo lugar. O JB reagiu com o spinning mixer e foi baitado, meu Deus do céu. O tamanho do cérebro do Randambi. Perfect parry. Não teve punição porque tava muito baixo. Ok. Tentou apertar botão. Frame trap. Não respeitou, vai pagar caro. Finalmente o tech. Tem nível 2 o JB. Ih, rapaz, complicou. E agora? O que ele vai fazer? Já era, morreu. Ele não morreu, mas ele levantou dando tech de novo, 1-1 no placar. Que partida. Que partida entre JB e Randambi. Rashid's still there as well, and then as you walk forward, you just might get Stanfields to the noggin. So you've really got to be careful in that regard. I love this back and forth. Man, what a match it is. And I think there's a lot of things that JB's learning on the fly. I wouldn't necessarily say about Manon, but more so of Randall's style. Olha lá, drive rush. Mais uma vez consegue a conversão JB. A situação da Manon aqui é complicada. Tudo mix-up tá entrando. E agora? Vai ter que adivinhar de novo. Toma. O boneco não para. Finalmente parou. Não teve antiaéreo. Tá morto. Já era. E double perfect do JB. Double perfect do JB. 2 perfects seguidos. Ele não pegou. Ok. Rashid não para de bater, é incrível. Isso é punível. Apostou alto agora o Randambi, tá no canto. Encontrou a brecha. Perfect parry. Meu Deus, e agora? Aceitou o agarrão. Já era. Morreu. Já era. Não, ainda não. Meu Deus, tudo pode mudar. Um agarrão de comando. Ele levantou no chute médio. O JB consegue a vitória. Jogadores se cumprimentam e o Randambi tá na losers. Que partida. Meu Deus do céu. A Manon, quando ela tá no canto, não tem muito o que fazer. E o Rashid é um boneco de rushdown que aperta toda hora. É muita situação que ela tem que ficar adivinhando. O Randambi fez uma boa partida, mas no final, o JB foi mais forte. O boneco do JB também ajuda. E o do Randambi não ajuda tanto. Cara, olha essas coisas que ele tava fazendo. The fact when JB knew that neutral isn't quite in Rashid's favor in terms of the buttons, what did he do? Moved in, done a drive rush into crouch short or even stand short, and then converted from there as well. And that's where Random was probably. Cara, mas jogou muito, hein? Tá vivo no torneio ainda, não tá eliminado não. O JB vai pro top 16 pela Winners. E agora a gente vai descobrir quem vai pela Losers. What's so confusing about his spinning mixer in this one is because you don't have to mash anymore for it to go. It's just a full animation. So you're just watching him just gaze around the stars, and it's just annoying. What are you doing up there? Yeah, legit. But that perfect parry changed everything. And then this was interesting. So there are a few instances where the level 1 will whiff. Nossa, esse super que errou. That was big for me. And he was building level 3 as well, but that was. Nossa, mas o JB levantou no chute médio. Que decisão, hein? Que decisão. Apostou tudo e deu certo. Então amanhã a gente vai ter Kakeru e JB, ó. Punk, Yamaguchi, Kakeru e JB, Problemx e Júlio Fuentes na Winners. O oponente do Tokido vai sair da última pool, né? Então a gente vai ter que esperar ainda. Mas aqui na Winners já tá tudo definido. Judging by what we saw earlier with Oil King and Aqua, that's a snippet into
what the world's best JP will do. So Wolfgang in loser's side, after losing, if you recall, to Mizuha 2-1, they got through LPN, then Agora é Wolfgang e Mizuha. Quem vencer essa partida vai enfrentar o Randumb. E aí, quem vencer vai pro top 16 pela losers. 3 JP no top 16? 4. 4 JPs. Well, I imagine Wolfgang was in the back ruminating about what happened before, potentially thinking about the run back, which it is here as well. I think I want to see a little bit more bravado and not being too deterred by what... I think that's right. Yeah, and I just felt like Wolfgang kind of respected a lot of what Mizuha was doing. And, you know, with good reason. Mizuha plays great. Made a lot of correct mix-ups, surely. But I'm thinking back in particular to when Mizuha did the meaty drill and then got to press another button because he had successfully inflicted that mix-up of parry afterward or button or Wolfgang tá de batom? Offensive. Acho que é o estilo meio gótico dele, né? Olha as correntonas no pescoço. Ele é cheio do estilo, pô. Olha o Blanca na camiseta dele, que foda. When I see Wolfgang play again, I've often thought of them as being more of the solid style of Blanca, as not, although certainly the tech is here, this is one of the tech monsters when it comes to Blanca. Nevertheless, when I see them play, it's not as much about that. If they get the chance, sure, but it is prioritizing sort of solider style. I think my issue is... Não, a última pool ainda não começou. A última pool é a 8, a gente ainda tá na 7. You have OD up ball, and you have the air blanket ball on defense. The guy has to respect you each and every time on defense, especially when it comes to delaying, right? And what I kind of want to see is don't be immediately deterred by, oh, he's parried one thing, because what people are lamenting about all the time about parry is not the parry itself, it's what comes after. Vamos lá. Ah, detalhe, foi o Mizuha que mandou o Wolfgang pra losers. Isso aqui é uma rematch. É uma revanche. And David, one of the biggest deterrents in this game is when someone perfect parries your light. Sure. I seriously think it's a lie. It's like, oh, okay, I can't press my fastest, no, what the hell am I going to do? Vamos lá. Get red. You gotta mix it up. This is classic. We've been playing against parries and just defends and who knows what else for 25 years. All right, well, the FGC has. And there's like tech for how to deal with it. Like, Revanche. It's not brand new, folks. No, David, this is 2024. I want to complain. Can I complain? Yes. On social media, can I do that? Well, you should. Thank you. É, esse aí é o Blanca de morango, né? I'm not saying it's perfect, but there's certainly ways around it. Let's scratch face. I really see that button. Toma. Oh, bom dive. So he's being more busy in the neutral, you'd say, more buttonsy, but they seem like to more. Right? Yeah. Ok, bom agarrão. I think he knew after the game ended before. Well, and he's sensing the same, is trying to settle it down with that GP. Nossa, bom perfect parry. Already straight to the corner. Off of that cannon strike there, and yeah. Nossa, o Wolfgang segurou o parry. Don't show him the cheeks too much. Já era. That's gonna be the round, I think. Yep. Yeah. Ok. Bom round do Mizuha. Mizuha, se ele vencer essa partida, ele vai ter sua chance de vingança contra o Randumb. Okay, goes for the no contact slide already, and he's holding. He's trying to play him at his own game. Oh, bom shimmy. Nossa. Yes, again. Ei, mais um agarrão. O Wolfgang tá apostando errado nos parries. Isso é punível. Ah, ele deu tech, acabou. Foi pro nível 1 pra acabar mais rápido. Nem botou o Blanca pra assistir filme. I think his foresight's letting him down. He's trying to anticipate way too much, and you're just giving Mizuha 320% each and every time. You've got to mix up the defense option, as David's been discussing already. Hey. With punish there. I didn't think that could be with punish, to be honest with you. not outside of sweeps anyway. Well, Mizuha found the way. Jumps out. No free Spider arrow. My friend. Yeah, see, he's still doing it, Mizuha. Disengaging, I think, is okay. If Wolfgang gets out of there and gets to set things back up, that's alright. Can't let Mizuha just play offense. And the audacity to press the jab on defense, gets the back throw. I mean, you could mix in something else if you really wanted to. Wolfgang needs more. They'd love to get level 2 out. I don't know if it's going to happen. Oh, boa subida, só que agora tá no burnout. Já era, nível 1. Plau! Toma. Bem jogado agora pelo Wolfgang.
I think for him, he just needs to take it round by round. As soon as it says victory on his end, he'll pick up slowly. Backs away here at the moment. Yeah, this is that slower play that I feel like Wolfgang is nice at. And that's always worked out for Wolfgang, by the way. The forward heavy punch on the aerial opponent has been brilliant. I want to see more crouching medium punch, though. I don't know that we've seen that button. At all? I'm not sure we have. Oh, bastante chute forte agora do Mizurra. Nossa, que resposta pro dive. A rasteira encaixou. O Wolfgang talvez tenha aprendido a lição. Tava dando muito tech. Agora ele tá usando outras respostas. E agora? Errou o mid ali o Mizurra. Ok, nível 2. É isso que ele faz. Vai inverter o lado. Não, ele vai pro setup. Nossa, que defesa, que isso? Como que o Mizurra defendeu tudo isso aí? Eu nunca vou saber. Tá de brincadeira. Eu não entendi nem o que tava acontecendo, mas o Wolfgang consegue finalizar o round. Ele consegue a partida. Temos 1-1 no placar. Tá maluco. Ei, ei, não pule. Nossa, boa resposta. O Wolfgang parece ter descoberto algo. Tava tentando pescar um DP da Kemi ali. Nossa, vai punir. Isso vai doer. Safe jump. Bom agarrão. Vantagem de vida agora do Mizurra é grande. Vai matar. Isso aqui vai matar. Não matou! Meu Deus! Ah, ele colocou no burnout! Ah, meu Deus do céu! Traído pelo counter hit, ele pulou e tentou agarrar. Mas o counter hit deixou o Blanca em hit stun. Conseguiu o agarrão. E agora pode ser o fim do Mizurra. A vingança de Wolfgang. Nível 2. Ele conseguiu. E agora? Meu Deus. O Mizurra tá defendendo tudo. Conversão de counter. Bem jogado. O agarrão. Round tenso. Tenta o shime. O Wolfgang não compra. Isso aqui vai matar. Não gastou a barra. Tentou ser ganancioso. Consegue o shime. Meu Deus do céu. A gente vai pro último round. O Mizurra consegue salvar as barras. E agora se a Kemi acertar alguma coisa vai dar muito dano. Ei. Boa conversão. Tenta o shime. E o Wolfgang responde com o anti-shime. A partida tá frenética. Bom agarrão. Vai ter nível 2, ele deve ativar. Não! O nível 3! Ele andou demais. O Mizurra não deixou. E agora? Ele precisa da ativação do nível 2. Já era, ele foi atingido. Meu Deus do céu, a extensão do Mizurra. Wolfgang está eliminado, mas foi uma partida incrível. Meu Deus. Olha o Punk ali no fundo. A gente vai ter uma revanche. Outra revanche. Agora é Mizurra contra Randambi. Na verdade, quem tinha ganhado a primeira foi o Mizurra e quem ganhou a segunda foi o Mizurra também, né? Nossa, como que ele defendeu isso, cara? So, I remember this in 5. There was a couple of setups Wolfgang was showing that I do think the first couple of hits, like you said, they're true block string, and then you look for the cross up. But I don't know if it's kind of similar to the JP sequence you saw yesterday, where it's like you have to manually block at some point and the rest. Essa aqui foi uma boa partida, com certeza. Even that, I think he flopped that part there. Maybe so, yeah. Even then, sometimes I do think Wolfgang tries to be a bit too, like, you know, what's the word, ostentatious or something, too bit like stylish with it. Okay. And it's like, okay, sometimes you just might need to keep it simple because your opponent's just like, okay, this looks nice, but it's certainly much closer than it was before. This sequence, I'm glad that we're showing this because that was Nossa, olha esse final, meu Deus. Mizurra confident enough after having inflicted the parry, after having taught
in the previous set too. Yeah. Not just parry, but also DP one time in that situation. Had taught Wolfgang at the end of both sets, in fact. Foi quase, foi quase. Foi uma boa partida. To chill out in that circumstance, and Mizuha knew and was willing to take that risk to get it. So do you know what's interesting as Very well? interesting Cammy style. This is it's kind of difficult to decipher this, but this is where Drive Impact's grown on me. If you paid attention to the situations where Mizuha was committed to doing a meaty drill, I'm gonna try and risk a DI. Okay. Could catch the recovery frames. Ai, ai. Galera, 11 horas da noite, hein? Conseguimos. Falta só mais 2 horas. Olha lá a revanche. Agora que eu vi que o Mizuha tem o cabelo azul. Vocês viram isso aí? Well, when you're the attacker, cabelo dele é azul. At those minus frames, speaking as somebody who does headbutt and then constantly plays this mix-up, you know exactly what the timing is, of course, for the follow-up, and the opponent's like, I'm not really sure. You play on that game a lot, and we've seen. Are you nervous, Xiaohai? Out this pool, here we go. It's losers finals. One of these Vamos lá. will make top 16 losers side. Play tomorrow. Random from Germany out Não, ele tem mechas azuis no cabelo. Não é iluminação, não. Vamos lá. Hora da revanche. Mizuha contra Random. Ei. Oh, and that almost was a perfect parry there with the dive kick. And I love the Cammy players. Nossa, que macete, meu Deus do céu. O Mizuha já chegou na vibe assim. Pô, você acha que é só você que tem macete na sua manga? Aqui também, filho. Feels like it, yeah. Well, they just give you this false illusion they're going to play footsies, then you press the button, and then they jump, and then the dive kick, it's punish counter, yeah, you know. Ei, bom parry. Primeiro nível de medalha, nível 2. This is random we're talking about. Yeah, exactly. Exclusive to him, it feels like. Nossa, bom aéreo. Nível 1 pra trocar de lado, inteligente. Já era. Vai matar? Matou, nível 4. Nível 3, aliás. A partida é disputada mais uma vez. Quem vencer essa partida tá no top 16. Quem vencer essa partida vai enfrentar o Hibiki amanhã. Isso foi sujo. Nível 3? Não, ainda não. Paciência. Vai ter que jogar muito pra fazer essa virada. Ok, nível 4. Ele tentou andar pra trás e foi agarrado. Tava com medo da subida. Ok. Ele conseguiu! Ele vai pro Critical Art! Isso aqui vai matar! Isso aqui vai matar! Faz o lá! Que virada do Random, meu Deus! I hear James singing in the back. Yes. Meu Deus do céu! Que virada! E ele fez essa virada interrompendo o Drive Rush. She puts herself at risk on a drive rush cancel or check drive rushes at a very close range with her crouch and medium punch because it doesn't move her forward. So nice trade. Yeah, see that range there. She has to actually expose. Nossa, que whiff punish. Just to stop you from doing the arbitrary drive rush. So let's look at that. Boa troca de lado. Perfect parry, tá morto. Dá pra estender. Mizuha converte. Começa mais uma vez com o round. Quase que ele consegue um whiff punish na aterrissagem do dive. Bom agarrão. Mais um agarrão. Bom round agora do Mizuha. Consegue a contestação Random. Que leitura. Ele tentou fazer o dive ali depois do pulo, não saiu. A situação agora da Manon é crítica. Pode ser o fim, pode ser 1 a 1. Tentou a rasteira, não conseguiu. Bom tech.
É, essa partida aqui parece muito difícil. Vai ter que apostar muito. Nossa! É um bom começo. E agora? O agarrão de comando. Meu Deus! O que ele vai fazer? Ah! Ele consegue mais uma virada. Não, não vai matar! Matou! Meu Deus do céu, cara! Randumb! Há um round de ir pro top 16. He had no business winning that, by the way. Oh, no. A abertura agora do Mizurra. Boa conversão. O parry, o agarrão. A troca de lado. Pode ser o começo de mais uma virada. Ei, consegue a conversão, nível 4 de medalhas. A vantagem é do Randumb. Se ele acertar alguma coisa, pode ser o fim do Mizurra. Já era! Ainda não! Falta pouco! E agora? Meu Deus! Ele foi atingido! O Mizurra não fez o super! Ai, meu Deus! E agora? Nível 1! Ele levantou no jab! Randumb vai pro top 16! Temos uma Manon no top 16! Cara... In his first offline tournament, Random took out Gamer B 2-0. Meu Deus do céu! Went 1-2 versus JB. And then again defeated Mizuha in his pool. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha como que o destino é cruel. Temos uma Lily e uma Manon no top 16. As duas pela chave da Losers. E as duas já vão se enfrentar na primeira rodada da Losers. Ou seja, um desses personagens já vai ser eliminado. Então logo eles jogarem. Ou Hibiki ou Randumb vão ficar pelo caminho logo na primeira partida do top 16. Triste, né? Cara, mas o Randumb jogou muito. Pelo amor de Deus. Olha essa virada. Nossa, cara. Isso matou, meu Deus. And he had no business winning that round, by the way, when he got the wall splat. That was amazing. But this was brilliant right here. Look, shout out to Mizuha. Ends up getting eliminated on this, but I really liked watching his Cammy. What a unique Cammy style. He uses tools that, again, we're seeing a little bit more of, but he used in different ways than almost everybody. A blast to watch, personally. Not going to work out for him, though. He's out. Random moves forward. O Daigo já foi eliminado. Nossa, que partidas do Randumb. Na moral. That we have been using here in the LCQ here. We got a big shout outs to Steel Series because this Arctic Nova Pro is the official headset sponsor for the Capcom Cup. Premium high fidelity drivers and Sonar software. Any one of you headset geeks, I do love my headsets, so I might need to try this one out when I'm playing on the casual setups later. And it is the ideal for any fight you want to take on. So once again, shout outs to Steel Series, being the official headset sponsor for Capcom Cup 10. In the next pool, as Filipino Galera, a próxima pool vai ser a última. Bonchan, Filipino Man, John Takeuchi, Veg, Xiaohai. Gen. Nossa, cara, a última pool vai ser foda, hein? Vocês ouviram esses nomes? Bonchan, John Takeuchi, Veg, Xiaohai. Gen, que foi o campeão do Last Chance Qualifier do ano passado, meus amigos. Também conhecido como Zen. Vamos trocar de música agora. Já ouvimos muito a música da Manon. A música da Manon aqui deu sorte, hein? Tem Manon no top 16. Vamos ouvir a do Honda. É, amigos, o negócio não é fácil, não. Galera, eu vou ao banheiro rapidinho. Já volto.
Voltei. Nossa, cara, se essas fases de pool, né? A fase de grupos, as chaves aqui, já estão desse jeito. Imaginem amanhã, que é só a nata no top 16. Cara, mas eu vou falar pra vocês que eu tô de cara com essa Manon do Random. Eu já conhecia. Ele venceu alguns World Warriors da Alemanha. Já sabia que ele era bom. Só que, tipo assim, o cara viajou aqui pro Last Chance e tá sendo simplesmente MVP. Pelo menos hoje, né? O MVP de hoje foi o Random, não tem nem o que falar. Tá maluco. O Daigo já foi de arrasta. Daigo já tá eliminado. Thiago, eu imagino que o GoWitch não tenha ido pro torneio. Igual o iDom. Se inscreveu, mas acabou não indo. Tomou DQ. Desqualificado. Desclassificado. O Punk tá forte esse ano? Já tá no top 16. Pela Winners. Tokido foi eliminado? Não. Tá no top 16 pela Winners. Tem algum brasileiro no torneio? Nesse aqui não. Mas quarta-feira na Capcom Cup teremos. Your eyes do not deceive you. You just saw exactly what. Olha aí quem que vai dar a entrevista agora, se não é o MVP. Random. The man of the hour, the most dope story of the tournament so far, Random. Congratulations, bro. Thank you very much. Yo, okay, so first off, just how Vamos ouvir. Vou traduzir a entrevista pra vocês. I'm shaking. Ó, tô com a mão tremendo. Like it's just an indescribable feeling. Oh my É um sentimento indescritível. Okay, and you said so in these Insano. matches you were trying to be exciting, like you wanted to entertain people. I mean, I'm an entertainer at heart, so I try to Eu make sou it fun, right, for um cara que gosta de jogar pelo entretenimento. Eu sou assim. The reactions to the drive rushes, the whiff punishes. Então, those are really fun. Os agarrões de comando, reações aos drive rushes, eu tava fazendo isso pra entreter os espectadores. Eu gosto de fazer isso. At max range, it forces crouching on the opponent. And it's +7. And Manon's Super 2 is Ele tá explicando aí aquela jogada do overhead seguido do Super nível 2. Na distância máxima, o overhead X ele fica mais 7. O Super 2 da Manon é 7 frames, então é um link. Você faz, força o oponente a ficar abaixado. Mais 7 é o suficiente pra combar no nível 2. Foi aquilo que ele fez contra o Mizurra. Okay. But not tournament. No serious, no tournament. This is the first time I've played tournament offline. Yeah, okay. Essa é a primeira vez que ele tá jogando um torneio offline na vida dele. Você tá maluco? O cara só jogava online. É o primeiro offline da vida dele. Ele tá no top 16 do Last Chance Qualifier. Eu tava muito nervoso. Eu jogando contra esses caras que tem esses nomes absurdos. Gamer B, JP, o JB. Eu já assisti esses caras jogando em stream tantas vezes. Foi incrível. E como você conseguiu controlar suas emoções jogando contra esses jogadores desse calibre? After the first round against Gamer B, it's like everything disappeared. Após o primeiro round contra o Gamer B, eu tive a sensação de que tudo à minha volta desapareceu. E só tinha a partida na minha frente. E foi assim que eu fiz. Foi assim que eu consegui vencer.
O cara estava focado, ele estava na zona, né? Naquela zona de foco. Eu queria ter vencido contra o JB, mas ele fez uns setups do Rashid que eu não conheço muito bem. E eu preciso muito estudar essa matchup. Esse é um dos momentos mais empolgantes da sua carreira como jogador de Street Fighter? Com certeza. Com certeza é esse. É o momento mais empolgante da minha carreira como jogador. Não carreira, né? Mas da experiência dele como jogador. On Twitter and all that. We haven't done that for nobody yet, but we need to make sure people know about my mans after what he just did. Where can they follow you? Random FGC on all platforms. And that's not R-A-N-D-O-M. R-A-N-D-U-M. Tá aí a rede social do Random pra quem quiser seguir ele. Random FGC. O primeiro torneio offline do Random, direto da Alemanha. Que jogador. Isso foi muito inspirador, você é incrível. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Nossa, cara, tá maluco. É o primeiro offline do cara. Você tá ficando maluco. So whenever they do that, I'm always a big fan. But I also love the fact that he said, and Rob gave him a great question with how did you feel about the nerves, the pressure, and all that. And he was like, man, after the first game, it all melted away. And I feel like that happens a lot to these players that really have that grind set, right? Yeah. Like this is what they do, right? Like they play the fighting game at the high level. So when they get that chance to do it at the highest level, they really embrace it, and everything else is just secondary. O arcade que eu vou sortear é aquele modelo do Kangaroo, o Victor. Igual o que eu fiz no último sorteio. Você lembra? É aquele mesmo arcade. This was probably like the most wonderful moment of his life. It was just like so great, you know, to give these people the opportunity to experience something like this, to have that kind of euphoria that without this game, without these this genre of fighting of video. Podia sortear umas chaves do Street 6, claro. Se alguém me der umas chaves de Street 6 pra eu sortear, eu sorteio. That is like one half of the equation, and the other half is this community that everybody has built up, right? That can attain an audience and have this atmosphere where we can celebrate these things. And when he came back, they were chanting random in the room. Like, I heard the chant. You feel me? Like, the community is so sick. So thank you all for going on this ride with us today. Look, we are here. I'm making a petition. I mean, the way he ran through that bracket, can we change his name to Ran Smart, dude? Wesley Xavier se tornou membro do canal. Valeu, Wesley, por se tornar membro. Beijo no coração, mano. Léo Tirra mandou superchat de R$2. Ninguém esperava nada da Manu e ela entregou tudo. Ninguém esperava nada da Manu e entregou tudo. Valeu, Léo Tirra, tamo junto, meu querido. Valeu. Aí, Pedrão. Vamos fazer a boa pra galera. A chance veio. Higuchi, and to cap it all off, Bon-Chan himself. What a pull this is. Bon-Chan. But, I mean, look, the name in there that stands out the most to me, the man who did this last year, the man who actually knows what it's like. Faz tempo que não vejo JP. And then get second Aleluia. Aleluia. He's not going to have the Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmão. Faz tempo que não vemos JP. Obrigado, Capcom. É disso que o povo gosta. Characters I've ever seen. The way he plays it, he's always willing to challenge you. He knows when to mess with your mind and utilize that sway. So when you think it's your turn, it's not. And he can get the whiff punishes. He's going to utilize all the aspects. Fireball wars with the air slasher. David, obrigado, meu querido. Valeu por se tornar membro. Beijo no seu coração. Have you ever met a respectful DJ player in this game? All I gotta say, I know it's Amém, amém. fighting games. All the DJ players I've met, such nice people.
such nice people. Because you know how it goes, James. The nicer you are in real life, the more scummy you are in Exactly. I was games. about to say, yep. That's how it be. So all the DJ players, big fans of you as people. Players, let's not talk about it. But yeah, there's so many top tier players in this bracket here. I think Filipino Man might be the one that's on deck to start it off. Here we go. Olha lá, Filipino Man já vai jogar. Jogador de Chun-Li muito forte. Esse aí que falou que o Ken não é nem top 5 do jogo, hein? E aí, o que vocês acham? Tá com febre? Ele disse que o Ken não é nem top 5. Ajuda o maluco, tá doente. O que vocês acham? Dalsum is one of those characters that is so strong, and I feel like he has, like, sky's the limit for this character right now. But, you know, obviously without a Vamos lá, Dalsum contra Chun-Li. Quem queria ver Dalsum? Teve pouco Dalsum. Ei, toma esse overhead. Filipino Man é um forte jogador. Pra quem não lembra, esse jogador aí já é muito forte desde a época do Street Fighter 4. Na Evo 2015 foi ele que eliminou o Sakonoko. Saiu pulando no palco da Evo. Ele eliminou o Sakonoko da Evo, saiu pulando igual um maluco. Parecia que o palco ia desabar. Filipino Man é um jogador com muita tradição. Era forte também no Street Fighter 5 e no Street Fighter 6 não é diferente. Fundamentos muito sólidos. Drive Impact saiu pro lado errado. Nossa, que antiaéreo. Bem convertido agora pelo Filipino Man. Primeiro round é dele. I mean, look, Filipino Man is definitely our boy. I can't root for him for putting Ken at 6th in the tier list. He was spitting facts, James. Except the narrative, except the phenom. Oh, man, the propaganda, man. Boa conversão. Ele podia ter matado. Ei, perfect parry. Ok. Ai, desperdiçou a chance. O Apocran está desperdiçando muitas chances de novo. Meu Deus. Ele teve 3 chances consecutivas de fazer o Super nível 3. Ele desperdiçou todas. 3 chances e desperdiçou todas. Nossa, que conversão. O combo não pegou. Ok. Most of them had Chun-Li in top 3. Japan has had Chun-Li in top 3 for a very long time. I don't know if that's Haitani influence, but this character is clearly super strong. I don't want to say I told you so. Ok, sem tentativa de perfect parry. Chun-Li agora no canto. During the beta, I was like, how is this character not going to be like so good? How y'all asleep? But that's beside the point. Ficou quem acabou acertando o nosso slide. Boa frame trap. Apocran tentou teleportar, achou que estava jogando contra uma criança, brincou com as reações do Filipino Man. Não se teleporta desse jeito na frente de um bom jogador, é muito fácil de reagir. O teleporte do Dalsum é muito lento. Olha o dano, com 2 golpes antes do Drive Impact. Tentou o reset. Vamos ver o que ele vai fazer. Acabou dropando, já era, acabou, a partida acabou. Já era. Pode apertar a mão, filho. GG. Acabou. This is a player who is so strong. He has done some amazing things and had some of the best results. And, you know, previous to this last year at EVO, where we had obviously over 7,000 competitors for Street Fighter 6. Matou e vazou. Evo, and I think this was the biggest Evo before that. I think this was the 5,000 Evo for Street Fighter 5, or it was one of those years that Filipino Man actually lost first round at Evo and then fell 1 shy of making top 8.
So he ran through the entire losers bracket after losing in the first round. And in case you guys don't know, when you guys go to the losers bracket, you start playing twice as many matches. Like literally, it's 2 times the matches to get to grand finals from there. And in tournaments like EVO, these large open bracket tournaments, the endurance and stamina is tested when you're in winner's side the whole time. So the fact dropping down to losers, it's incredible. Yeah, and it's so interesting too, because like a lot of people sitting at home and watching these tournaments and such, you know, you just see the matches coming at you one by one by one. But the thing is, especially at offline tournaments where you're at the venue over here like this, o Smug parece que ele tá mais focado em criar conteúdo do que competir. Ele parece que não tá muito na vibe de competir no Street Fighter 6, não. Direto na live dele ele tá jogando Street Fighter 3, Street Fighter 4, então... kind of starts shutting off if you don't take care of yourself. Exactly. You know? Like there's so much that goes into it beyond just the game. Yes. Like as you said. But yes, indeed, that was a dope first match to kick it off. I felt a little bad for APOG having to drop Filipino Man like very early on in the tournament, but then I saw he was a Clippers fan, so... Anyway, next up, I believe we got John Takeuchi and Veggie on deck. Nossa, essa partida vai ser boa, hein? Oh, no, I'm sorry, I am mistaken. It's going to be Xiaohai and Gondo. Xiaohai vai jogar. Are you nervous? Are you nervous, Punk? Are you nervous, Xiaohai? Tá nervoso? Tá nervoso, filho? E agora, hein? Olha aí o Xiaohai. Será que ele tá com a caixa de Pandora pra esconder o controle? You ain't have to bring that up, James. Outra Manon? My favorite moment of SFL was SFL US though was when he Outra Manon? John Punk. He popped off and Outra then he Manon. apologized. He was like, Ih, I rapaz. didn't really mean it, but you know, and like he was the most like polite pop off, you know, that I'd ever seen. It's competition. Manon contra a Júri, vamos lá. Nobody really dislikes each other as people, but you know, it's just the nature of competition. Ei, Xiaohai é jogador de KOF. Se pular nele, vai tomar antiaéreo. Toma. Wasn't this the color Random was rocking? Maybe he's really trying to harness it. O jogador de KOF, ele vê o Street Fighter 6 em câmera lenta, né? Nossa, meu Deus. Nossa, mas que amasso. Se tornou membro do canal. Tá maluco? And again, I talked about this earlier, but that stand heavy kick and the forward heavy kick from Juri are both so powerful. They have great range. The forward heavy kick comes out of nowhere, and even if you try to call them out with drive impacts, they're cancelable. Yeah, exactly. So she can drive o overhead encaixou. Mais uma vez. 3 seguidos. Xiaohai tá tomando todas. Yeah, I mean, honestly, the biggest strength of Manon really is, although it doesn't look like it, her buttons really do have longer ranges than almost every character. 100%. E boa subida do Xiaohai. Ok, nível 2. Entrou o Shime. I often talk about the poke that everybody has. Most characters is their crouching medium kick. Kimberly has the standing medium kick. Que punição agora no Furra. Yeah, but Manon's crouching medium kick actually outranges all of those buttons. Oh, wow. Yeah, it's a great harassment tool. I see all the Manon players that are sticking with their Joey, iDom, Random, they all harass with Meu Deus, outro overhead. É, tá pedindo demais. Eu falei pra vocês que dá pra reagir a esse overhead com Drive Impact. Xiaohai tava pescando isso aí. Tomou um monte, reagiu no momento da vitória. Toma, tá vendo? Vai continuar dando esse overhead? Então toma. Two of the players with the best reactions. I forgot about Xiaohai. Xiaohai's got some of the most ridiculous reactions I've ever seen in fighting games. That's because, man, he's been playing fighting games since he was like, what, 9, 8 years old? So probably below that. I mean, that's what his nickname literally means. He's the kid. Já era. Kid in Chinese. This man has literally been bred to play fighting games, and I'm o Xiaohai está amassando o Gondo. Yeah, I still remember the infamous Canada Cup, you know, where Knuckle defeated Xiaohai, but in that whole tournament, Xiaohai was DPing through fireballs with Cammy, like on reaction all day. This guy has the most ridiculous reaction. Look at that. Nice. Just turning around with the DP. Ei, bom agarrão. Drive rush got jumped over. Stock up. Oh, tá vendo? Ele tá insistindo no overhead e o Xiaohai tá reagindo a todos. Já era, acabou. Isso aqui já era.
Nossa senhora. Que amasso, que atropelo. Meu Deus do céu. David Patrick, obrigado por se tornar membro do canal. E Mainara Oliveira, obrigado por se tornar membro também. Beijo no coração de vocês. At that perfect distance to bait it out, you know what I mean? You want to give them every reason to do the move that you can call out and blow up just like that. Yeah, that's perfectly put. Just like you said. Follow Ringe, RYNGE_ on Twitter. So I can Great analysis. Great analysis. No, I'm serious. Great analysis on Twitter, honestly. You should follow him. You should have way more followers than you do. Follow him. Follow him, okay? It's all good, my man. But yes, that was a great match. Xiaohai obviously looking top tier shape. And he's got a couple of characters in his arsenal too. We just saw the journey right now. Isso aí foi uma surra. He plays a little bit of Cammy in this game. I can't recall historically a Cammy player. So I definitely want to see what he's going to bring out later depending Xiaohai não veio com a urna? Dessa vez ele deixou a caixa de Pandora em casa. So we'll see what he's got for the DJ for sure. All kinds of cool matches. YJK and Filipino Man, I believe, is going down right now. Winner of that is going to face Bon Chan. But next up on stream is the match I alluded to before. John Takeuchi and Veggie. Oh, we got a Zangief in the house over here. And again, Zangief C-Sharp se tornou membro do canal. C-Sharp, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração. Agora a gente vai ter John Takeuchi contra Veg. Zangief contra Rashid. Dangerous characters in this game, in my opinion, because he's like the definition of robbery in this game. You know what I mean? Yeah. You think that you're good, you're zoning him out, and all of a sudden he SPDs you, drive rush, SPD, and then you're just like, where did all my life go? Yeah, so there's a term that I like to think I coined it back in Street Fighter V, which is grappler's chance, like the puncher's chance in boxing, you know, like where if you have the power. I mean, even if you're outmatched in a lot of areas, if you can land that one shot, you could turn the game around, right? And that's the same thing with like the grapplers. E aí, quem que vocês acham que leva? John Takeuchi ou Veg? But if he can get that SPD off, and Veggie is an extremely patient Zangief. Now, he considers himself, we talked to him a little bit recently during the sets, and we kind of asked him, because he was playing against Rickman's Barnett on the jury, and he was very patient and didn't try to take any risk or do anything like that. And he was like, I feel like I can be random when the matchup calls for it. He was like, this particular matchup, I think I'm just going to lose if I try to go against Rickman's Barnett's jury. So I want to see how he approaches the Rashid on John Takeuchi, if there's certain things that he's going to start risking, or if he's just going to try to play as patient as possible. Yeah, I'm just looking at that little message that over there on the side. Obviously, Nakayama-san and Matsumoto-san gonna be at Capcom. Nobre Bueno se tornou membro do canal. Nobre Bueno, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. John Takeuchi, grande jogador. Yeah, honestly, ever since they really took over the Street Fighter franchise, I've been a big fan of everything they've done. Yeah. So continue to do so. Oh, in the Street Fighter Discord as well. Remember, guys, Ed's coming out on February 27th. We got all kinds of stuff. There is new avatar attire as well that you can get along with the whole Battle Hub decoration, or not decoration, but makeover. That's the one I'm looking for Capcom Cup X. I love that they did the stage too. I'm so glad that they kind of carried that over from 5, like the custom tournament stage. But it looks like they're getting into it now. Rashid's going to be the choice for Don Takeuchi. Then Zangief for Veggie. I'm definitely worried for Veggie. I won't lie to you. Essa cor aí do Rashid que o John Takeuchi usa, eu acho muito bonito. Olha isso. But in my head, he's going to have a tough time. Yeah, I mean, this is one of those matches because a lot of Rashid's mix-ups. O sorrisão do Zangief. Zangief é muito simpático, né? I mean, it would be nice if Zangief's level 1 grabbed people ever, but you know. Vamos lá. Já tentou o pilão ali o Veg. E já foi punido. Feels like maybe he's going to use a lot of roundhouse because Geef's normals are decent range, especially against Rashid. So that's what we're seeing a lot, but maybe Veggie can make something happen in the footsies department. Yeah, I mean, that is one of the toughest things about Rashid. His buttons are not that long range, right? Except for that standing heavy kick. Ok. Oh, ele tentou o pilão de novo. John Takeuchi deixou o botão ali na hora. But he does have that 7-frame crouch medium kick, right? He's part of that club. So when you're in that range, you gotta be so wary of it. Knockdown, vai ser burnout.
E agora não tem muito que o Zangief possa fazer. Bom pulo pra trás do Veg. Boa decisão. Nossa, o anti-aéreo entrou. Nível 2? É, acabou. Essa partida já era. Ele tentou o pilão mais uma vez. Foi uma boa ideia. Mas o John Takeuchi estava próximo. Ele assistiu as partidas da Manon do Randambi. Não vai me dar command grab igual o JB tomou, não. A troca de lado. Não? Ele vai pro dano. Isso vai... Olha o dano disso. Que delícia. Nossa! Olha o dano disso! Olha o dano disso agora! Que delícia, papai! Já era! Que round do Veg! Não deixa o boneco te acertar, filho. Que cada vez que ele te acertar vai ser metade da vida. Ok. Isso é positivo. Bom uso do drive reversal para não ter que lidar com o mix-up. O agarrão do desespero. Deu certo. Meu Deus, olha o dano disso. Plantou um Rashid. E agora? Meu Deus, meu Deus. Acabou, já era. Nível 2, não! O que foi isso? Ele devia ter feito nível 2, meu Deus. Conseguiu defender? Defendeu tudo. O anti-aéreo não funcionou. Oh, meu Deus do céu. O Veg com a vitória. John Takeuchi não conseguiu aproveitar o nível 2. Você que mandou um superchat de R$5. Sabe como funciona a infra desses campeonatos? Nossa senhora. Cada um tem seu monitor. Cada um joga em um console separado. Ei. Pressão infinita agora do Rashid. É onde o boneco brilha. Bom overhead. Continua a pressão. Ei, vai armar o mix-up, ó. Toma. Boa defesa. Mais um agarrão. O boneco não para. Olha isso. Meu Deus. Que leitura no agarrão de comando. O Rashid tirou 85% da vida do Zangief sem parar de bater um segundo. Já tá no canto o Zangief. Apertou o botão onde não devia o Veg. Ei, bom mire. Nossa. Não para de bater. O Whiff Punish. Nossa senhora. Que Whiff Punish seguido do nível 3. Não tem mais o que ser feito aqui. Já era. Meu Deus do céu. John Takeuchi. Bom target combo. Sobe pela primeira vez o John. John spinning mixers, the OD ones have been super on point too. Gotten a lot of right reads this set. Bom anti-aéreo. Ok. Consegue a abertura o Veg. Burnout. Isso aí não é bom pro Veg. A rasteira. Tentou apertar botão, não. E agora? Defesa no overhead. Tava positivo, não aperte. Isso aqui vai matar. Ainda não. Drive Impact. Não tinha muito que ser feito. Abrindo a caixa de macetes o John Takeuchi. Ei, tá no canto já o Zangief. Péssimas notícias. Enquanto o Zangief não tem nível 2, ele não tem como se defender. Só o parry. Conseguiu escapar do canto, isso é importante. Ok. E o que foi esse agarrão? Boa defesa.
John Takeuchi tá cheio de barra. Não pode tomar mais nada o Veg. Se tomar alguma coisa, tá morto. Perfect parry. É agora, é o momento. Qual vai ser a leitura? Drive reversal. E o nível 2, ele não ficou no burnout. Boa defesa. Ele tentou o pilão e não pegou. Ele tentou o lariate, não. O quê? Meu Deus do céu. Tentou fazer a leitura das galáxias assim não, pô. Pelo amor de Deus. O antiaéreo do Zangief é uma bosta. Vocês viram isso? John Takeuchi pulou na cabeça dele. Ele tentou fazer o lariate. Tomou. Tomou o golpe de graça. Agora aquele super do nível 1 ali foi loucura completa. Viajou demais. João Seik, obrigado pelo superchat. Como funciona a infra desse campeonato? Tem um monitor para cada jogador, mas eles estão jogando no mesmo console. Na verdade, eles estão jogando no PC. Não, é no PlayStation 5, né? É no PlayStation 5 que eles estão jogando. É um console, 2 monitores. Just don't make me have to guess between command, grab, and strike. And then I'm gonna get mad. But yes, that was a great set from both players for sure. And you could tell, like, it was just great reads from John Takeuchi, right? Like, if a couple of his reads don't work out, then Veggie wins this set, honestly. Não, mas eles já mostraram várias vezes aqui a tela do PlayStation. Isso aqui tá acontecendo no PlayStation. Deu pra ver, dando erro de save, né? Vocês devem lembrar. Deu pra ver várias vezes aí que era no PlayStation 5 o torneio. The lariat, the upper body is actually invulnerable to air attacks after frame like 6, I think it is. So if you lariat too late, you get hit in the face, basically. Even if you lariat a tiny bit earlier than that, it doesn't hit until frame 15. His legs are not air invulnerable. So if your jump attack gets low enough, mas o tornado do Rashid é muito lento. Ele não pega o Rashid porque o Rashid se recupera antes. Não tem como fazer o nível 2 do Zangief contra o nível 2 do Rashid. A não ser que o Zangief esteja muito perto. But we'll see how it goes. I'm not gonna cry for Zangief, for sure. É muito improvável de você ver isso numa partida. Bonchan vai jogar agora. YJK took him out, huh? Wow. Oh, yes, but before we get to that, we're actually gonna get to that match when we get back from a break. First, I want to thank Pagoda. They've been holding us down from the beginning. Don't fight your cravings. They got that buffalo-style egg roll. I hadn't seen that before, and it's quite tasty, so I'm a big fan. Thank you once again for supporting Capcom Cup and making sure this happens. Crush your cravings with Pagoda Snacks. Absolutely. And again, once we come back, we're going to have that Bonchan match ready for you to go. And against YJK, that's going to be a good one, so don't go anywhere. Be right back. Intervalo. Street Fighter 6. Vamos ouvir a música do Honda. Meus queridos, estamos chegando no final, hein? Chegando no final é uma palavra forte, né? Mais uma horinha acaba. Mas, pô, 6 horas e 53 de live já. Quem não deixou aquele like na live ainda, por favor, faz essa gentileza, deixa um likezinho. Isso ajuda o YouTube a recomendar a live para mais pessoas. Galera, não se esqueçam que amanhã começa às 4 horas da tarde. Eu vou fazer o sorteio do arcade antes do top 16. Vou sortear o arcade. Às 17 horas começa o top 16, valendo uma vaga para Capcom Cup. Uma vaga, só um jogador desses jogadores que estão jogando aqui vão para Capcom Cup. Não é 2, não é 3, é 1. É cruel, eu sei, mas é o que é. Não, teve Daigo e Punk ontem. Hoje não tem. Então, Thiago, só que daí não é uma coisa garantida, né? Se o Rashid faz alguma coisa, ele toma o nível 2. E se ele não faz? Aí você gasta seu nível 2 à toa e vai ser punido.
Como funciona o sorteio do arcade? É pros membros do canal. Digita aí, exclamação sorteio, que você vai ver como que vai funcionar. O Nefio já tá na Capcom Cup, galera. Esse torneio aqui que a gente tá assistindo é pra jogadores que não estão na Capcom Cup ainda. Tudum. Tudum. Tudum, tudum. A Capcom Cup, a fase de grupos, começa na quarta-feira. Amanhã é o top 16 do Last Chance Qualifier. Eli se tornou membro do canal. Eli, obrigado! Beijo no coração, valeu por se tornar membro. Pronto, já vai acabar aqui o break. Welcome back to the Capcom Cup X. Olha o Wolfgang aí. I am Big Hollywood Rob TV here at the analyst couch, fueled by Pagoda, and I am joined with Wolfgang. What's up with you, Wolf? What's going on, man? How you doing? How's it going? I'm feeling amazing, bro. I'm happy to see you. How has Capcom Cup LSQ been for you so far? It's been good and good, man. You know, I've just been enjoying myself. You know what? Oh, my bad. My intrusive thoughts. My intrusive thoughts. I'm sorry. All right. How has Capcom Cup LCQ? I know you've se tornou membro do canal. Man, don't get me started. Breno XB, obrigado. Beijo no seu coração, valeu por se tornar membro do canal. Somebody gonna just Can we get okay? All right, but you know, of course, we can't confuse you with anyone, Wolf, because Wolfgang. You are one of the most exciting Wolfgang players Amadeus that we Blanca. have here in the States and everything, bro. Of course, Blanca extraordinaire. So first, before we get to the details, yeah, really, how has Cup been for you? How was your LCQ matches? We saw some. Rômulo Seibert se tornou membro do canal. Rômulo, obrigado por se tornar membro. Valeu pelo tirar. Beijo no seu coração, mano. It's always about the offline experience for me at the end of the day. You know, just being around that energy, being like, you know, I'm not just behind a computer screen all day. I actually get to enjoy the scene and, you know, sometimes even past the tournament. You know, just like the environment and just being able to be around my homies and stuff like that. But as far as tournament, like... Quantas entrevistas dessas ainda teremos que aguentar, né? Had to play Mizuha twice, you know, really strong player. Pelo amor de Deus. É muita entrevista, irmão. Eli, obrigado por fazer o upgrade aí pro Tier S. Tamo junto, mano. Na moral, valeu. Fundamental, you know, like, okay, are you going to parry here? You going to throw here? You want low forward here? And he called it out like almost every time. So I was really nervous on like my defense, but I think I still played it regardless. I played it well regardless. You did. I did good in losers. You know, I played a couple good players. You know, I played Gamer B. I played Ultraviolet. You know, it went really well. I can't be mad at it. You know, I know what I was getting myself into. Yeah, and you know, I feel like you represent a specific sect of players, bro, that I like to call that we all like to call, not just me, the lab monsters. Like, you actually are the type of person who really breaks down the game to its core. Even like when someone wants to learn Blanca, whether it be Falar um pouco mais sobre o sorteio de amanhã é muito simples. Se tornou membro do canal, vai concorrer ao sorteio. Pronto. O sorteio vai acontecer antes do
Antes do top 16, 4 horas da tarde. Diego Fontanella, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. I've always been the type, especially since I got into competing back in like 2016. Não, qualquer membro do canal concorre. Qualquer membro, qualquer categoria. A única diferença é que cada categoria vai ter números diferentes para concorrer. Quem é Tier A vai ter um número, quem é Tier S vai ter 2. Quem é Tier S mais vai ter 4 números. Esses números vão estar todos numa planilha que eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp. Se você é membro, quer conferir depois a planilha, entra no grupo do WhatsApp. Você pode acessar o link do grupo do WhatsApp aí na barra de assinatura aqui no canal. Você é membro? Vai na aba assinatura, ali tem o link do WhatsApp. Pronto. É lá que eu vou compartilhar com vocês a planilha. O Gold se tornou membro do canal. O Gold, obrigado. O Gold, obrigado por se tornar membro do canal. Tamo junto, mano. Beijo no coração. Okay, and I gotta ask you one more thing about your branding, man. I feel like you actually are phenomenal when it comes to your, like now, even like the way you dress and everything. You know what I mean? Like the cool pendant, necklace, all that stuff, the dreads. You didn't do some paint now and all that, bro. Or is that like a conscious thing for you? So I mean, like it's no secret. I recently came out as non-binary. Yeah. The other weekend, and it was more so of a personal thing for me. Like it's nothing. It's nothing that's really like trying to make it a big thing about. It's just me personally. Like if I want to be comfortable in my own skin, and if that means that I shouldn't have to conform to like gender stereotypes. It's just all about me. Just want to be myself, and that's all that matters anyway. When we come out to events, we play the game, have a good time. O Xiaohai acabou de jogar, pô. Want to make it a big thing to just be myself. E ainda não entendi o que aconteceu com o Mago. Pode explicar? Ele perdeu uma e sumiu? Não, ele perdeu uma na stream e perdeu a outra offline, né? Sem ser transmitido. Aí acabou. Perdeu uma, a gente assistiu. A outra ele perdeu também, só a gente que não viu. Pra quem já é membro, tá dentro do sorteio? Claro, o sorteio é pra todos os membros. Que horas começa a live amanhã? 16 horas. Karen, please. What they know about that? Mama, bro. So, ladies and gentlemen, of course, make sure you guys are checking out Wolfgang on everything. Blanca Extraordinaire and clearly Drip Guard. That's it for us here at the Pagoda Analyst Couch. We're going to throw things over to James Chin and Ringe. Oh, man, good times all day. Good times all LCQ so far, for sure. I love the fact that Wolfgang said, I wanted to dress since I was a kid. I like following. Bonchan vem aí, é verdade. Hitbox é o melhor controle atual? Não, o melhor controle é o que você se sente mais confortável. Qualquer controle serve. Exactly. Well, I mean, look, I've had short hair for the first 47 years of my life, so I mean, honestly, so. But yeah, like once I got to adult, like Se eu já joguei com Razer Kitsune? Não, nunca. Para importar um Razer Kitsune, você deve ter que gastar uns 3.500 a 4.000 reais. Nunca na minha vida que eu vou gastar 4.000 reais num controle. Mas nem fudendo. Commentate wrestling like that. Like for real, yeah. Pedro se tornou membro do canal. Raul César e Pedrão, obrigado por se tornarem membros do canal, ó. Beijo no coração de vocês, tamo junto. Valeu demais. Olha aí o Bonchan, campeão da EVO 2019. Quem lembra? Aquela final entre Bonchan e Big Bird. Bonchan de Karim, Big Bird de Rashid. Campeão da EVO Bonchan. This is a surprise to me. I mean, I'm usually the kind of person that's like, my character's awful, but like, I think Kimberly is actually really strong. Final round. Obrigado aí por se tornar membro do canal também. Beijo no seu coração. Tornou membro do canal. É o Lobista, né, que tá aí. Valeu, Lobista. Tamo junto, mano.
makes it a problem, but still. Yeah, for sure. Quem queria ver Kimberly? Toma aí, ó. E essa Kimberly aí é forte, hein? Só que tá jogando contra o Bonchan. Vamos ver o que acontece. É. Yeah, so here's the thing with Kim. If she cancels her standing medium kick into anything, it will almost always win. The only thing she can cancel into is run slide. Calango Jedi se tornou membro do canal. If somebody wants to mash jab on you, go for run slide. That's a frame trap. But if it's blocked, you die. Bom agarrão. But look at this. I mean, it started off kind of poorly, but se tornou membro do canal. Boa interrupção. YJK com a Kimberly. Quem esperava por essa? Vocês já acharam que essa Kimberly ia ser amassada, né? Começou com a vitória no primeiro round. Vamos ver se ele consegue manter. Toma. Ei. Boa rasteira. Nossa, isso foi sujo. Meu Deus. Nível 3. A Kimberly, quando ela faz o nível 3, ela ganha buffs. Ela anda mais rápido, causa mais dano nos golpes especiais. Ei, já era. O Bonchan tá morto. Não matou ainda. Muito scaling. Dash o agarrão. Meu Deus do céu, temos uma Kimberly. Calango Jedi, Green Bee, obrigado por se tornarem membros do canal. Beijo no coração de vocês. Obrigado de verdade. Ei, bom if punish agora do Bonchan. Ei. This is where it gets tough for Kimberly because once she gets in the corner, it's scary, but Bonchan actually going with a minus move, allowing a rasteira é bem espaçada, hein? Já era. Agora o Bonchan já responde com aquele perfect. É. And yeah, that's just a frame kill, but he didn't do it. Okay. I mean, you're not baiting anything out from Kimberly. Yeah, I'm not sure. Maybe he was trying to expect a parry. Rastando se tornou membro do canal. Hora da Kimberly acontecer, hora do macete. O Bonchan encontrou o chute médio abaixado. Será que ele vai pro nível 3? Não, ainda não. Nossa, agora foi o Bonchan. Nossa, essa Kimberly tá muito morta. Meu Deus do céu, como que defendia aquilo ali? Meu Deus do céu. RNS Renison Costa se tornou membro do canal. Rastan Dutter e Renison, obrigado por se tornarem membros do canal. Beijo no coração de vocês, tamo junto. 1-1 no placar. That's too close. Yeah, that was still punishable. Actually, it wasn't even a punish counter, it was just a counter hit. It was counter hit, yeah. Why did he try to take his turn afterwards? Ok, o Kizeme. Bom hit agora do YJK. Ponte aéreo. Ele tentou o shime de novo, só que agora ele não apertou nada. Troca de lado agora do Bonchan. Já era. Isso aqui vai matar. Nem precisou gastar super, mas o Bonchan gasta o nível 1 pra garantir. Yeah, if I had to give the biggest weakness, I think one of the bigger weaknesses that Kimberly has is a lot of the options that she has. Nossa, bom overhead. Esse overhead é muito rápido. Nossa, isso pegou muito longe. Bom antiaéreo. Bom antiaéreo. Bonchan não para de pular, tá na gangorra. Bom overhead. Subiu. Esse Luke tá morto. Ele vai pro setup. Ok. Meu Deus, isso pode dar muito errado. Ok. Tá morto. Isso que dá ser ganancioso. A ganância custa caro, amigos. Por que ser ganancioso? Podia matar. Quer guardar a barra pro próximo round? Então vai pra losers com as suas barras. Hard to test these players out there, and a lot of times at the end of matches you kind of go for it like as the Hail Mary because you're like, if I land this, I win. Exactly. You know, é incrível.
And that's what I've always called mental fortitude right there. A lot of times, once you get into that point where you're like, well, you know what? I'm just going to go for this crazy risk because if it lands, I win. If I don't, I lose. That's mental fatigue right there. It's 100%. better to play more solid and stronger than that. Yeah, exactly. Like the thirst of a situation just gets the better of people sometimes, right? And I talked a lot about this yesterday with Jammers on commentary, that the threat of an option or a threat of a tool is as strong as the option or the tool itself, right? So the opponent is going to be thinking just. Cara, mas essa Kimberly era muito boa. Só que essa decisão no final aí foi. De R$2. Pediu pra perder. O Luke deve ser filho do dono da Capcom. Rampan, obrigado pelo superchat. Não é o designer do Luke, não. É a Capcom mesmo. A Capcom ama esse boneco. Quer forçar ele pra todo mundo. E eles nem disfarçam. I mean, when Rob was asking people like what their favorite matches were in this LCQ so That's far, true. for me, I mean, it was Hibiki. Too, I mean, he was so sick, man. Yeah, very much looking forward to him tomorrow in that loser side of the top 16. But Bonchan moves on, bruh. He is going to face John Takeuchi in the next round. That's going to be a banger. But before we get to that, if I'm not mistaken, next up should be Zhen versus Xiaohai. Oh boy, oh boy. And again, like you mentioned, Zhen. Olha o Jen aí. Jen, campeão do Last Chance Qualifier do ano passado. Esse jogador é quem venceu o Last Chance Qualifier do ano passado e seguiu para se tornar o segundo lugar da Capcom Cup. Em uma das corridas mais insanas da história desse evento. Gen, também conhecido como Zen, e vai enfrentar o Xiaohai. O Gen agora joga de DJ. Jogava de Bison no Street Fighter V. Like we couldn't script it as good as the real world plays out, you know. That's the thing about it, is that the things we can come up with fictitiously is just not as good as what actually happened. Truth is stranger than fiction. It's what it is. Man. So looking forward to it. And as you mentioned, Jen, I mean, he has the experience, right? He ran the LCQ last year. He got second place at Capcom Cup X overall, right? But Xiaohai, there is, I mean, a few people with more tournament, high-level, big pressure, atmospheric experience than him. So both of these players are going to be extremely comfortable here. I'm just interested to see who gets first blood. I mean, you know, we talk about tournaments and we talk about fighting. A Capcom Cup é o maior campeonato? A Capcom Cup é o campeonato com a maior premiação. O maior campeonato é a Evo. A certain fighting game out there that you pick him over the field. You just do. I mean, that's the kind of level of play that he's capable of. And of course, he's here this weekend because he'll be playing in the SFL Worlds coming up on Saturday, as well as part of Team Bandits. So man, yeah, that is going to be awesome as well. The 3 SFL champions duking it out on Saturday. But let's see what Xiaohai goes with. Is it going to be the Ken? Is it going to be the Jury, the Cammy? What is he going to answer the DJ with of Zhen? Right now, Ken is highlighted. We can see the player 1 on the DJ. So that's what I'm assuming he's going with. Dessa vez o Xiaohai não vai de Jury, vai de Ken. Right, so, dude, I could never do that. Well, they have their own monitor, right? Yeah, so that's kind of, I guess, why. Dude, I would get confused. Trust me. Right. Richard Lopes mandou superchat de R$2. Só se guarda a barra na academia. Valeu, Richard. Só se guarda a barra na academia, é verdade. E tem cara que não guarda nem na academia, né? Aqueles canalhas. Obrigado, meu querido. Tamo junto. I appreciate the UCLA theme here for this match here, right? So. Straight up. Hey, hey! Toma, throw loop agora, vai. Kill wake up do Xiaohai com o anti-shime. Ele leu a tentativa de shime e levantou com chute médio abaixado. Isso só se faz na leitura. Baby. Tá morto esse Ken. Damage, dude. Yes, sir, and the fastest drive rush in the game right there with that quick stand jab as well. He didn't give you much time to react at all. Yeah, I mean, just enough time to get counted. Aqui é a batalha dos Correios, né? There's a reason why we call it the jump scare, right? Like olha lá, vamos ver quem entrega mais. Oh, there we go.
Ended up getting the counter here right there. It wasn't even Shoryuken. but that is the situation set up by the chain lights. Okay, throw into the corner now. Okay, didn't go for any throw, but yeah, plus frames on that. OD Jackknife Max. I'm sorry, the air slash. Escapou o Xiaohai, mas não foi de graça. Vai ter que gastar, hein? É, ele vai direto pro nível 3. Vai recuperar as barras de drive. Ken runs that joint, but yeah, he wanted that level 3, built some drive gauge back up, I assume, because he was real low before that. Yep, so what's this pressure going to be? Just dash up, do nothing. Trying to scared of a wake up right there. Olha a velocidade desse drive rush desse boneco. Que negócio absurdo. Aí, ó. Tenta contestar pra você ver o que acontece. Tá morto. Já era. Acabou, filho. 1 a 0 pro Zen. Vocês estão vendo como que é enfrentar um DJ? É isso aí. Eu acho que eu consigo contestar. Então testa pra ver se você consegue. Xiaohai tava pensando assim, eu jogo KOF. Minhas reações são boas. Pois é. É justamente por causa que a sua reação é boa que você morreu. Porque você tentou reagir ao irreagível. Se fosse um cara com reação ruim, nem tentava reagir. Mas você tentou e morreu. You would think that and then he tried to parry. Was that an intentional bait? I don't know. If it was, Jen is a genius. Oh, man, I want to ask him about that one after. Boa conversão do Xiaohai. Oh, the delay. Toma. Not true meaty. Got him flinching. Bom agarrão. Okay, Xiaohai sneaking in there. It feels like people have been way more. Nossa, o Xiaohai agora muito agressivo. Meu Deus do céu, tomou todas as decisões corretas ofensivamente. Oh my god, that was bom pulo. Shoryuken. Xiaohai mais uma vez muito agressivo. Bom backdash. A troca de lado. Conseguiu contestar. Agora ele conseguiu. Isso aqui não vai matar, mas vai ser muito, mas muito perto. Olha só o dano. Que boneco. Meu Deus do céu, o whiff punish do Xiaohai. Que partida impecável do Xiaohai. I love that all these sets are going to the final game. Oh yeah, absolutely. That's what this deserves after all. All of these pools have been ridiculously scary. So many Dragon Lash. Mais uma vez a abertura. Que trade incrível. Ele converteu. Agora a reação veio. Isso vai doer pro Xiaohai. Olha a troca de lado. Machine Gun Upper. Ok. Tá morto. O quê? Ele dropou o combo. Subiu. E agora? Meu Deus. Ai, meu Deus. Pode fazer a virada do Xiaohai. Ele tentou o overhead, mas o Gen contestou. Meu Deus do céu. E tudo isso aconteceu porque o Gen dropou o combo. Ok, boa contestação. Que bait. Vai pro nível 2 o Xiaohai. Ele quer guardar um pouco de barra pra caso ele levar pro próximo round, que é o objetivo dele. Ele tentou o antiaéreo e não deu tempo. Unishot. Bom backdash. Ele tentou contestar de novo. Não adianta. Não adianta tentar contestar o drive rush. De 3 vezes que ele tentou contestar, só uma deu certo. E as outras 2 ele vai quase morrer. Já era. É isso que é o resultado de contestar o DJ. Que pulo! Meu Deus! E agora? O Xiaohai teve a coragem de contestar, aliás, de atacar com o jab. A gente vai pro último round e a vantagem de barras é dele. Drive rush jab agora é do quem? Meu Deus. Subiu! Que pulo! Xiaohai com as decisões. O Gen se vê forçado a subir. Ele tá com pouca barra de drive. Xiaohai pode fazer magia X. Meu Deus. Backdash mais uma vez. Qual que é o mix-up? Pula pra trás do Xiaohai pra não ir pro corner.
Ele acaba no corner da mesma forma. Se o Xiaohai acertar, acabou. Acabou, ele vai ter nível 2, acabou. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Um soco médio que o Xiaohai tomou. O DJ aconteceu. Que partida. Your problem is you don't have any rhythm, man. Straight up. Jen, that's no problem. Taking it 2-1 over Xiaohai, another banger set in this pool. Nossa, essa partida foi incrível. Match between these two, but nicely done. Zen gonna come out on top of this, and again, he is, like I said, he's used to this situation. He slayed all the giants all the way till second place, where he was only finally taken down by Mena RD. Cara, can you imagine if Zen had o Xiaohai tentando contestar a drive rush jab do DJ, não adianta. Não adianta. Ele conseguiu uma vez, mas nas outras que ele não conseguiu, ele morreu. Ó, essa foi a vez que ele conseguiu. Yeah, absolutely. But I mean, even as getting second place, still maybe like top 10 run of all time, exactly. You know? Like, I mean, honestly. Straight up, you know, it was an amazing event with all the context surrounding it. Like you said, I think it was decent. Nossa, cara, que partida. Like, y'all ready for my boy Jen? We had no idea who he was. Came out and man, did he walk the walk. So that was super sick to witness last year. And look, he's right back at it, still in winner's side here, still. Olha lá ele tentando contestar, ó, fica vendo. Ah, não, aqui ele já foi a morte. Cara, o dano que o DJ causa. Qualquer coisa que ele acerta, olha que negócio absurdo. Com o nível 2 ele matou e ainda sobrou dano. Ainda tinha mais coisa pra ele fazer aqui. Rapaz, que boneco. Quem queria ver o Higuchi? Quem queria ver o Higuchi? Yeah, I mean, I don't think I have either, not that I can recall. Maybe, ó quem vem. Maybe we did yesterday, but either way, yeah, definitely a lack of guile here so far today. And then we are going to get, that's exactly one half of winner semis. And the other Lucas, sabe qual que é a minha teoria sobre esses drive rushes doentes? Os caras que desenvolveram Street Fighter 6, quando eles testaram, quando eles faziam os testes, eles imaginavam que Drive Rush não ia ser utilizado no neutro, do jeito que a gente utiliza. Qual que era a ideia deles? Que a gente ia derrubar alguém e fazer um Drive Rush, que a gente ia fazer Drive Rush pra combar. É isso, né? Você derrubou alguém e faz Drive Rush pra Teoki com golpe positivo. Tanto que se você olhar lá as partidas de desenvolvedores, né, quando eles postavam as partidas, da Marisa, gameplay da Manon, gameplay do DJ, eles não faziam Drive Rush no neutro, ou seja, eles nem imaginavam que isso ia acontecer. Deu na mão de milhões de jogadores, 2 dias depois todo mundo sabia que o Drive Rush do boneco era quebrado. É assim que é. É o que eu imagino que aconteceu. E agora o jogo é uma festa de Drive Rush para alguns bonecos e outros não. Vamos lá. Ué, falaram que ia ser o Higuchi que ia jogar? Mas é o John Takeuchi e o Bonchan. Gonna get shutting down his attempt at jumping or backdashing one of the escape routes. Alright, just wait for the overhead right into the throw. Okay. And here we go. This is the Rashid mix here. Meu Deus. John Takeuchi com um rushdown. Indeed, indeed. Yeah, you trade with a drive rush normal, a lot of the time that drive rush person can get a combo off of it. Yeah, there's a lot of setups that if you can time it so that you give him exactly a 4-frame window, it's actually great. Yeah, it's super good. Ken has a couple of drive rush stand fierce, then you get a combo to stand fierce again. It's massive damage. Well, I mean, any cool tactic we talk about in this game, Ken has it. So, anyways, I'm not bitter. Anyway, DP, there we go. Oh, they're just Ih, tentou perseguir, mas deu errado. O John pode fazer essa virada. Ok. Se acertar alguma coisa agora, o John ganha. Agarrão. Mais um agarrão, nível 2 acabou. Ele não vai fazer o nível 2? Ele não pode fazer o nível 2 de perto, mas ele encontra o chute médio abaixado. Se o Rashid faz o nível 2 de perto, o super nível 1 do Luke pune, porque é só 6 frames de startup. Que interrupção no Drive Rush.
Again, tries to go for that meaty. Not going to try to chase him down with the jump. Medium punch this time. Oh, good whip punish, but not going to be able to cancel that into anything. Oh, bom whip punish. This time, and he does get the side switch off. Ok. Burnout pro John? Ainda não? Agora sim. Meu Deus do céu. Nossa, o Bonchan sendo atingido. Ah, tá morto. Não vai matar ainda. Não tem nível 2. E agora? Bom momento pra usar o nível 1. To steal that turn. Obviously, Rashid plus in that situation. So Bonchan said, you know what? I'm just going to finish you off. Not with an ODD. I'm going to finish you off with a super here. Yeah, I'm a little surprised John took that risk because I feel like it would have chipped him out on as well, but I could be wrong about that. Contestou o Bonchan, mas acabou se dando mal no trade. Bom antiaéreo. Nossa, o antiaéreo entrou. Aliás, o overhead. Toma. Ok. Challenges right there. I like that from John. Excuse me, Bonchan. Again, he likes this ODD Yoki right here, especially because he gives the back throw. Yeah, but John, what a challenge. John Takeuchi com mais um round e agora ele tem 3 barras pro próximo round. Os dois jogadores com todos os recursos no talo. Tome. Boa interrupção do Bonchan. Vai fazer o nível 2. Ok, bom dano. Isso vai doer. Ok. Combo. Será que ele vai pro nível 3? Ele vai pro nível 3. Isso aqui vai ser um dano considerável. Toma. Nossa. John Takeuchi muito dominante, pode ser o fim. Ok. A magia pegou o soco médio do Luke. Bonchan vai pra losers e o John Takeuchi avança. Olha o Higuchi ali atrás, pronto pra jogar. Vai ser o Gen e o Higuchi, aparentemente. Like the Shotos, they stick their arms out so they get punched, but Rashid amigos. does not extend too big of a hurt box. The whirlwind really audited the money button. That was wild. I messed with that. John Takeuchi in the building. What a message to send here, taking down one of Japan's finest Bonchan. Ok. On the Luke. Foi uma boa partida. Tokido já tá classificado para amanhã o top 16. Cara, essa pool aqui tá pesadíssima. No final das contas, foi bom, né, ter aquela pool cheia de JPs, porque daí todos eles se mataram. O triste é que 2 JPs passaram na pool, né? Podia ter sido um JP e o Mago. Mas não, foram 2 JPs. Mas imagina se fosse toda a pool um JP pra estragar a diversão. Oh, man. The counter hit there, the trade combo right there as well. I don't think I noticed that in the moment that was actually a trade combo that he went to the level 3 with. He made so much use of those options as well. Okay, so John Takeuchi is going up against the. Olha, o Rashid é bem forte no Street Fighter 6, mas no Street Fighter 5 ele era completamente doente. Ele ainda talvez seja tão forte quanto. Não, mas o Rashid do 5 era muito mais imbecil, era mais forte. O do 5 era mais forte. O do 6 precisa usar o cérebro, né? Um boneco assim mais complexo e tal. O do 5 era só spamar soco forte no neutro, fazer cocô e ganhar. Don't get it twisted here. He's still considered one of the top 10 characters in the game, you know. But again, you know, I've often talked about this. You know, a lot of people in the chat are going to be like, "Oh, JP, Luke, and Ken." Look, when $1 million is on the line, it changes the way a lot of these pro players approach this, man. Like you will take every advantage, even if the characters are just slightly better than everybody else. Exactly, yeah. You know. And again, this game is still not that old. You know what I'm saying? Like you giving your best shot. That's why you see so many Lukes is because. Vamos lá, agora é Gaio contra DJ. Not a lot of other characters can take advantage of. Yeah. So when you have this time, it's still short. Not a lot of people are
E o Higuchi é um dos melhores Gaios do mundo, hein? Esse Gaio desse cara é absurdo. Faz tempo que não vemos um JP, é verdade, Batman. Graças a Deus. You know me, James. I come from Marvel 3, bro. I'm completely content with sitting on a patch for a long time. That's how I am. Look, chat, you know I'm not lying, dude. You know you're not. You're not. You definitely not. So, and I love the fact that Higuchi is going to go with my man Hangman Page guy right here. The alternate outfit. The cowboy stuff coming through. But we'll see. Jen, obviously, on the DJ looks so good against Xiaohai. And DJ in this matchup can definitely fight the Fireball War with Guile and take advantage of the fact he wants to throw those. Quem vencer essa partida vai enfrentar o John Takeuchi. Xiaohai já tá na Losers. Bonchan também. Acabou tirando o Higuchi do canto agora, o Gen. Nossa, boa conversão. Toma. Nossa, meu Deus. Ponte aéreo. Nossa, bom pulo. Tentou o parry de anti-aéreo. E o Zen não apertou nada. Conseguiu pegar ali no parry. Ok, tentou o parry pra parar o drive rush. Não foi feliz. Nível 1. Troca de lado. Nossa. Mais uma vez tenta dar parry de anti-aéreo. O Higuchi paga caro. Acabou. Talvez não. Ele vai pro nível 2. Vai tentar sair do burnout. Acertou. Meu Deus. Que pulo incrível do Higuchi. Meu Deus do céu, como que ele tá vivo? Bom anti-aéreo. Boa subida. Jackknife máximo. Ok, nossa. Parecia que o pulo seria bom. Nossa, o slide. Isso vai doer. Ele vai pro nível 3. Situação agora é ruim pro Higuchi. Vai ficar no canto com menos barra de drive. E ele não tem super nível 3 por enquanto, nem o 2. Olha o burnout. Já era. Agora ele tá no burnout. Nossa, a finta, meu Deus do céu. O Gen agora nem deixou o Higuchi jogar. Bom anti-aéreo. Esse soco forte abaixado do DJ, o Gen tá usando muito bem. Acertando cada burdoada em punish counter. Boa contestação. Que overhead. Que conversão. Bom drive impact. Boa adaptação do Higuchi nesse round. O Gen agora um pouco mais desconfortável. Tomou o agarrão. Isso ficou positivo, meu Deus. Olha lá, de novo soco forte abaixado. Olha o dano. Nossa, meu Deus. Cara, olha o DJ. Meu Deus, cara, esse boneco é muito gorila. Não é possível. A mão é pesadíssima. Qualquer coisa que ele acerta, você tá amassado. Tá maluco? É muito dano de uma vez. Ó o nível 3. Ainda não. O Higuchi subiu.
Ele tentou o antiaéreo, não saiu. Aceita o agarrão, Higuchi. Air Slasher. Meu Deus. Pode ser o fim do Higuchi. Meu Deus. Ele vai conseguir colocar o Higuchi no burnout. Pode ser o fim. O Higuchi não vai ter muito o que fazer. Vai tomar um monte de magia. Meu Deus. Chip damage. E o Higuchi tá na losers. O Gen consegue a vitória. Meu Deus do céu. E agora o Gen vai jogar contra o John Takeuchi. Meu amigo. To find out who makes it out of this bracket on winner's side. Again, Zen's been in this position before. He's done this. He remembers. And again, you know, one of the things that we muito forte, né? Muito forte o Gen. You know, from the trans. I mean, again, most of us who have been playing fighting games for a long time kind of know this, but every time someone says, "Just wait till this sequel comes out, then you'll see," you know, because you're being carried by this game's mechanic. Oh yeah, dude, like it's dude. Everybody who was good at fighting absurdo isso aí. That's the thing is that foi 2-0, né? Nossa, nem teve jogo. You're gonna get good whatever you try to get good at, you know what I mean? And a lot of these players, that's exactly what they already know. And in Street Fighter, of course, it changes. Veg matou o YJK, F pra Kimberly. Não temos mais Kimberly. So we see so many of these players still at such a high level. And Gen, I mean, he's looking for the repeat performance in this LCQ. I'll tell you what. Look at the chip. Yeah. First the OD air slasher, the funky slicer, which I think is +1 in burnout, and then he goes into the OD Sobot afterwards, just assassinating the life bar. Yeah, exactly. And it was so scary to throw booms as Guile and burnout. Right? O DJ não é Zoner. There's nothing you can do at that point. So you can't. That's why he threw. Zoner é o Guile. Yeah, and then he was like, all right, I can't do that again. Yeah, exactly. But, you know, kind of touching on that previous topic again, you know, one of the things that makes you the best at fighting games is learning how to learn. Like, sim, ele ganhou esse torneio ano passado com o Bison. When you play a fighting game, you know, the way I know I've said this on stream before, so I apologize. Amanhã é a final do Last Chance. Sim. So the thing about it is every tactic that exists in a fighting game that you think is broken, if it truly was broken or unstoppable, you would see people spamming it in a tournament, right? Yeah, exactly. So if you don't see that happening, find the solution. There's a solution to every problem, and so when you go into a fighting game, o DJ, ele é um personagem versátil. Ele não se encaixa só em um arquétipo. There's an answer. Go research it, find out, go ask somebody, and that's the power of ele é um personagem que faz um monte de coisas. Yes, exactly. You have to embrace it. Like, if you're looking to improve, if you're looking to get the most out of fighting games, you got to embrace that aspect of them. That's when the language really starts to get beautiful, you know what I'm saying? But, you know, before we get into any more of that beautiful fighting game action, I do want to thank one of our sponsors here at Capcom Cup X. Big ups to Steel Series holding us down for the Arctic Nova Pro, the official headset of Capcom Cup X. We've been using it throughout the LCQ as well, providing pristine and crisp sound to our players during these all-important DJ só não é grappler? Aí que você se engana. DJ coloca você no canto, dá 5 agarrões seguidos. Te agarra mais do que o Zangief. Get yourself a beautiful pair of headsets, man. Just do it. There you go. I couldn't figure out how to tie it at the moment, but you brought it home for me, James. That's why we're a team. That's right. All right, everybody, thank you for tuning in so far. We're going to be right back with the conclusion of the last vai ter mais um intervalo. Próximo bloco vai ser o último. Vencemos, amigos. O próximo bloco é o último. 7 horas e 40 de live. 7 horas e 40 minutos. Mais um bloco e vamos descansar. Cadê o Buiu? Exclamação Buiu. Aí no chat. Digita aí. Por que Didi KV? Por causa do Diddy Kong, do Donkey Kong Country 2. E do 1 também, né? Mas eu jogava Donkey Kong Country 2. É o meu jogo preferido. Até hoje. Então é o Diddy Kong e mais o V do Vini. Por isso o Diddy KV.
Eu acharia legal também, ô Green Bee, se a Akira voltasse. Gosto muito da personagem no Street 5. Galera, na fase de grupos da Capcom Cup eu estarei lá no canal da Capcom Fighters Brasil. Então, a partir de quarta-feira, por favor, compareçam. Capcom Fighters Brasil. Eu farei a cobertura lá. E domingo vai ser eu e o Buiu para fazer as grandes finais na Capcom Fighters Brasil, no YouTube e na Twitch. Por favor, compareçam. Personagens que eu queria que voltasse são Dudley, a Makoto, o Fei Long, a Sakura, o Sagat, o Code, a Poison. Esses aí me deixariam muito felizes. Não, esse aqui é só aqui no YouTube. Eu não faço lives na Twitch. Eu faço live só aqui no YouTube. Nem JP, nem Ken, nem Luke, nem DJ. Esses bonecos aí já tem demais na Capcom Cup. Bom, JP só tem 3, né? Agora Ken, Luke e DJ já tem 9, 8. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Na Capcom Cup tem 3 JPs. Mas tem 9 Lukes, 8 Kens e 8 DJs. Oh, eu nunca encostei o dedo no JP nesse jogo, tá maluco? Eu odeio esse boneco. Welcome back to the Capcom Cup LCQ. Olha o Just a Day KJ. number 2. We are almost all the way down to our top 16 for tomorrow. Right now, we are here at the analyst couch, fueled by Pagoda, and I am joined with none other than my brother, Just a Kid. What's up, bro? I'm just chilling. How you doing, bro? I'm feeling really good, man. And you know, I think that speaking to you is, first and foremost, anytime Big Hollywood or somewhere in some other Midwest folks, we got to make it a little bit of a Midwest affair. Okay. Now, as far as where I think there's a lot of value with this, bro, outside of just catching up with you, is seeing like what it's like blowing up as a young player, right? I feel like in Street Fighter V, especially in the second half, you had a huge surge to the point where now you're much more of a household like esports Street Fighter. O personagem que eu acho que vem na próxima season, não faço ideia. How has it changed your life? It kind of humbled me a bit because back when I was young, growing up, I was like, oh my God, Justin Wong's a real person. And I was like, there's no way he's real. Yeah. And I was like, yo, he's standing right there, right next to me. He's playing off-stream match. There's no way. But then it's like, once you start talking to people and getting to know people's names and everything like that, and then you start doing well, then your name pops in their mouth, and you're like, wait, that guy is talking about me? He knows who I am? Yeah, and it's like, wait, what? Because it's like, coming from online, especially when no one knows who you are, it's just like, who is this guy beating me? Amanhã o torneio começa às 17. Eu vou começar a live às 16 porque eu vou fazer o sorteio do arcade. Then all of a sudden you go into offline tournaments and you're like, kind of nice with it. And then eventually, of course, towards the later half, back when we were all playing online, more and more notable names are popping up left and right. Like, I mean, Ramos, the Vega player from Street Fighter 5 is playing Chun-Li. Se eu acho que o meta do jogo tem que mudar, sim. Tem que nerfar JP, DJ, Luke, Ken. Esses bonecos estão muito idiota. Se o Street Fighter 6 não tivesse esses bonecos idiotas do jeito que eles estão agora, já ia ser um jogo
And they want to get a picture with you. Muito foda. And I'm like, bro, the amount of times I get surprised when someone say. Na verdade, eu já acho o jogo muito bom. Mas esses personagens aí, competitivamente, eles acabam um pouco com a graça mesmo. Porque eles estão muito fora da curva. Eles estão jogando outro jogo. Eles estão jogando Street Fighter 7. Fora esses bonecos aí, o jogo é bem legal. Não, é um arcade, Matheus. É um arcade dessa vez. Quando tiver hitbox pra sortear, daí eu aviso. Mas dessa vez é um controle arcade. I'm pretty sure we makes it the softest match of all time, but also amazing. Probably the only match where both players actually cried after, man. That was a beautiful situation. Take us back to that moment for you. I mean, o Punho já tá classificado pro top 16 amanhã. West Coast 5v5, and then it was literally the last Evo for Street Fighter 5 ever. Yeah. Like that was the say all be all, and then it was like, all right, this rivalry that we've had. Only one of us can get into Evo big stage, and I'm like, the fact that I've been to Evo and I've watched Evo so many years, I was like, I want to make it happen, bro. Yeah. There's only because the context of that. Porque eu acho o Luke tão forte, porque ele é. É o personagem mais representado na Capcom Cup. O personagem é completamente absurdo, tem resposta pra tudo. Dano de gorila. É o boneco da capa, né? A Capcom fez ele forte de propósito. Vini, qual que é o personagem mais representado na Capcom Cup? É o Luke. Quantas vagas na Capcom Cup? 48. Quantos Lukes tem? 11. Legal. In Street Fighter. Yep. And it's like, you can't say anything else. You can't make it up. You can't do it. You have an Evo medal for a game that you've been grinding. Para participar do sorteio, basta se tornar membro do canal. I'm tell you what. Digita aí no chat exclamação sorteio e você vai ver as regras. Quanto é a premiação da Capcom Cup? 2 milhões de dólares. 1 milhão pro primeiro lugar. Then you can do it. Trust and believe, because now my man is godlike. Wait, hold on. Who won our first attend when that exhibition happened? Whoa. Now you are pushing stuff to a point that I'm not pushing it. O Street Fighter é melhor pra treinar Street Fighter 6 até você pegar um computador? O 3 ou 5? O 5 é mais parecido. Em questão de tempo das coisas, execução de combos e tudo mais. Can you get off set so I can do it right, please? Come on, please. Go ahead, just a kid. Ladies and gentlemen, that is it for us here at the Analyst Lounge. Bye. Rob TV tá meio doidão, né? Derrubou o óculos do Just a Kid. Get the hell off the damn. When we're looking at a player like Jack right now, one of the coolest things about this, we Malucaço. talk about the Enzos, we talk about, Yo, you are a professional for going into a serious fight I'm after trying this. to. I'm trying to. What in the blue hell? All right, go ahead. Não, eu acho que o cara não vai ganhar só de estar classificado pra Capcom Cup. Eu acho que não é assim, não. The very first Frosty Faustings I ever went to, Just a Kid was playing over there, and everybody was telling me, pay attention to this guy. He has potential. He got top 8. Meta significa os personagens mais fortes, o jeito que o jogo deve ser jogado. WZ Gomes se tornou membro do canal. Kedson Rafael se tornou membro do canal. Kedson e WZ Gomes, obrigado por se tornarem membros. Beijo no coração de vocês, tamo junto. As big of a fan as he was before that. Like, it's just so cool and so awesome to hear that he still appreciates those moments, right, where people come up and take a picture, because it is a very rare, like, that's not something a lot of people get to experience, you know what I mean? So the fact that he appreciates that, he understands. Ah, eu já não sei, Calango. I mean, he's mature beyond his years. Mas seria legal, né? Só de você ir pra lá, você já ganhar uma premiação. Isso seria muito legal. For doing a great job raising his son, Jack. So, well done, Brian F. So, there you go. That's what I'm talking about. From just a jump to just a kid to now, just a man. So, here we go. Man, and we got some updates for y'all. This is going to be the winners finals right here. John Takeuchi and Jen. But one of the updates I have for Cara, olha a cara de criança que o John Takeuchi tem.
Ele já deve ter uns 25 anos. Mas olha a cara do menino. Bebezinho da mamãe, oi, titico de bubu de tia. Olha isso. 25 anos o bebezinho da mamãe, né? Rashid contra DJ agora. Esse grupo aqui tá pesadíssimo, né? Quem vencer essa partida tá no top 16. Vai pegar o Tokido. Dessa partida sai o oponente do Tokido. But I would love to hear some intel on that. That's actually very impressive. É o dobro do Note Pedro. Let me know, chat. If you got some intel on that matchup. I'd love to learn more about it. But right now, Jed versus John Taguchi, winners finals. Aí, galera, Xiaohai tá eliminado, perdeu pro Bonchan. Informação aí do Bruno no chat. Valeu, Bruno. Vamos lá. I mean, this definitely looks like a match that's played between like a 9 and a 6-year-old, you know? I mean, seriously, these two are so young. Yeah, most definitely. Asian don't raise him. Let's go. Here we go. Nossa. Check with that crouching medium kick on the drive rush. You see, yeah, using the dash behind the whiff right there. That was really cool. Yes. If you can't whiff punish, sometimes just use those frames to move closer. Yeah. Great reactions from John right there, even if it didn't play out to something big. Vantagem de vida é do Gen. Conseguiu uma abertura. Apertou o botão, foi contestado. Boa subida. Nível 2, boa sorte. Tentou apertar o botão, vai morrer. Olha aqui. Nossa, meu Deus. Eu tô falando, esse nível 2 do Rashid, meus amigos. Tenta fazer alguma coisa contra esse treco aí, só pra você ver o que acontece. Vai, tenta. Isso aqui é combável. Boa conversão. Ok. Bom mire. Nossa. Nossa, apertou soco forte abaixado o Gen na caruda. Que coragem. Ele vai direto pro nível 3. Drive Rush Jab foi o começo do combo. O Drive Rush imparável do DJ. Aceitou o agarrão. E agora? Não dá pra fazer Drive Impact nisso. Toma. Faz um Drive Impact aí. E agora o John Takeuchi tem nível 2. Que slide. Ele vai pro nível 2. Nossa, ele já vai ter o canto, olha isso. Meu Deus do céu. Boa conversão. O cara atravessou o oponente de um lado pro outro da tela com o super. E acabou sendo agarrado. Toma. Back throw. Subiu. E agora? Aceita o agarrão de John Takeuchi. Drive Rush Jab. Sempre. Bom antiaéreo. Que reação. Você quer fazer Drive Rush Jab? Então toma. Faz Drive Rush Jab aí. Toma o meu Spinning Mixer. Nossa, que antiaéreo foi esse do Gen? E agora o John Takeuchi com um bom antiaéreo também. Isso é plus. Boa conversão. Ei. Boa paciência. Quase no burnout agora o jogador DJ. Nossa. Mais uma vez. Top. Aperta a jab aí, tá morto. Toma essa finta. Pra ficar esperto. You've seen how many times the DJ hit Rashid in the face, and you were like, "That's enough to know he's gonna die." Conseguiu a abertura mais uma vez o John. Nossa, o Gen apertando o botão infinito. Defender tá proibido. Bom perfect parry. Meu Deus, não para de jogar. Meu Deus, vai matar, não vai nem gastar barra.
Tá maluco? O boneco não para de bater um segundo. Boa finta. Não foi counter, então não dava pra combar. Hey! Agora aguenta. Tentou o parry. Já era, morreu. Tá morto já. Não vai sobreviver nunca. Parabéns. Jogou muito, mas tá morto. Isso é o DJ pra vocês. O que o Rashid fez com 10 aberturas no round passado, o DJ fez com 3 agora. Fez um combo, agarrou, matou. Nossa, que pulo. Bom drive rush. Ok. Nossa, e o Gem metralhando o soco forte abaixado. Drive rush jab, mais uma vez. Boa defesa, consegue o pulo. Que decisão. Frame traps. Tentou contestar o drive rush jab. Agora fica no canto aí, vai. Conseguiu escapar? Tá morto. Não, não matou. Meu Deus. O que o John Takeuchi fez? Ele podia colocar o nível 2 na tela e talvez virar. E ele foi na magia pra morrer. Isso aí pode custar caro, hein? Boa subida. Esse é o tipo de erro que você não pode cometer nessa altura do campeonato. Nível 2. Olha o burnout. Que boneco incrível. E agora? Mix up. Foi atingido. Já era, tá morto. Meu Deus do céu. O G não para de metralhar botão quando ele tá sendo atingido. É incrível. Proibido defender. Bom backdash. Nossa. Bom jackknife máximo. Ok, bom agarrão. Tá no burnout. Meu Deus. Péssimas notícias agora pro DJ. O quê? Que erro foi esse? Erro de execução. Apertou o botão quando não devia. E o John Takeuchi tem nível 2. Ele provavelmente vai fazer. Será? Ele foi atingido. E agora? Backdash nível 2? Não, agarrão. Meu Deus do céu. John Takeuchi vai pro top 16. Meu Deus do céu. O burnout custou caro. Temos um Rashid no top 16, amigos. Lembrando que o Gen ainda tem chance. Ele vai pra chave da Losers agora. E quem vencer aqui na chave da Losers vai ser o oponente do Noah The Prodigy, jogador de Luke que já está no top 16. Tokido versus Takeuchi amanhã. Cara, é por isso que a Capcom só dá 2 vagas pro Japão na Capcom Cup. Porque se desse mais, só ia ter japonês. Quantos japoneses já estão nesse Last Chance Qualifier? De 16 vagas, eu acho que umas 10 são japoneses. É muito japonês, tá maluco. E a Capcom não quer isso, né? Tokido joga de hitbox. 7 japoneses? Meu Deus do céu. I think it was like even on just one level of super, he can get like 6,000 damage or something like that in the corner. It's ridiculous. Quase metade do top 16 é japoneses. São japoneses. I don't know what that was. I don't know. That's what I was talking about before. The drive rush into the forward medium punch. It completely dodged Jin's check attempt and punish countered it. That was so sick, man, to set up this level 2. And then it burns him out off of it and just really snowballed the round. Yeah. There we go. Yeah, and then that wasn't the true combo, but you see the counter hit on John Takeuchi's side. So clearly Zen was trying to. A maioria tá jogando de hitbox? Não sei dizer. O pessoal joga em tudo quanto é controle. Olha lá. 1, 2, 3, 4.
Só aqui já tem 4 japoneses, ó. Tokido, Takeuchi, Yamaguchi e Kakeru. Top 16 está definido pela parte da Winners. Olha lá as partidas de amanhã. Tokido e John Takeuchi, absurdo. Punk versus Yamaguchi, absurdo. Kakeru versus JB, absurdo. 2 Rashids no top 16 pela Winners. Perdão, 2 Rashids. Eu falei, já temos um Rashid. Não, agora temos 2. Problem X e Júlio Fuentes. Aqui vai ser Blanca contra JP. Então temos aí Ken, Rashid, Kemi, DJ, JP, Rashid, Blanca e JP. JP e Rashid são os únicos personagens repetidos aí no top 16 pela parte da Winners. You know what I mean? Like, who when we had JB on the couch earlier, he was like, I got to travel at first because my friends like Punk and Smug were flying me out places. You know what I mean? So that's such a cool thing to see that they still grind it out. They're both still so good, and they're going to be able to fight neck and neck tomorrow. And then who knows, they might end up facing each other for that final spot. JB e Rashid, sim. They're very close to each other. Yeah. So. They will meet in winners finals, I think, if the bracket plays out. Oh, no, you're right, you're right. They are on Which, the I mean, that is where you would want to meet your sparring partner, your good friend, right? So we'll see if it plays out like that, of course. But yeah, man, we got... Como foram as partidas do Júlio? Ele matou o Nemo e o Mago. And it is Bonchan contra o Veg. Xiaohai 2-1. Let's get it cracking, man. Xiaohai já foi eliminado, galera. Quem vencer essa partida vai pegar o Gen. Eu acho que o Higuchi já foi eliminado também. Alguém confirma? Alguém sabe dizer se o Higuchi ainda tá vivo? Higuchi tá fora? Então tá aí, ó. Quem vencer essa partida vai pegar o Gen. Xiaohai e Higuchi eliminados. One of the scariest characters to fight against, because he can just steal it from you at a second's notice. That grappler's chance, man. He's definitely got it. Oh, straight up, he's like, don't continue that target combo. I will parry that instantly. And you know, as I mentioned with Hibiki, não alcançou. Caramba, ainda tem um Zangief vivo nesse torneio. Nossa, que rasteira. So we'll see. I don't know how much Bonchan plays him, of course. We're gonna find out right now. Yeah, Kichipa. Yeah, that's gonna be a link, but he's not gonna drive rush cancel it into anything for more damage. O que o Veg tentou fazer? Ele tentou o overhead. Ei. Nossa, olha um target combo. Ok. Que perfect parry. Veg em apuros. Nossa, tudo tá encaixando. Bonchan tá tomando tudo. Que soco médio. Ainda não vai pro nível 3. Nossa, que backdash. Por que o Veg tentou dar um pilão? O pilão nem tem invencibilidade. Tentou ler um shime. Ele tentou ler um shime. Apostou alto. A gente já viu que o Veg gosta de apostar alto, né? Se ele não apostar alto, ele não tá feliz. 8 horas de live já, galera. Obrigado aí todo mundo que tá aqui acompanhando desde o começo. Tamo junto. Já estamos aqui pra concluir o último grupo e amanhã é top 16. Obrigado a quem tá assistindo desde o começo e quem chegou depois aí também, né? Tamo junto demais. O importante é que vocês estão aqui. Nossa, que punição! Esqueceu que tá jogando contra o boneco da capa. Bom, perfect parry. E agora? Por que você não fez o nível 2? Ah, Veg, pelo amor de Deus, cara. Era só fazer o nível 2. Toma. Agora aguenta. Vai tomar o nível 3, ó.
Oh boy, and yeah, he's just gonna go for the entire cash out at this point. Essa ganância. Essa ganância de sempre. Como que esses caras ainda são gananciosos desse jeito? Não aprendem. Oh man, the sniper Bonchan with the up crouch medium kick. What are we doing with it next? Just did the safe jump, begging no parry attempt. Oh man. Oh. Já era, acabou. Completamente amassado. O resultado da ganância pode ser cruel. BSP se tornou membro do canal. It was so scary. His Luke just standing there and like barely wiggling back and forth was so frightening because of how Ale, obrigado por se tornar membro do canal. Beijo no seu coração, mano. Cara, a ganância. É foda, né? Desde os primórdios de Street Fighter V, a gente fala, não guarde barra. Os caras passaram 7 anos de Street Fighter V guardando barra pra morrer. E já 1 ano quase de Street Fighter 6 fazendo a mesma coisa. Não gasta a barra, toma a virada e vai com a barra, né, bem guardada pro Natal. Só que agora o Natal tá longe. Faltam 10 meses. Top 16 é FT2, o top 8 é FT3. Bonchan is just, I mean, considered one of the greatest players coming out of Japan. He's got one of the most advanced ground games there is. Snake Eyes, o único Zangief na Capcom Cup. Agora nenhum outro Zangief tem mais chance. Sorteio é amanhã, antes do top 16. First of all, Big Bird was just like, how is Bonchan confirming every crouch medium kick, like we just saw there as well. But beyond that, there was a tech throw situation where after the tech throw, galera, uma coisa, vocês não precisam estar na live pra ganhar no sorteio, tá? Eu vou sortear o ganhador, depois vou avisar aqui na live, lógico, vocês vão estar vendo, depois vou avisar lá no grupo. Você não tava aqui? Vini, não dava pra ficar na live na hora do sorteio, não tem problema. Não tem problema, ganhou, é seu. Vamos lá. Quem vencer essa partida vai pro top 16. É a última partida da noite. Nossa, bom soco médio agora do Gen. Hey, hey! Hey! Bem jogado agora pelo Gen. Bonchan nem clicou. Neon, obrigado por se tornar membro do canal. Tamo junto, meu querido. Big everybody. He took out Tokido, he took out, then he was just saying, wow, I can beat all of these players. And so, yeah, he has no reason to be scared of a player like Bonchan. He's kind of over that Wong factor problem, you know? Exactly, yeah, he don't get the jitters. Por enquanto o Gen tá jogando sozinho. Toma, faz alguma coisa aí depois do Drive Rush, só pra ver. Nossa, olha o antiaéreo do boneco. Meu Deus do céu, que atropelo, filho. Enveru se tornou membro do canal. Bonchan, você tá bem? Alô, Bonchan, tá tudo bem? Fala comigo. Enveru, obrigado por se tornar membro do canal, tamo junto, mano. Baby. Hora errada de fazer Drive Impact. Bonchan tomando todas as decisões erradas. Agora sim uma boa decisão. Troca de lado, é isso que ele faz. Bom delay. Rising Uppercut. Bom agarrão. Drive Rush Jab é garantido pro DJ. Ninguém vai contestar isso aí jamais. Nossa, isso combou, tá morto. Não vai nem precisar gastar barra, olha isso. Meu Deus do céu, que boneco. Não precisou gastar nenhuma barra de super. James Chen copiando meus comentários, mas tudo bem, James. Eu entendo. Estamos sincronizados. Que foi isso?
Parece ruim pro Bonchan aqui, hein? Bom back throw. Ponte aéreo, tava pronto agora o Gen. Tá no burnout. Isso era punível. Só que não alcançou. O Bonchan tentou fazer a punição correta. De novo! O Bonchan tentou punir o -6, mas estava longe. Isso é o DJ pra vocês. -6 no Rolling Sobat, mas ele não se importa. Porque ele tá bem espaçado. Puniu o Bonchan quando o Bonchan tentou puni-lo. Gen está no top 16. Vai enfrentar o Noah The Prodigy. Na primeira vez, o Bonchan tentou, não alcançou e o Gen não fez nada. Na segunda ele pensou, ele vai apertar botão de novo. Ele já deixou o botão dele e conseguiu a punição pra finalizar. Não teve nem jogo aqui. Isso aqui foi um atropelo. No sophomore slump for this kid, that's for sure. Beautiful stuff right there, like we talked about, right? The funky slicer, so good at punishing that. Tried to DI through the fireball. Não era bem a coisa certa, né? Ele viu na interação anterior que o braço dele não alcançou. E ele foi tentar fazer de novo. Eu não sei se isso se dá pra chamar isso de coisa certa. É imbecil o DJ poder fazer esse tipo de coisa? Sim, o Lux também faz. Olha lá. Aperta botão aí. Isso aí, se isso é a coisa certa, imagina a coisa errada, né? Aí, ó, chave da Losers, Noah The Prodigy contra Gen, VX Ball contra Aqua, e Bic contra Randumb, e Moke contra Nemo. Tinha 4 japoneses em cima, aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4. 8 japoneses no top 16. Metade do top 16 é Japão. Ah, sim, não, ele tentou punir e se lascou, né? Isso é verdade. Galera, sobrevivemos 8 horas e 11 de live. Quem não deixou aquele likezinho, deixa aí antes da live acabar, por favor. Dá uma força. Deixa aquele like na live. Tamo junto, obrigado aí porque acompanhou até aqui. Amanhã promete. Amanhã vai ser foda. Top 16 está definido. Obrigado, Cavaleiro Gamer, por se tornar membro do canal. Um beijo no seu coração. Galera, ó. Aqui, ó. Pronto, já vamos voltar aqui. A live já foi, vocês já viram aí o top 16. Quem quer ver o top 16 mais uma vez, digita aí no chat exclamação bracket, vai ter o link aí da bracket pra vocês. Mas aqui a transmissão a gente vai de arrasta. Chega, tô cansado, imagino que vocês também. 1h da manhã, estamos aqui desde as 5 horas da tarde. Obrigado aí por todo mundo que compareceu na live. Tamo junto. Amanhã tem mais. Fechou? Eu não sei por que não tá aparecendo a mensagem de vocês nessa tela aqui, ó, mas deveria. Era pra aparecer, né? Não sei o que tá acontecendo. Mas normalmente era pra aparecer mensagem do chat nessa tela, mas não tá aparecendo. Sei lá, depois eu vejo. Galera, obrigado aí pela presença de todos. Hoje a live não caiu, graças a Deus. Tamo junto. Beijo no coração. Bom domingo aí pra vocês. E 4 horas da tarde estarei aqui pra cobrir o Last Chance Qualifier. As grandes finais, só os brabos jogarão, beleza? Tchau, galera. Até amanhã. Tamo junto. Valeu! João Bosco, obrigado por se tornar membro do canal. Deixa eu agradecer aqui antes de ir embora. Valeu, tamo junto, até amanhã.